O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. Cio, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 4 a 9 de agosto. Jornada Esportiva Bandeirantes. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Vem aí a Semana das Estrelas. É até 9 de agosto. Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. O futebol da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro, para você ligado na Bandeirantes. É jogão de bola, Juventude e Corinthians na Fria, Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, estádio Alfredo Jaconi. O microfone da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogo para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar, mas também que lugar do Brasil que não tá frio? Só se for no Nordeste, né? Porque tá frio em tudo quanto é lugar. Ontem eu vou falar para você, eu tava no Allianz Parque, que frio no Allianz Parque. Sábado eu tava no Morumbi, um frio no Morumbi danado. E hoje, segunda-feira, frio de novo. Aí é difícil, hein, meu amigo? É o microfone da Bandeirantes para você. Juventude e Corinthians, Corinthians e Juventude. Timão tem que vencer o jogo, é vencer ou vencer. E o destaque é primeiro no campo de jogo. Vai ter festa da uva, já comeu, já bebeu, já fez de tudo ela. Alô, Michele Silva, um abraço para você, boa noite. Esse Juventude pro jogo, Michele. Tudo bem, Ulisses? Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. O Juventude pro jogo que tem uma atração, mas ela não tá dentro das quatro linhas, tá na área técnica, ou como a gente fala por aqui, na Casa Mata. É o técnico Thiago Carpini, voltando ao Juventude, fará sua estreia nesta segunda-feira, nesta partida contra o Corinthians. O comandante que volta ao Juventude depois daquela boa campanha que ele fez pela camisa do Juventude como treinador em 2023, deixou o clube para ir ao São Paulo, a torcida ficou na bronca, mas agora ele está de volta e é a principal esperança do Ju para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. É o futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. E o Timão e o Corinthians, como é que vem pro jogo? Alô, Michele! O Timão, o técnico Dorival Júnior, vem para o jogo com dois desfalques importantes, né? Não pode contar com o Memphis Depay, com uma lesão na coxa, e também não tem à disposição André Carrillo, ele que teve um problema no ligamento do tornozelo, passou por cirurgia, também não está à disposição. Então é um Corinthians com desfalques que não tem os seus três principais jogadores, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Desses só tem apenas Rodrigo Garro, que é o capitão na noite de hoje, e também o centroavante camisa 9, Yuri Alberto, que completará o ataque junto com Thales Magno para a partida de logo mais. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado, Vânia Santos ligado, Irineu Gimenez curtindo o sonsaço. O Bandeirantes falou que vai ser 2-1 pro Timão. Ruda Wolf também curtindo e torcendo pro time do Corinthians. Spawn!
Espalma Ronaldo. Também com a gente no Futebol Bandeirantes, Matheus Marciano, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Tá ligado no Futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Luiz Quintal, Paulo Bonato, Simar Natal, obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola vai rolar, tem Corinthians e Juventude e Corinthians do Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O destaque na Bandeirantes deles, os comentaristas Bandeirantes, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli. Um abraço para vocês, boa noite, Juventude e Corinthians, e aí? Grande abraço, Ulisses, um abraço a Michele, a toda a nossa equipe técnica. O Ronaldo já está aqui do meu lado também. Acho que vai ser um jogo interessante. O Dorival escala força máxima, parar com aquele negócio de botar reservas no primeiro tempo para depois recorrer aos titulares. O Corinthians jogou na quarta-feira, eliminou o Palmeiras, está em alta na Copa do Brasil. Amanhã tem o sorteio, muita expectativa. O Corinthians entra forte entre os 8 e no Brasileiro precisa pontuar. Tem apenas 22 pontos. Não pode ficar olhando muito para a parte de baixo da tabela, tem que olhar para cima. Então hoje uma vitória passa a ser fundamental contra um Juventude em crise técnica e que reestreia o treinador, a volta do Thiago Carpini. Estou esperando um jogo chato, mas com favoritismo do Corinthians, Ronaldo. Boa noite. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Luiz Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. Eu diria o seguinte, olhando essa escalação também do Corinthians aqui, o Romero vai ficando sempre de lado com todos os treinadores que passam pelo Corinthians. É impressionante. Tudo bem que ele perdeu muitos gols, né? Ele acaba perdendo gols, deixa o treinador nervoso. Mas ele é o artilheiro da arena ainda, né? E ele não tem vez aí. Colocou o Thales Magno do lado do Yuri Alberto e o Garro jogando na contenção ali para servir os dois. É o time que tem. Olhando o banco também do Corinthians, muita molecada, isso é um bom sinal. Mas quando você tem peças, né, que possam equilibrar o time aí. E não pode expor muito essa molecada num momento como esse aí, que o clube passa um momento horrível na sua história. E no sábado foi mais um fato horrível que aconteceu na história do Corinthians, mais um impeachmentado. Mas a verdade é que o Corinthians corre aí para tentar pagar o almoço, quer dizer, corre no almoço para pagar a janta. É impressionante. Conseguiu colocar o Vitinho aí para poder trabalhar com o Dorival, mas pode sofrer o transfer ban. Essa é a vida do Corinthians, o Luiz Costa. É verdade que aconteceria hoje, inclusive, né? Essa é a situação, né? Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, a bola rola daqui a pouquinho para você. Juventude e Corinthians, Corinthians e Juventude no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado, torcedor do Brasil, pelo carinho da sua sintonia. Timaço da Bandeirantes em campo. O QG Bandeirantes de Esportes é com ele, Bruno Miliose. Um abraço para você, boa noite, Miliose. Fala, Ulisses, boa noite, abraço para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira, que tem sim bola rolando, não só pela Série A do Campeonato Brasileiro, mas também pela Série B. Fechando a 19ª rodada, Juventude e Corinthians, mas na segunda divisão tem bola rolando em Criciúma. O Criciúma está perdendo para o Atlético Paranaense, placar de 2-0 para o Furacão, que ainda segue longe do G4 da segunda divisão. Mais tarde, às 9h30, tem Paysandu e Vila Nova no Curuzu. Jogo do Papão, passando rapidamente também pela tabela do Campeonato Brasileiro, porque temos nesse momento Flamengo liderando com 40 pontos, Cruzeiro 37, Palmeiras 36, o Bahia é quem fecha o G4 com 30 pontos. Corinthians está lá embaixo, 13ª posição, apenas 22 pontos para o Timão, que não está tão longe assim da zona de rebaixamento, que hoje tem Vasco da Gama com 16 pontos, Fortaleza com 15, Juventude e Ju é o penúltimo colocado com 11 pontos. O Sport Recife, que venceu a primeira no Brasileirão contra o Grêmio na noite de ontem, é o Lanterninha, com 9 pontos apenas, Ulisses. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, GM ligado na Bandeirantes, domingo, salve o Duarte Scott, torcendo pro Timão, obrigado pela sintonia, Cícero Pereira da Silva, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pela audiência, alô João Luizão também ligado no futebol da Bandeirantes, falou que a voz do Ronaldo tá baixa, do alô rapaziada, curtindo o som Bandeirantes, Carlos Lourenço, Luiz Quintal, Josimar, alô Feliciano Tomás, obrigado pelo carinho da sintonia, Silvio Luiz Manieri, você ligado no futebol da Bandeirantes, só da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Fala um pouco comigo, Ronaldão. Deixa eu ver se melhorou teu som. Melhorou o som aí, meu queridão? Tá ouvindo agora bem? Tá redondo, agora tá então beleza. Vamos que vamos. Espalma, Ronaldo. Nossa. Corinthians e Juventude e Corinthians pra você, torcedor brasileiro. Você sabe que eu narrei várias assim sua, né? Eu sei, Gordinho. Então você acompanhou a gente perto, né, Mineiro?
Precisamos refazer isso aí, Ronaldo. Goleiro que não fazia ceras, né? Eu vejo os goleiros hoje tudo se atirando e fazendo cera. Não, o Ronaldo não era disso, né? Eu sempre fui pró-futebol, né? Pegava a bola e driblava o centroavante, só isso que ele fazia. Aí inventaram um tal de Neuer aí. Ah, nossa. Se pegar os lances do Ronaldo com o Neuer, eu falo isso muito. O Ronaldo que fez muito mais com o pé do que o Neuer. Eu joguei no Barcelona. Pode ter certeza. Ulisses, eu joguei no Barcelona do Jardim Marília, perto ali da Coab, e eu comecei jogando de lateral direito. Eu tenho uma base. Que coisa, hein? Aí foi pro Corinthians fazer teste. Tinha no Corinthians. Tem muita gente. Contar a história. Eu conto a história. Centroavante, 30. Meio pontas, 40. Nossa, lateral. Meio campistas. Tinha 30 também. Nossa. Laterais, 40 esquerdo, 40 direito. Zagueiros, 20 esquerdo, 20 direito. Ele olhou na fila de goleiro, tinha 3. Ele falou, é aqui que eu vou. Fazer o teste, né? Passou no teste, ficou no Corinthians, foi pro banco da base, ligou pro pai dele e falei, passei no teste e vou jogar no Timão, que a família inteira era corintiana. Aí o pai dele fala, eu vou ver você vou assistir o jogo, vou ver você jogar. Não precisa ir não, no primeiro não foi, aí o pai dele falou, não, mas hoje eu vou, aí foi. Ele saiu correndo do vestiário e tentou engambelar o pai indo pro banco de reservas direto. Só que o pai viu ele com a camisa de goleiro, não entendeu nada. Falou, mas o que tá acontecendo? Ele passou e tá com a camisa de goleiro? Não foi isso não, Ronaldão? É isso aí mesmo. Mas depois ele entendeu e tal, porque meu pai jogou... Você explicou o que pra ele? É porque meu pai jogou no União Bandeirantes, né? Meu pai jogou lá de centroavante e tal, muitos anos atrás. União Bandeirantes do Paraná? Isso. Não, aqui de São Paulo. Não, Paraná, ele jogou lá, meu pai começou do Comendador Meneghel. Porque naquela época jogava muito em fazenda, né? Depois eles acabaram jogando lá. E aí meu pai achou que eu tava jogando na linha, eu fui pro gol. É verdade, Comendador Meneghel, que inclusive o estádio do União Bandeirantes está destruído lá, abandonado totalmente, né? Era um estádio de muita tradição lá, pertinho ali de Cambará, Bandeirantes e Cambará, uma coisa do lado da outra, ali no norte do estado do Paraná. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar para Corinthians e Juventude e Corinthians, depois da história do Ronaldo contada. Eu vou para um rápido intervalo comercial, já o escala os times como a Michele Silva. O futebol Bandeirantes em campo. Equipe técnica, mesa de som, Michel Lopes. Central técnica, Beto Rebeque, Caiane Martins no Twitter, Alexandre Marques com Guilherme Maciel no digital. A bola rola já para você. Tem Corinthians e Juventude. Vem comigo aqui na Bandeirantes, torcedor do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão.
Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. É o futebol da Bandeirantes para você mandar um forte abraço pro Bambu, grande Rogério Maldonado do camisa 12, grande Bambu ligado no futebol da Bandeirantes para você. Ronaldo Barbosa, boa noite, curtindo o sonsaço, o Bandeirantes está lá em Araçatuba, curtindo o som, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. João Luizão, alô Vânia Santos ligada, Denis Estúdio, alô Vicente dos Reis, obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Roberto Sequeira, ligado no futebol Bandeirantes, grande Sequeira, forte abraço, sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Alô Zé, ligado na Bandeirantes, forte abraço pra você, torcedor do Brasil, a Val também, ligada, Vitor Hugo, torcendo pro Timão, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a Bandeirantes vem pra escalar os times pra você, começando pelo mandante, o Juventude, manda pro ar, Michele Silva. Almas em festa saudam, esse clube de real tradição. Na mais sã alegria se escudam, entoando essa marcha canção. O Juventude, escalado pelo técnico Thiago Carpini, com o goleiro 21, Juan Carneiro. A linha defensiva tem 93, Reginaldo, 23, Abner, 5 para Cipriano e 22 para Marcelo Hermes. O meio de campo de 95, Kaique, 16, o capitão Jadson, 19, Gabriel Talhari na frente. Gabriel Veron também completando o time, Mandaca também com a 44, Veron tem a 7 e 9, Gilberto fechando o comando de ataque do Ju. Tá aí escalado o time do Juventude, o banco do Ju. No banco do Juventude, o goleiro Guruceaga, também o meio-campista Giraldo, também Nenê com a camisa 10, Matheus Babi, Batalha o atacante, lateral Alan Ruschel, Natan o zagueiro, Hudson meio-campista, Daniel Peixoto, Enio no ataque, também Marlon, esses as alternativas do técnico Thiago Carpini no banco. É o futebol da Bandeirantes, a Anaísa, o Mauro Zuculin, curtindo o sanzaço da Bandeirantes, Lucas Apes, obrigado, Renan Paoliello, ligado no Guarujá, no microfone Bandeirantes, Arnaldo Armaldinho, curtindo o som da Bandeirantes, Silvio Luiz Banieres, Arnaldinho. Ah, Ronaldo, vai lamber sabão. Washington Santos da Cimento, Lorival Martins da Costa, obrigado Anderson Luiz, obrigado Antônio Carlos pelo carinho da sintonia, obrigado torcedor, alô Luiz Tomalaki, curtindo o som Bandeirantes, o Luiz Quintal também, rapaziada do sítio Santa Maria, ligados no futebol da Bandeirantes, o Josimar tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, falou que o Pretzel tem muito conteúdo, Hélio Castiliani, obrigado Hélio em Tupã, São Paulo, ligado no futebol da Bandeirantes, Bandeirantes com
Pide, Rostirola, ligado no futebol Bandeirantes, Lúcio Jorge, Romildo Gonçalves, Luiz, também curtindo, obrigado, Rinaldo José dos Santos com Marcelo Prado Braga, ligado no futebol da Bandeirantes, Mário Fabris também está curtindo o show da Bandeirantes, Isabel Nascimento Mouro, obrigado pela audiência, Lorival Martins da Costa, alô Lucas, curtindo o som da Bandeirantes, Arnaldo, o futebol da Bandeirantes escala para vocês, o todo poderoso Timão, vem Corinthians, vem Michele Silva. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. O Corinthians, do técnico Dorival Júnior, escalado com o goleiro Hugo Souza, número 1. A linha defensiva tem 2, Mateuzinho, 5, André Ramalho, 13, Gustavo Henrique e 21, Matheus Bidu. O meio de campo com 14, Ranielli, 70, José Martínez, 27, Breno Bidon. No ataque, 8 para Rodrigo Garro. Meio campista e capitão, 43 para Thales Magno. E fechando o time, o camisa 9, artilheiro Yuri Alberto. Aí o Timão escalado para o meu grande amigo Robertão Riso, grande Roberto Riso, pai do Léo Riso e do Brunão Riso, ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, dona Wanda Riso também. Alô, Robertão Riso, tá aí o Timão para você, escalando na Bandeirantes o banco do Corinthians. As alternativas do técnico Dorival Júnior no banco de reservas tem Felipe Longo, Félix Sorres, Romero, Kaká, Fabrício Angileri, Kaique, Charles, Rian, João Pedro, Luiz Gustavo, Guinegão e Dieguinho. No microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians. Vamos pro Pio, quem apita? Ai, ai, ai. Apita o árbitro Lucas Casagrande, do Paraná, auxiliado por Rafael Trombeta, também do Paraná, e também o paranaense Sidmar dos Santos Meurer, auxiliado também pelo quarto árbitro Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, do Pernambuco. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Carlos Ribeiro, Fábio Santos, ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Curtindo o microfone da Bandeirantes. Obrigado, Samuel Freire. Boa noite para você também, ligado na Bandeirantes. Odir Acácio de Faria, ligado. Luiz Fernando Bernardes Macedo, ligado no futebol Bandeirantes. Felipe Pimenta. Alô, Léo Maroto, forte abraço para você, obrigado. Capelanes é o Mr. Bean, sim senhor. Carlos Ribeiro ligado, obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia em Piracaia. Tem o Fábio ligado no microfone Bandeirantes, Sérgio Eduardo, J. Bandeirantes, torcedor brasileiro. Corinthians e Juventude, é hora de análise, é hora de opinião. Na Bandeirantes vem o papo reto, vem a conversa forte. Ronaldo Giovanelis, palma Ronaldo com Pretzel, conteúdo no ar. Olha, Ulisses, Ronaldo, eu me lembro, viu, Ronaldo, quando o Dorival treinou o Flamengo, ele ganha a Libertadores, mas vai mal na reta final do Brasileiro, e ainda assim ele é dispensado depois pela diretoria, que não renova o contrato dele. Ele considera isso uma das maiores derrotas que ele já teve na carreira, e foi um erro do Flamengo não ter renovado. O que acontece no São Paulo depois? São Paulo ganha a Copa do Brasil no dia 24 de setembro com o Dorival e vai mal na reta final do Brasileiro, só ganha um jogo fora de casa na última rodada contra o Bahia. Então, o que está acontecendo agora? A gente vai ter o hino nacional. O Corinthians está muito bem na Copa do Brasil, mas no Brasileiro não pode ir mal. Essa que é a realidade. Então acho que ele faz certo hoje, o Ulisses, com o hino nacional, escalando força máxima, Ulisses Costa.
Ronaldo. Eu vou nessa linha do Prédio aí. Ele tá demorando para achar o time do Dorival. A gente hoje viu que ele veio com um time que vai poder descansar a semana também. Acho que é por isso que ele tá vindo com todo mundo depois de desclassificar, de eliminar, né, o seu grande adversário no derby. Ele acha um time. Hoje ele tem dificuldade porque no meio de campo não está o próprio Carrillo nem o Memphis Depay, mas ele tenta manter o mesmo time ali. Eu acho que ele está procurando manter e traz a molecada também para tentar dar uma oxigenada nesse time, junto com os velhão aí para o que vem pela frente. Mas ele demora muito. Eu acho que ele demorou muito para achar o time e poupou demais. Quando você poupa demais, você fica à mercê do adversário. E vamos ver como é que ele vai entrar hoje aí também, porque se está desligado, como entrou contra o São Paulo, ele entrou com o time titular, mas entrou contra o São Paulo desligado, ele quase sofre uma goleada. E hoje é jogo dificílimo, há anos que o Corinthians não vence aí. Então ele tem que encarar esse jogo como uma final também, viu, Luiz? É por aí, né? É por aí, né, Pretzel? É por aí. Eu acho que amanhã tem o sorteio da Copa do Brasil. Eu estava comentando com o Ronaldo aqui. Com as ausências de Palmeiras e Flamengo, o Corinthians cresce demais. Demais para levar esse título. Eu considero como inimigos do Corinthians, num nível um pouco superior tecnicamente, Botafogo e Bahia. Acho que o Cruzeiro tem um time titular forte, mas é uma equipe que cansa muito no segundo tempo. E não tem um elenco muito forte pelo que gasta. Então eu acho que o Corinthians tem grande chance de levar a Copa do Brasil, dependendo do sorteio amanhã. Então o Corinthians é o único paulista presente. Aí tem Galo e tem Cruzeiro. Aí tem Vasco, tem Botafogo e tem Fluminense. E tem Bahia e tem Atlético Paranaense. Então são 7 times da Série A e um time da Série B. Então o Dorival é um multicampeão da Copa do Brasil. Ganhou 3 vezes com o Santos em 2010. Ganhou em 22 com o Flamengo e em 23 com o São Paulo. Então ele pode ir para o 4º título. É especialista nisso. Mas não dá para abrir mão do Campeonato Brasileiro. E o jogo de hoje não dá para recuperar o Juventude, né? O Juventude tem 11 pontos, mas tem jogos a menos. O Corinthians tem 22, o Corinthians está 11 pontos à frente do Juventude. Então hoje é um jogo para ganhar, algo que o Corinthians não tem feito muito no Campeonato Brasileiro, mostrando uma certa irregularidade do ponto de vista do desempenho, meu caro Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, Gilson Rocha ligado, torcendo pro Timão, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado, torcedor Carlos Ribeiro. A Vanderlega também tá ligado no microfone Bandeirantes, torcendo pro Timão. Obrigado, Arnaldo, curtindo o som da Bandeirantes, só da Bandeirantes. O Fábio Toss também ligado na Bandeirantes, Carlos RB. Obrigado pelo carinho da sintonia com Jonathan Espíndola, ligado com Julinei Pereira de Carvalho. Alô, Ludi. Obrigado pela audiência, Carlos Ribeiro, Silvio Luiz Manieri, obrigado, Gilson Rocha. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Algum detalhe a mais no campo de jogo antes da bola rolar, Michele Silva? Só a torcida do Corinthians, Ulisses, fazendo muita festa por aqui, já está preenchendo o seu espaço aqui no estádio Alfredo Jaconi, e a gente já começa a ouvir muito mais a torcida do Corinthians do que uma maioria do Juventude por aqui. Isso é normal, viu? Calou a torcida do Flamengo. Com 70 eu já tinha visto, mas ainda assim impressiona, viu? Impressiona, com 70 mil pessoas no Maracanã, estava lá a final da Copa do Brasil. O Flamengo, torcida do Flamengo, o Corinthians tinha 3 mil torcedores, contra 70 mil praticamente. Vou dizer pra você, calou a torcida do Flamengo e não foi uma vez não, foram algumas vezes, viu? A bola vai rolar já já. Gilberto Mota ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. O time do povo em campo, Corinthians de um lado, do outro lado, o time do Juventude. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, tudo pronto pra bola rolar, pra você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Adriano Nascimento Pinheiro, boa noite pra você. Alô, Luca Tits, também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Ligado, alô, Jason Santos ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor do Brasil. Se posiciona, vai começar o jogo, juizão novo, hein? Apito o árbitro, toca na bola o Corinthians com garro, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar.
E domina o time do Corinthians. Thales Magno tenta chegar na direita. Bola muito mal tocada. Vem José Martínez. Domina para o time corintiano. Jogando para Garro. Garro domina para o time do Corinthians. Abre a jogada para Thales Magno. É pela esquerda. Campo de ataque. Dominou, fintou, tentou. Toque de bola. Voltou contigo no meio. Abriu para Garro. Ele devolve a jogada com o toque de bola de Martínez. Martínez domina com o Corinthians. Com Ranieri que sai jogando na sua zaga central para Gustavo Henrique. Prende o time corintiano todo de branco. Meias brancas, calções brancos, camisas brancas. O Corinthians com mangas longas em preto. Domínio do campo de ataque. Vem para o toque de bola no time do Juventude. Todo em verde. Recolhe no campo de defesa o time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem para o toque de bola novamente. Domina curtinho. Gustavo Henrique sai jogando. Recolhe a jogada para o levantamento à frente. Vem para o toque de bola. Bidu tenta ganhar a jogada. Garro aperta na marcação. Recupera para o time do Corinthians. Deu para o toque de bola para Mateuzinho. Mateuzinho prendeu na esquerda. Volta a jogada com Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians. Abre a jogada no campo de retaguarda com Gustavo Henrique. Domina no campo de defesa para ser para o jogo. Começa Corinthians e Juventude. Juventude e Corinthians. Domina o timão. Já prende no campo de defesa para ser jogando novamente Gustavo Henrique. Tenta o levantamento. Abre na direita. Campo de ataque para Mateuzinho. Mateuzinho girou. Abriu o Robert. Tenta enfiar para Thales Magno. Não tocou errado. Aperta bem para o toque de bola. Tenta ganhar novamente. Yuri não consegue. A bola volta com o time do Juventude que se manda para o campo de ataque. A bola foi solta para Gabriel Tagliari. Ele tenta o toque de bola. Aperta. A zaga corintiana vem para roubar. Domina campo de defesa o time do Corinthians para ser jogando com o Hugo. Hugo domina para o timão e vem para o toque de bola. Já recolhe a jogada pelo setor de esquerda. Campo de defesa. Prende a jogada com o Dinho Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Tentou partir. Thales Magno ficou no chão. Tá parado o jogo. Marcado esquerda. Ataque. Próxima circunferência central do gramado. Falta para o time do Corinthians bater. Ia chegando por ali o Thales Magno, mas foi derrubado na tentativa de ataque do Corinthians. Festival de erros neste começo de partida, Ulisses. É falta para o time do Corinthians, sai jogando errado, domina o Juventude para ser jogando pelo seu campo de defesa. Já prende o lance na sua zaga central, sai Kaique jogando Jadson, já pede, completando 200 jogos com a camisa do Juventude. A abertura vem para o toque de bola, Jadson, camisa 16, 200 jogos com a camisa do Juventude. A abertura vem pelo campo de defesa. Alô, Josivan Souza ligado, Sérgio Esporte Clube Corinthians Paulista curtindo Bruna. Alô, Bruno Souza de Martins curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado, Ednei Menal Mendonça curtindo o som da Bandeirantes. Adir Correia de Melo. A bola volta do toque de bola, recolhe Manuel Lemos, também tá ligado. Domínio do campo de defesa, torcendo para o Juventude. Manuel Lemos, a bola volta no toque de bola, o time do Corinthians. Já recolhe no campo de defesa com André Ramalho. Ele prende o lance, tenta o levantamento à frente, busca a jogada séria para Mateuzinho. Aperta em cima, tenta tocar da bola, Bidon. Ele toca, põe para fora, lateral para a equipe do Juventude bater no seu campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. E domínio do campo de defesa, lateral para o time do Juventude, bater na esquerda, vem Hermes para bater lateral para o time do Juventude, 0-0 é o placar do jogo, vem Bidon de ombro, toca na bola novamente, põe para fora em novo lateral para o time do Juventude, bater pela esquerda, campo de ataque, José Carlos Dias de Carvalho também ligado na Bandeirantes, Samuel Barbosa, obrigado, Antônia Vieira, Paulo Guedes, Manuel Gonçalves, obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. A bola volta para Garro, domina para o time do Corinthians, tenta partir para o campo de ataque, vai para a pinta, deslocado no jogo, vem para o toque para Coutinho à frente, domina o time corintiano, mas acho que Garro estava impedido, embora a bola tenha saído para a linha de lado, lateral esquerda, defesa para o time do Juventude bater, manual para o time do Juventude cobrar, Ludinei Pereira de Carvalho, curtindo o som, Sácio Bandeirantes, Valdir Carvalho também, obrigado, Luísa Tomalac, curtindo o som da Bandeirantes, obrigado, torcedor do Brasil, Gabriel Rocha de Guarulhos, aqui tá parado o jogo, tá marcado, lateral, Bruno Souza Martins, curtindo o som da Bandeirantes, só da Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, e domina, vem pro toque, ele vai perto da marcação, tenta descer, vem pro toque, Ranieri ganha para José Martínez, ele tenta o toque para o Alberto, né, de dividida, tentou ganhar, não conseguiu, vem pro toque para Thales Magno, recupera José Martínez, sai jogando pro timão no campo de defesa, o Willer Sampaio ligado na Bandeirantes, o Sérgio também com Aldo, obrigado, Aldo Cardoso Nascimento Filho, domínio do campo de defesa, Flomi José ligado na Bandeirantes, Ludinei Pereira Carvalho também, só da Bandeirantes Brasil, a abertura vem pro toque, ele para tenta descer, o time do Corinthians vem Bidon na marcação, tentou ganhar o lance, o árbitro para, já tá dando que saída de bola para a equipe do Corinthians bater no campo de defesa, Mateuzinho caído. Exato, ficou reclamando ali o lateral direito do Corinthians, reclamando de um braço no rosto dele, por isso foi marcada a falta ainda no campo de defesa do Timão.
É falta para o time do Corinthians bater no campo de retaguarda. Obstrução em cima de Mateuzinho. Tá parado o jogo. O Mandaca fez obstrução. É falta para o time corintiano bater pelo setor de direito do campo de defesa. Falta cobrada. Domina novamente. André Ramalho vem para o toque. Ele para já solta Coutinho na sua zaga central. Sai tocando o time do Corinthians. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Apertou Ranieri. Cochilou. Perdeu o lance. Vem para o toque. Ele para o Juventude. Bola batida. Gol! Vai embora para a linha de fundo. Dormiu o Ranieri, que chance, perdeu o Gabriel Tagliari. Porque o Ranieri deu um presentão para o Gabriel Tagliari por ali no campo de ataque do Juventude, roubou essa bola, mas a conclusão passou muito, muito longe do Hugo Souza, sem preocupações para o goleiro do Corinthians. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Placar do jogo 0-0. Léo Riso, o rei dos camarotes, ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua audiência. Já domina no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta, recolhe, tenta arrancar novamente o time do Corinthians, abertura frente no comando de ataque. Pisou na bola, o zagueiro Thales Magno chegou para bater no chão, ficou, perdeu o lance. Quase o Timão abre o placar do jogo no erro do zagueiro do Juventude, péssimo do lance. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Cipriano pisou literalmente na bola, hein, Michele? Pisou na bola, lance feio, feio de se ver, parecia que estava inteirão o zagueiro do Juventude, mas pisou na bola, pisou feio ali, acabou falhando. Se tivesse alguém do Corinthians para aproveitar, mas não tinha, segue 0-0. E aqui tá parado o jogo. Mateuzinho tá na reclamação, hein, Michele? Tá reclamando ali, já tem um tempinho, viu, Ulisses? Ele reclama quase que de todos os lances. Tá batendo no peito agora, reclamando com o quarto árbitro por aqui. Ficou muito na reclamação, Mateuzinho, mas é bola em jogo para o Juventude. A bola volta, ficou na reclamação, Mateuzinho, porque Marco Pinto marcou falta. A bola volta no toque para contigo no setor intermediário, mas que erro do Cipriano, hein? Que coisa, o tempo não para, Bandeirantes marca. 7 minutos de bola rolando para você conferir etapa, primeira de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você, Juventude 0, Corinthians também 0, na Bandeirantes é você. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses, gol do Criciúma pela Série B. 2-1 agora para o Atlético Paranaense, mais tarde tem Paysandu e Vila Nova. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes. Valeu, Miliose. Domínio do campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina, tenta descer novamente. O time do Corinthians vem para o toque de bola com Bidon. Bidon domina pelo campo de defesa. Arma a jogada curtinha com José Martins. Ronaldo Pretzel e o jogo. Olha, o jogo bem aberto, bem franco, com 8 minutos e 2 erros. Um de cada lado, né? O Gabriel Tagliari sozinho, roubando a bola do Ranieri. Olha o Timão! Ganhou boa bola, cruzamento na boca do gol, Yuri aberto, errado! Thales Magno poderia partir para bater, tem medo de fazer gol! O Thales Magno tem medo de fazer gol, incrível, que chance, perde o Corinthians. Domina Thales Magno pro time corintiano, abriu para Garro, Garro domina, abriu para Bidu. Bidu dominou pelo setor de esquerda, dentro da grande área, ele limpa, prende, vai pro toque, para tentou bater direto pro gol das mãos do goleiro. No alto, sai tranquilamente Juan Carneiro para fazer a defesa. Pois não, Pretzel. Que fase dos dois times, muito abertos os dois. Juventude com o meio de campo muito aberto e uma defesa exposta. Então o Corinthians tem tudo para marcar, porque do meio para frente é um time melhor que o Juventude. Do outro lado, o Ranieri erra e o Gabriel Tagliari perde uma chance incrível. Acho, Ronaldo, que esse jogo não termina 0-0 nesse nível aí. Não, tá com cara que pelo menos alguém vai balançar a rede aí, porque as duas equipes ainda na saída de bola eles estão errando muito. E as defesas também batendo um pouco de cabeça aí com 9 minutos. Vão se ajeitar daqui a pouco, mas a verdade é que dá a impressão pra gente aqui que o gol aí vai sair daqui a pouco. Sabrina, Valdir ligados no microfone Bandeirantes, ele e o Valves de Brito, obrigado pelo carinho da sintonia. Lelinha Lobo ligada na Bandeirantes, alô, alô, rapaziada, Matos Filho, alô, Marcos Tropardi, ligado no futebol Bandeirantes, J Bandeirantes, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abras pré-transporte as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e vem Bidon, solta para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, pinta em cima da marcação, no primeiro perde a bola, o
carro. É na volta, tenta o toque para Prazeiro, jogando novamente o time do Juventude. Abertura do comando de ataque, soltou bola pelo setor de direita, na direita, pinta a jogada novamente com o Reginaldo. Ele partiu lateral direito do time do Juventude, volta a jogada continua na intermediária para Gilberto. Recomeça para o time do Juventude no seu campo de defesa. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. A bola volta no campo de defesa para o Juventude sair jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 10 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Chegamos à metade do Brasileirão. Continua Juventude 0, Corinthians também 0, Milhose. Ulisses destacando também Série C do Brasileirão. Neste momento o Figueirense vence o Maringá por 1-0. O CSA perde para o Itabaiana por 1-0. Bandeirantes. Ô, gente, seria o frio que os caras não estão nessa pegada forte aí, hein, Ronaldo e Pretzel? Não, eu acho que não, acho que tá faltando qualidade. O Verón agora entrou sozinho pelo lado direito e chutou em cima do Bidu, né? Muitos erros de passes e na saída de bola. E disperso em campo também o Corinthians. O Corinthians está disperso em campo também, você viu bem aí, toque de bola, não está colocando o pé, está tocando e olhando para o lado. O Corinthians que vai deixando essa molezinha passar e que eles vão ver. Ainda mais na tabela aí. Porque da forma que eles estão aí, parece que estão a 10 por hora. Alô, Cícero Peixoto em Boca da Mata, ligado no microfone da Bandeirantes, domina Verão, vem para o toque para contigo no setor intermediário. Aperta, tenta descer novamente o time do Juventude, levantamento foi na boca do gol, vem para tirar. Afasta de qualquer maneira, Mateuzinho põe para a linha de fundo, escanteio esquerda para a equipe do Juventude bater. Reginaldo tá chegando por ali para cobrança desse escanteio pelo lado esquerdo de ataque do Juventude. Mateuzinho não quis pagar para ver, tava o Gabriel Talhari nas costas deles e mandou para escanteio. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, você ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor ouvinte no Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Igor Martins Fernandes está ligado no futebol Bandeirantes, forte abraço para você. Se posiciona a Dona Zilda também, um abraço para a senhora Dona Zilda. Se posiciona para a cobrança novamente no campo de ataque, lá em Paysandu, no Paraná. Vem para o jogo o time do Juventude, levantamento à frente, subiu de cabeça, tirou dali, Gustavo Henrique Kika. A bola volta com Juventude, o toque de para frente, aperta o Juventude para ser o jogando, domina pelo setor de esquerda do campo de ataque para foi solta para a ponta, perto do Juventude, levantamento vem para o comando de ataque, tenta o toque para pelo setor de direita, na direita prende o Lúcio, curto prende o Reginaldo, pede a jogada para a volta, curtiga no setor intermediário, Verão se movimenta, pede, a abertura vem pelo seu campo de defesa, domina novamente o time do Juventude com Hermes prende o Lúcio, tenta o toque para Sansá, jogando pelo direito do campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda, o Davi tá ligado na Bandeirantes no Rio Grande do Sul, a bola volta no toque de bola, Zenido Alves Brito também curtindo o Sonsaço, Bandeirantes Ivo Lima, lançamento à frente, tenta descer o time do Juventude, vem Bidu para marcação, bola bate nas costas dele, vem para tirar Bidu, ele tira para Ranieri domina, dá o drible da meia-lua, domínio do campo de ataque, Thales Magno recolhe para o time do Corinthians, parte, acabou dominada, tentou soltar, frente, soltou errado pro carro, era pro Ranieri na esquerda que passava livre de marcação, Luiz Gustavo Santos curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a bola volta, campo de defesa para ser jogando novamente o time do Juventude, para você ligado no microfone Bandeirantes, recolhe no campo de retaguarda, sai jogando 13 minutos de bola rolando, 0 Juventude, 0 Corinthians, é o primeiro tempo de jogo, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola novamente o Juventude, lançamento à frente no campo de ataque para ninguém, tranquilo, André Ramalho protege para ser jogando para o time corintiano, ele abre a jogada, solta para Mateuzinho domina para o time do Corinthians, vai voltar com André Ramalho, já prende o lance no seu campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians, para você ligado no microfone Bandeirantes, domina no campo de defesa o timão para ser jogando, 13 minutos e 30, 0-0, Juventude e Corinthians no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, domínio do campo de defesa, recolhe o time corintiano, tenta ser jogando com o Mateuzinho, ele faz o break na marcação, tenta o toque de bola, solta, Coutinho abriu no meio, Hugo Souza domina, recolhe pelo comando de ataque, vai pro fim, tenta o toque de bola, Coutinho novamente, Viçoso, Thiago Cabral ligado, também ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, recolhe no campo de ataque, domina o time do Corinthians, campo de defesa, abertura vem à frente no toque de bola de Gustavo Henrique, lançou à frente de forma errada, vem para ganhar a jogada, Thales Magno ganha pro time corintiano, Giru tentou soltar na direita no campo de ataque, é para Mateuzinho, dominou, partiu na direita, vem cruzamento no boca do gol, tentou buscar o Yuri Alberto, mergulha para tirar o zagueiro de qualquer maneira, Cipriano, ele põe para a linha de fundo, escanteio pro Corinthians, bater na direita, Michele Silva. Porque quem clareou toda a jogada foi o Thales Magno lá no meio de campo, recuando bastante o atacante do Corinthians, abriu no Mateuzinho, que teve todo o campo para correr, no cruzamento procurando o Yuri Alberto, antes dele Cipriano, escanteio pro Timão.
Em Araraquara, Valdir Carvalho ligado no microfone Bandeirantes, escanteio para o time do Corinthians bater. Garro vem para a cobrança, levanta as duas mãos, vem levantamento para dentro da grande área, o árbitro para a confusão ali entre o Jadson, que faz 200 jogos pelo Juventude, e também o André Ramalho. É bola no campo de ataque, partiu para a bola, levantamento no Garro fechado para o Olímpico, dá o tapa na bola, Juan Carneiro, goleiro. A bola voltou para Garro, agora sim cruzou, levantou na segunda trave, subiu, o zagueiro cortou, tirou de cabeça, a bola volta para José Martins. Ele tenta o toque de bola, abriu o compasso, bateu pro gol, desvia na marcação. Ranieri vai pra cima, aperta o time do Corinthians, vem pra ganhar Garra, jogada pelo setor de direita, perde o lance, domina na velocidade, Mandoca domina do campo de ataque, vai pra vinda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta novamente o time do Juventude, lançamento na direita para Reginaldo recorde para a equipe do Juventude, ele desce pelo comando de ataque, vai pra finta, solta, jogada contigo na intermediária, Gilberto pediu bola pra ele, cruzamento vem na direita do campo de ataque, levantou no gol, vem Bidu de cabeça, ele põe pra fora, escanteio direita para a equipe do Juventude bater. É o Juventude que estava chegando por ali no contra-ataque, depois do Mandaca ganhar essa bola do Garro lá no ataque do Corinthians, contra-ataque do Juventude, rendeu um escanteio, o Bidu tirou o escanteio pelo lado direito de ataque do Juventude. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do Juventude, bater pelo setor de esquerda, que abre ataque, vem levantamento para dentro da grande área, para você ligado no futebol da Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança de escanteio, Hermes. Ele vem para bater escanteio para o time do Juventude. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Hermes para a cobrança. Reginaldo está à frente da bola. Hermes está fora do campo para bater escanteio. É escanteio no campo de ataque. Escanteio cobrado para Reginaldo. Reginaldo volta para Hermes, vem a bola, vem a marcação, a bola foi junta, frente Yuri Alberto protege e ganha. Tiro de meta pro Corinthians bater. Ficou fácil ali pro Yuri Alberto, só protegeu contra o Jadson. Agora o volante do Juventude tá caído, tá ali insistindo que pode ter sofrido uma falta do camisa 9 do Timão, mas me pareceu que o Yuri Alberto só protegeu, mas ainda tá caído o Jadson. Foi nada. Protegeu nada. Lance normal. Futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 17 minutos de bola rolando, 17. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Corinthians vai empatando 0, Juventude 0, Corinthians em Caxias do Sul. Alô, alô! Oh! Miliose. Ulisses, segunda-feira também de Copa Paulista. O Guarani está vencendo São Bento, placar de 1-0. Oeste e São José estão empatando 1-1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtiu o som Bandeirantes. Diz que obra é jogo duro, mas contigo e na obra dá tudo certo. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente. O time do Corinthians não consegue. A bola volta contigo no campo de defesa. Recolhe a jogada, vai para o levantamento à frente, aperta na marcação, tenta o toque de cabeça, afastou o Ramalho, tocou para fora, põe para fora, é lateral. É lateral para o time do Juventude, bater pelo setor de esquerda. Raimundo Oliveira tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado. Simão Dias, Sergipe, curtindo o som da Bandeirantes. Hugo Santos também, Gil Rocha, só da Bandeirantes, torcedor brasileiro, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário, Ponte Nova, Minas Gerais, só da Bandeirantes também. Obrigado, rapaziada de Ponte Nova, Minas Gerais, ligados no microfone da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tem lateral o time do Juventude, lateral pro time do Juventude cobrar. E aí tá parado o jogo, marcado lateral pro Juventude bater o último toque na bola, foi falta, né? Do Mateuzinho, falta. Não foi, né? Ele tá dando lateral, mas foi falta, né? Foi falta ali do Mateuzinho, até os jogadores do Juventude ficaram muito na bronca. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de ataque, tenta descer o time do Juventude, lançamento às costas da marcação do Bidu, tentou o domínio, pegou o Hugo, largou, pega o goleiro do Corinthians. Na tentativa de finalização do Gabriel Veron por ali, ingressando do lado direito para dentro, tentou a finalização, acabou que o Hugo Souza tinha a bola dominada, acho que ele foi até chutado, mas tá tudo bem com o goleiro do Corinthians, segue 0-0.
no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pela carinho da sua sintonia, você ligado no futebol Bandeirantes, estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua, amortecedor Gage Nakata, pode contar, torcedor brasileiro, do meio do campo de defesa, tenta o toque de bola, Thiago Cabral, tá ligado na Bandeirantes, Ronaldo Barbosa também curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado Maria Isabel, ligada no futebol Bandeirantes em Aracaju, Sergipe, a bola volta no toque de bola só da Bandeirantes no Brasil inteiro, comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer do campo de defesa, a abertura vem para Ranieri, ele prende o lance pelo setor de esquerda, volta a jogada para Gustavo Henrique domina para o time corintiano, solta a jogada curta pelo meio de campo, recolhe novamente Martínez, ele tenta o levantamento, José Martínez, boa bola para o toque para Coutinho de primeiro, domínio do campo de ataque, Bidon tentou partir, ele vem para a finta, faz o giro, tenta o toque de bola, toma falta, o árbitro manda seguir, dá vantagem para o time do Corinthians que tenta descer o Coutinho com José Martínez, ele abriu pelo setor de ponta para Bidu, escorregou, levantou, ganhou a jogada, Bidu cruzou na boca do gol, somente Thales Magno entrava o cruzamento errado, a bola volta no toque de bola, tenta descer, Aniele vem para a marcação, aperta no campo de defesa, vem para o toque de bola novamente, o time do Juventude, abertura para Reginaldo, ele partiu pela direita do campo de ataque, Ranieri na sua marcação, vem para fazer a falta, tá parado o jogo, marcada a falta do Ranieri em cima do Reginaldo, pela direita para o Juventude bater. E não tinha muito para onde correr o Reginaldo, mas mesmo assim o Ranieri parou o jogador de Juventude com falta, a falta já cobrada pelo Ju. Você ligado no futebol Bandeirantes, o Paulo Guedes curtindo o futebol da Bandeirantes, Praia de Boiçucanga. Ligado na Bandeirantes, torcendo pro Timão Grande, Reginaldo. A bola volta no toque de bola, Paulo Guedes também curtindo o som da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola com o time do Juventude que sai jogando no campo de defesa. Lançamento vem à frente no comando de ataque, subiu de cabeça, afasta a zaga do time corintiano. Bola volta para Bidu, Bidu para André Ramalho já prende no campo de defesa. Nossa senhora. Ele meteu a bola para a linha de lado ao invés de bater lá para frente. Não entendi o André Ramalho agora, hein? E eu acho que nem os companheiros dele entenderam ele, viu, Ulisses? Porque ele tentou ali um passe, mas não tinha ninguém para onde ele estava passando a bola, direto para a lateral. Segue Juventude no ataque. No futebol da Bandeirantes, para você, obrigado, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Ibiraci, Minas Gerais, um abraço para o Elcio Antônio Andrade, ligado na Bandeirantes, continua para você, primeiro tempo de jogo, jogados 21 de 0 para a equipe do Juventude, 0 para o time do Corinthians, na Bandeirantes é você, Miliose. E tem gol no Campeonato Brasileiro da Série B, Ulisses. Criciúma empata com o Atlético Paranaense. Agora 2-2 em Santa Catarina. É falta pro Timão bater do campo de defesa. Atílio Jorge ligado no futebol da Bandeirantes, torcendo pro Timão. Análise e opinião Bandeirantes de 0, Juventude 0, Corinthians 22 jogados. Fala, Pretzel, fala, Ronaldo. Olha, um jogo fraco tecnicamente. Os dois times, é claro, com boas marcações. Mas na hora de passar a bola, na hora de criar alguma coisa, o sistema das duas equipes é bem falho. A bola não passa no meio do campo. Tem o Garro no Corinthians que não recebe uma bola. O Juventude está com 3 atacantes, só o Mandaca como meia que também não consegue tocar na bola, Ronaldo. Então 0-0 até agora, bem fraquinho na parte técnica. E o Ramalho louco para tocar a bola para dentro do gol, né? Eles estão brincando na defesa para chamar o time do Juventude, mas a verdade é que estão chamando o time sem ter velocidade, precisão. Então até que ele meteu a bola para fora. Quer dizer, eles estão numa vontade que eu vou te falar, deve estar muito frio mesmo. Alô, Léo Maroto, rapaziada do Asis da 17 Futebol Clube, curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, obrigado, Wesley também, Efigênio ligado na Bandeirantes, boa noite, Bruno Souza Marins, o Wesley Efigênio, você conhece? Manda um abraço pra ele. Escanteio, Timão. Escanteio para o Corinthians bater. Garro levanta a mão direita. Vem jogada ensaiada para o time do Corinthians. Garro para bater. Escanteio para o Corinthians. 0-0, Juventude e Corinthians. Garro na bola, perna direita. Bateu, chuveirou na boca do gol. Toque de cabeça do Hanani em cima do zagueiro. Em cima do Roberto. A bola vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Juventude bater. É só o tiro de meta por ali na cobrança de escanteio do Corinthians. Acabou no cabeceio que desviou no Yuri Alberto, mas para fora não tinha ali a opção de cabecear para o gol, camisa 9 do Corinthians.
No futebol da Bandeirantes, domina o time do Corinthians, tenta ser jogando com Ranieri, ele prende a jogada contigo no campo de defesa, está jogando com André Ramalho. André Ramalho domina para o Corinthians e sai para o jogo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de até R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio. vw.com.br, consulte condições. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Corinthians. Lair Jackson em Mossoró, no Rio Grande do Norte, ligado na Bandeirantes, vem para o toque de bola, domina novamente o time do Corinthians. Salles Magno, ele dominou, escapou do primeiro, cortou para o meio, adiantou demais e na sequência ainda fez a falta. Fez a falta ali o atacante do Corinthians. Tava com uma tentativa de ataque por ali, progredindo com a bola aos trancos e barrancos. Acabou perdendo a bola e ainda assim fazendo a falta, cometeu a falta no campo de ataque do Timão. Apesar da falta, é o único cara que está tentando pegar a bola e tentando romper a linha de defesa do Juventude, Thales Magno, que tecnicamente não tem ido bem, mas é o único cara que está tentando entrar na área para chutar no gol. Muito pouco para o lado do Corinthians. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor ouvinte do Brasil, domínio do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo novamente no campo de defesa, domínio o time do Juventude para ser jogando bem, Juan Carneiro, ele vai repor a bola em jogo, você está curtindo o som da Bandeirantes, alô, Chido Cassarini, ligado na Bandeirantes, a bola volta no toque de bola, perto o time do Corinthians, Mateuzinho vem, ganha, mas põe para fora, em lateral para o time do Juventude, bater pela esquerda, campo de ataque, manual para o time do Juventude bater, Kleber Brando, curtindo o som da Bandeirantes, Bruno Gabriel também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, domínio o time do Juventude, lançamento no meio, Hugo saiu, defesaça do Hugo! Nos pés do Verón, arrojado o goleiro do Corinthians, domina o time do Juventude, cruzamento na grande área, subiu, mandaca de cabeça, pega no alto, Hugo faz a defesa. E quando toda a defesa do Corinthians parou, Hugo estava lá atento para evitar o gol do Juventude aqui no estádio Alfredo Jaconi. Gabriel Verón tentou a finalização, antes dele chegou primeiro o goleirão do Timão. Você curtindo o sonsaço na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte no Brasil, domínio do campo da retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente, domínio do campo de ataque, o time do Corinthians tenta descer pelo setor de esquerda, vem pro break, prende a jogada contigo, o time corintiano, a abertura vem com Martins já prende o lance no seu campo de defesa, você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Francisco Oliveira ligado no Iapoque, curtindo o som da Bandeirantes, é do Iapoque ao Suíça da Bandeirantes, vem comigo, torcedor, vem Timão, recorde no campo de ataque, aperta Bidon, tenta ganhar o lance no bate, rebate, a bola volta com o time do Juventude, recolheu novamente Mandaca prende o lance, vai para finta, arrojada de prato, abertura vem pelo comando de ataque, Bidon vem para marcação em slow motion, domina pelo setor de esquerda, vem cruzamento na grande área, Ramalho tentou tirar, a bola volta com o time do Juventude, tenta o toque de bola, vai para cima, apertou o cruzamento, vem do Hermes na boca do gol, toque de cabeça! Gol! Numa bobeira da zaga do Corinthians, cruzamento saiu e subiu livre de marcação, Gabriel Tagliari, livre de marcação, ele subiu para meter no fundo da rede no cruzamento do Hermes que vem na esquerda, nas costas do jogador corintiano Ranieri, o Juventude faz 1-0 no Timão, gol emoção maior do futebol e essa emoção, Gabriel Tagliari que você proporciona a torcida do Juventude, o detalhe do gol é todo seu, diz aí, Michele Silva. Porque a primeira tentativa do Juventude no lance foi frustrada, mas depois o Ramalho tentou tirar, parou a bola no ataque, manteve o Juventude vivo lá na frente, dentro da área do Hugo Souza, e no cruzamento do Marcelo Hermes, um testaço do Gabriel Tagliari para mandar para o fundo da rede. Agora o Ramalho pega a garrafinha d'água, joga no chão, sabe que falhou no lance. 1-0 para o Juventude, Ulisses. E aí, Prétio, Ronaldo! O Ronaldo, a gente comentava aqui com o Capelani, que vai fazer um intervalo, o Corinthians está louco para tomar um gol. Não tirava a bola de trás, só esses passinhos para o lado e para o outro. O Ramalho, ao invés de dar um bico na bola, foi dominar, ajeitou a bola para o Mandaca. E aí o cruzamento do Marcelo Hermes, que é bom jogador, na cabeça do Tagliari, que abre o placar 1-0. Ei, Ronaldo, tava louquinho para tomar um gol, Corinthians.
Tava, e o Bidon agora acha que ele sempre consegue fazer gol de fora da área, deu um chutão para isolar. O Corinthians estava pedindo para tomar esse gol, a verdade é essa, ainda mais no setor defensivo, essa bola não estava saindo com qualidade, eles estavam enrolando, tocando de ladinho, o próprio Ramalho, que foi nas costas dele que saiu o gol agora, a verdade é que ele vai para dentro da área, tenta cortar a bola e faz o passe. Então é isso aí, o time do Corinthians é impressionante. Quando entra com vontade é um time, agora quando entra sem vontade é isso aí, ó, com quase 30 minutos, 1-0 pro adversário. Numa nhaca danada, né, o time corintiano. Não, é brincadeira. Você ligado no futebol Palmeirense, não, é um negócio de louco, né? É outro time, né? Impressionante, né? Agora vai ter que acordar pro jogo. Tem condição de virar o jogo ou vai ter que mudar a atitude, postura, né, Pretzel, né, Ronaldo? Tem, mas eu olho pro banco aqui, não tem ninguém no banco, hein? Ninguém. Tem o Romero, né, que não tem sido muito utilizado, não faz gol há um tempão, mas é um jogador que pode, pelo menos, dar um pouquinho mais de sangue pro time do meio pra frente. O Yuri Alberto, hein? Tu não falou no nome dele. Impressionante o Yuri Alberto hoje, sem a bola chegar no centroavante corintiano. Hoje eles estão fazendo um favor pra torcida corintiana, eles estão no campo, eles estão fazendo um favor hoje. Tá parado o jogo, marcado lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona pro toque de bola, o time corintiano está jogando contigo na intermediária, novamente Gustavo Henrique, prende o lance, abriu para André Ramalho domina do campo de defesa, deu para Hugo, recolhe no campo de ataque, deu para André Ramalho de primeira para Bidon domina para o time do Corinthians, ameaça o toque do Nato de um lado, parte para o outro, já domina do comando de ataque para André Ramalho de calcanhar, tentou soltar para Bidon, erra o passe de bola, a bola volta novamente para Mandoca domina, soltou para Verón recolhe para o time do Juventude, tenta descer do comando de ataque, escorregou, Verón se levanta, ele vem para o toque de bola, abre a jogada para o setor de direita, levantamento à frente, domina o time do Juventude, já prende o lance Uri, ele prende curtinho o Gilberto domina, gira, só toque de bola para Reginaldo que está jogando, Reginaldo prende na zaga, central para Abder domina pelo seu campo de defesa, ele arma a jogada no comando de ataque, tenta ser jogando, e aí tá parado o jogo, tá marcado, bola para o Corinthians, bater tiro de meta no campo de defesa, na Bandeirantes quem fala é você, pois não, Miliose. O Ulisses Atlético Paranaense vencia por 2-0, acabou de sair o 3-2 do Criciúma, virada, Matheus Trindade tá vencendo o Tigre na Série B. Você ligado na Bandeirantes, o intervalo do jogo vai ser deprimente. Se houver, e fica caindo o Verón, se houver, né? Michele Silva. Ulisses, está caído o Verón, vai receber atendimento médico, mas quero chamar atenção para o André Ramalho. Tá passando mais tempo com a cabeça baixa, olhando para o chão, do que olhando para cima, do que com a cabeça levantada, tá? Sentiu muito esse gol do Corinthians, o zagueiro camisa 5 do Timão. Aliás, e aí, gol do Ronaldo, Juventude, e aí, perdão. Pretzel? Gol do Juventude. E aí é o seguinte, fica esse lance do Verón, tô revendo aqui, ó, Matheus Bidu defensivamente é um jogador muito deficiente, né? É bom com a bola no pé para atacar, mas ao mesmo tempo na dividida com o Verón levou a pior, mas não dá para dizer que foi um lance grave. Juventude ataca pelas pontas porque os dois laterais hoje não estão legais. O Mateuzinho está melhor no apoio, por incrível que pareça, do que na marcação. E do lado esquerdo o Bidu também não consegue conter o ímpeto ofensivo do Juventude. Agora o Dorival conversa com os jogadores, Ronaldo, mas o jogo até agora por parte do time do Corinthians é um jogo muito fraco. Eu acho que ele também tá meio receoso de dar uma dura na turma, uma chamada. O Dorival é aquele cara, né, que gosta de passar a mão na cabeça do jogador e tal. Mas hoje aí ele precisava acordar essa turma aí, porque o gol saiu porque o Corinthians estava pedindo para tomar o gol. Agora, quando toma o gol, você fala, bom, agora o Corinthians vai reagir. E não, até agora não. Vamos ver se a atitude será outra, né, no segundo tempo, porque o jogo pro Corinthians parece que eles não querem. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. E aí, confusão armada, o Jadson batendo boca agora com o Martínez. E a confusão tá armada aí. Agora sobrou braço para todo lado, viu, Ulisses? Mas inicialmente foi Carrijo Martínez e também o Jadson se estranhando por ali. O Tagliari foi cobrar o jogador do Corinthians. O Martínez acabou jogando um braço ali para cima do Tagliari, pintou cartão pro Martínez e para o Tagliari também. Então os dois amarelados, um jogador do Corinthians e um jogador do Juventude, Tagliari e Martínez amarelados. Será que aconteceu alguma coisa no Corinthians, cara?
Hein? Que coisa impressionante, né? Não, o Martínez é o justiceiro da bola, né? Ele briga com todo mundo, briga até com os companheiros. Então o cartão foi bem aplicado. E não era o Taliari que tinha brigado com ele, era o Jadson, mas o árbitro deu pro Taliari depois no segundo lance, na segunda briga. Torcer pela essa briga, eles acordarem pro futebol, né? Pelo menos ter mais garra. Vamos lá, vamos pra cima dos caras, pá, aquela coisa. Tomamos um gol. Vamos ver se inverte aí o jogo, porque vou te falar, mesmo depois do gol, estão tocando a bola pro Hugo. Aí é brincadeira. É o futebol da Bandeirantes. Marcos Falopa também está curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Do meio do campo de defesa brasileiro jogando. Obrigado. Você ligado. Grande Bernardo Cantor curtindo o som da Bandeirantes. E o Corinthians ia bater lateral e o jogador do Juventude meteu a bola para dentro da área e vai tomar amarelo o Cipriano, hein? Não vi se subiu o amarelo pra ele, viu, Ulisses? Subiu. Até vou Subiu, ficar sim, subiu. dependendo. Perfeito. Subiu. Tá, então tá amarelado o Tomou Cipriano, amarelo, mas sim. não tava pendurado o terceiro amarelo do jogo. Obrigado, amigos. A bola volta no toque. Imagina. Tamo junto, Michele Silva. Domínio do campo de ataque. Tenta descer o time do Corinthians. Abertura para Garro. Toma falta. O árbitro para. Marca falta para o time do Corinthians bater. É pela esquerda, campo de ataque. Timão quer o gol de empate. Domínio do campo de ataque. Vem pro toque de bola o time do Corinthians. Josué Maciel ligado. Gorete Sesma. Curtindo o som da Bandeirantes. Domina novamente o time do Corinthians. Tenta ser jogando. Recolhe no toque de bola com o time Guilherme. Ele vem pro toque de bola. Gustavo Henrique prende o lance. André Ramalho abre a jogada pelo setor de esquerda. Vem pro toque o time do Corinthians. Martínez tentou o toque de bola, a bola vai para fora. Tira o zagueirão, vem para tirar a bola, volta em lateral para o time do Corinthians bater. Lateral com a prata para volta do toque de bola, Coutinho para Garro domina no campo de defesa. Ele prende o lance, balança em frente ao marcador de 3 dedos. Abre a jogada para André Ramalho. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. E domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola, recolhe Coutinho novamente. Garro de primeira para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, abriu para Mateuzinho pela direita do campo de ataque. Mateuzinho domina, cruzou, levantou, na boca do gol, zagueirão vem, corta, tira, a bola volta para Ranieri, prendeu para Bidon, passe errado para Bidon. Mateuzinho aperta, tenta recuperar a jogada, não consegue, bom drible do Mandaca. Mandaca sai jogando na moral, Mateuzinho vem por baixo e põe para fora. Lateral para o time do Juventude bater na esquerda, campo de defesa. Chegou mais inteiro que o Taliari, que o Mandaca por ali também. Tinha o Taliari como opção o jogador do Juventude, mais inteiro do que eles. Mateuzinho deu um carrinho e mandou para lateral para o Juventude. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Corinthians que tenta ser para o jogo. Você é empresário e pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O Andrei está curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Aqui parado o jogo, falta para o time do Corinthians bater já no campo de defesa que está jogando com Garro. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já e vem pro jogo o time do Corinthians, levantamento à frente. Vou dizer pra você, hein? Tentou o Yuri aí, que momento do Yuri, hein? Bateu mal pro gol demais. Lembrando os momentos ruins do Yuri com a camisa do Corinthians, né? Não esteve bem nessa finalização, mandou muito longe, sem nenhum perigo de gol, sem nenhuma possibilidade de marcar por aqui o Corinthians nessa tentativa de ataque com o Yuri 37 Alberto. do primeiro tempo, Ulisses, o primeiro chute a gol do Corinthians. Quer dizer, a primeira finalização. Nossa, a gol pouco, nem né? foi. A gol nem foi, né? Diz que a obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. E vem Verón pro time do Juventude, bateu pro gol. Gol! E domina o time do Corinthians, tenta ser jogando com Bidu. Bidu já prende para Bidon. Bidon recolhe para o time do Corinthians pelo campo dele. Fica sem opção ataque. Ele prefere voltar a jogada para André Ramalho. André Ramalho domina no campo de defesa e sai jogando. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio? Ganhe bônus de até R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. Tentou descer o Corinthians, Martínez atingido. Que chegada, hein, do Gilberto. Chegou atrasado por ali, ficou pedindo desculpas depois, tá caído, mas tomou cartão amarelo, camisa 9 do Juventude, tá caído também o Martínez, sentindo bastante essa chegada do centroavante do jogo.
Peças para o carro, moto, caminhão é Nakata, sabe por quê? Porque a marca líder em suspensão pode contar, é Nakata. Você ligado no futebol Bandeirantes, Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É falta para o time do Corinthians que tenta descer para o setor de esquerda com o carro, o árbitro manda voltar para a cobrança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. É falta para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança de falta, vem para o toque de bola, Gustavo Henrique para o time corintiano. Você está na Bandeirantes, Bandeirantes com você. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. A bola volta com o time do Corinthians, 1-0 para o time do Juventude. Abertura pelo comando de ataque na velocidade do Yuri Alberto. Ele vem para o break, fica sem opção de jogo à frente, prefere voltar a jogada para o toque, Coutinho de Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, gira a jogada para André Ramalho, que está chegando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Aperta Ranieri, vem para tocar da bola, afasta o perigo, mas o árbitro para. Marcou a falta do Ranieri. Marcou o lateral por ali, viu, Ulisses? Lateral somente. Mas se Deixa for eu ver lateral, quem é que vai é para cobrança. Não, porque a não, bola ele marcou bateu para em o cima do Juventude. Aliás, falta. Agora estava indo por ali o Reginaldo, mas ele deu a falta do Ranieri ali em cima do jogador do Juventude. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer o Juventude, pressiona o time do Corinthians. A saída de bola, a bola volta no comando de ataque, tenta o toque de bola, Mandaca vai para a finta, ganha lateral para a equipe do Juventude, bater do seu campo de defesa. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Yuri Alberto ganhou, não se soltou para Garro domina para o time do Corinthians, faz o giro, ele parte em velocidade, perde o lance, vem para ganhar Bidu recuperou, tem Bidon aberto, empurrou para Mateuzinho, pela direita do campo de ataque, já desce Mateuzinho, faz o break, volta a jogar para Martins prende, tem Garro aberto pela esquerda, ele gira na direita para Bidon prende para o time do Corinthians, ameaça o cruzamento, levantou na boca do gol, nas mãos do goleiro Juan Carneiro, que sai para fazer a defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Repito para você, 41 jogados, primeiro tempo de jogo. O placar da Bandeirantes aponta. Corinthians 0-1 para o Juventude, Juventude 0. Corinthians, Mateuzinho dominou para o time do Corinthians. Nossa Senhora. Foi bater pro gol de perna esquerda. Ele já não consegue cruzar de direita. Ele foi bater de perna esquerda. Mas o que é isso, Mateuzinho? Ô Luiz Eide Martins no Japão, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Repito, 41 e 30 jogados, 1 Juventude, 0 Corinthians. Bruno Milhozzi. Ulisses, Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma segue vencendo o Atlético Paranaense. Placar de 3-2 de virada. Às 9h30, o Paysandu encara a equipe do Vila Nova. É o futebol da Bandeirantes para você. Motopeças de qualidade, a Nakata, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças. Nakata, pode contar. Aqui está parado o jogo, falta para o time do Corinthians bater pela direita no campo de defesa. Falta para o time corintiano cobrar. Corinthians tem que buscar esse empate no primeiro tempo, hein? Ô Pretzel, ô Ronaldo. Desse jeito, a bola, o Garro começou bem os 10 primeiros minutos, depois não recebeu mais nenhuma bola. O Yuri Alberto teve a finalização aos 37, também estava meio que fora do jogo, a bola não chegava. O time do Corinthians extremamente previsível. E o Juventude, sem forçar muito, fez o gol e chegou outra vez com muito perigo, Ronaldo. E agora acendeu o sinal de alerta do Juventude, que eles estão marcando firme, não estão dando espaço. Quer dizer, vai complicando ainda mais a vida do sonolento Corinthians, viu, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio. vw.com.br, consulte condições. Tá parado o jogo, falta para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa e sair para o jogo. É falta para o Timão cobrar do seu campo de defesa. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, o time do Corinthians, lançamento bem para o Yuri Alberto. Ele tenta chegar, a bola falhou, o zagueiro voltou para o Yuri Alberto, tentou dominar, um toque na mão! A bola bate no braço do zagueiro do time do Juventude, Yuri Alberto fica pedindo pênalti, o árbitro manda seguir.
Mandou seguir o Lucas Casagrande, tá ali o camisa 9 do Corinthians justificando. O árbitro fez sinal de que pode ter pegado na coxa primeiro do jogador do Pegou Juventude. Já mandou cobrar lateral. Já mandou cobrar. Lance parecido com o do Palmeiras, não, se eu estou errado aqui, Preto e Ronaldo. Certo. A impressão é que foi pênalti, sem dúvida. A bola, ele abre o braço e a bola pega na mão. Não, e hoje ainda mas falei no muito programa. rápido o lance, né, Ronaldo? Na câmera é muito rápido o lance. Não, mas a vontade de dar pênalti depende do critério do juiz, né? Ontem ele tinha vontade, hoje eles estão sem vontade. Mas, Ulisses, como é que pode, a né? rapidez com que passou a imagem também, podia dar uma segurada. Daqui a pouco vamos ver se... Como o VAR não chamou, a gente não vai ter o VAR trazendo a imagem. Cara, acho que bateu de cheio Olha, se na mão do demorou, acho que não demorou 10 segundos, tá? Foi muito rápido. Sim. Quem que é o VAR? É o Gilberto Castro. Isso, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Se posiciona para a cobrança de falta. O time do Corinthians vem carro para a cobrança. Se posiciona, bater falta pelo setor de esquerda. Falta para o time do Corinthians bater pela esquerda. Carro partiu para correu, bateu, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar Mandaca. Ele tira para a volta com o time do Corinthians que tem lateral. Lateral para o Corinthians bater pela direita no campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. E agora desentendimento novamente. Jogadores ameaçando se agredir o Raniel ali com o jogador do time do Juventude. Marcelo Hermes e Raniel, dessa vez os dois na treta. O Jadson abriu a caixa de ferramenta também, viu? Ele tá batendo no meio, ele tá batendo na lateral. Ele tá fazendo um rodízio só de zona do jogo onde ele tá, mas onde ele vai, ele bate. A bola volta com o André Ramalho, vem para o toque de para mais 3 minutos, vamos a 48, você viu o toque de 45, obrigado, Michele Silva. A bola volta com o time do Corinthians, já prendeu nesse curtinho, recorde novamente o toque de bola, o time do Corinthians, abre a jogada na zaga central, Gustavo Henrique prendeu, ele lança a jogada, buscou para Mateuzinho, tentou toque de cabeça, perde a bola volta para esse jogador, domina Mandaca prende o lance, ele dita o jogo, vem para o toque de bola, aperta o time do Juventude, tenta descer, ganha o time do Corinthians, Bidon não tem opção de jogo na esquerda, vai aparecer Bidu agora, lançou para Bidu pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina para o time do Corinthians, vem para cima o time corintiano, apertou 1-0 para o time do Juventude, abertura do meio de campo, recomeça novamente o time do Corinthians, já tenta ser jogando pelo setor de direita no campo de ataque, abertura para Garro domina, cruza, levantou para o Yuri Alberto, tentou o toque de cabeça, afastou, o juizão deu falta do Yuri Alberto. Aparentemente tá parado até o jogo, por conta Gilberto do choque caído? de cabeça. Isso, ele tá caído já tem um tempo, mas o juiz mandou o jogo correr, tá? Ele não quis parar o jogo, faz tempo que o Gilberto tá caído ali, sentindo principalmente a virilha, me parece ser, a coxa esquerda também. Tá mancando o camisa 9, mas já levantou, parou o lance ali pro choque de cabeça, vai ter reposição de bola em favor do Juventude. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho, João Paulo Capelanes vem de cabeça inchada para comandar o intervalo. Bandeirantes para você, se posiciona no campo de ataque. Mas de cabeça inchada, quem tá mesmo é o torcedor de São Paulo, né? Porque o Atlético estava vencendo 2-0 e tomou de 3-2 do Criciúma. É isso, Minhose? Ou não acabou o jogo ainda? Acabou de sair o gol, Ulisses. 4-2 para a equipe do Criciúma. 4-2 para o Criciúma de virada. Que maravilha! Que eu vi o grito aí no fundo. Que maravilha. Imagina o torcedor de São Paulo que foi desclassificado por esse time, né? Verdade, nesse ritmo o Atlético não sobe. E vem pro jogo, domínio do campo de retaguarda, vai tentar um toque de bola contigo no setor intermediário, o time do Corinthians. A abertura vem pelo setor de direita para Mateuzinho domina a jogada, ameaça o levantamento à frente, ganha lateral. Tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o time corintiano bater pelo setor de direita. Você ligado no futebol da Bandeirantes, sai jogando o time do Corinthians, 47-30. Recorde no campo de defesa, Bidon prende o lance, já domina para o time corintiano. Já tenta descer do campo de ataque, faz o break em cima da marcação, abriu para André Ramalho em slow motion, toca o Corinthians, bola. Abertura no toque de bola de Bidu lança completamente errado, lance bola de graça com o time do Juventude, que tenta descer as costas da zaga corintiana, não consegue. Domina o Corinthians para ser jogador do campo de defesa. Vai terminar o primeiro tempo do jogo. 1-0 para o Juventude em Caxias. Você ligado na Bandeirantes. Domina o time corintiano. André Ramalho não tem para quem tocar. Ele prende o lance, vai tocar atrás. Quer ver? Recolhe a jogada. Soltou para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique para Bidu. O árbitro vai terminar o primeiro tempo. Ergue o braço. O árbitro. Fim de primeiro tempo em Caxias do Sul. Juventude, Gabriel Tagliari. 0 pro Corinthians na Bandeirantes. Quem chega é você. Alô, João Paulo Capelanes, cabeçaça inchada.
nossa, né, Ulisses? Afinal de contas, o seu Corinthians também, perdendo por enquanto 1-0 no Alfredo Jaconi. Alô, Michele Silva, 1-0 pro Ju. É 1-0 pro Juventude. Nesse momento, os jogadores do Ju são os que mais demoram aqui para deixar o gramado. Os jogadores do Corinthians saíram de maneira mais rápida. O primeiro a ingressar ali no túnel foi justamente o técnico Dorival Júnior, seguido do André Ramalho. E o Carrilho ainda tá ali conversando com algum jogador ou outro do Juventude. Teve vários desentendimentos ao longo da partida. O último deles, Mateuzinho e Mandaca. É um jogo quente para a segunda etapa, Capela. Maravilha, daqui a pouco. Tá muito frio aí, ô Michele. Aqui em São Paulo tá friaca, velho. Misericórdia. Aí como é que tá clima, tempo, situação de momento? Eu tento não bancar a curitibana, né? Que é aquela pessoa que sempre diz que tá mais frio do que em qualquer outro lugar. Mas realmente está muito frio aqui, tá? Tá a sensação térmica de 7 graus nesse momento aqui no Jaconi. Misericórdia. E me fala uma última coisa, para você se esquentar aí no Alfredo Jaconi, por exemplo, geralmente quando a gente vai nos estádios aí o pessoal dá um cafezinho, chocolate quente não, e o chocolate quente aí de baixo é bom barbaridade, que é aquele cremosão maravilhoso, dá até para comer com colher, comer mesmo, não é tomar, é comer, é mentira minha ou não? É verdade, mas aí é pra galera que tá com um orçamento um pouquinho mais largo, né, que vai pra Gramado, que aí tem uma valorização que a gente não tá podendo nesse momento. Mas recebemos aqui um kit de alimentos, né, tem cuca, tem suco de uva, da galera da Festa da Uva, né, que ocorre aqui em Caxias do Sul, então estamos bem servidos. Ah, que bom, que maravilha. Fiquei assustado aqui que eu perguntei pro Pretzel, o que é cuca? E aí você falou que é o quê? Cuca ou Pretzel? É um pão mais elaborado, certo? Mas se chama mais cuca doce. Ou cacetinho? Não, cacetinho é um pão Não, francês. isso tá confundindo totalmente as coisas. Cuca é um pão... Cuca é tipo um bolo doce isso, com farelinho doce. Assim. mais elaborado, é isso. Quando você morava em Porto Alegre, Pretzel, alguma vez você foi pra padaria, olhou pro padeiro e falou, padeiro, me dá um cacetinho? Não, eu fiz esse teste aqui na padaria do lado de casa. Aqui. E aí? Cheguei na mulher. Pois não, senhor. 7 cacetinhos. Que? Aí tinha explicado a sacanagem, né? Claro. Aí, cacetinho é pão francês. Isso aí. E aí, senhores, o Pretzel que falar que não faz frio em São Paulo tá todo agasalhado. E Ronaldo Giovanelli até com a boninha ele veio, que beleza. É um casaco bom esse aqui, né, Ronaldo? Bom, né? Agora, tá uma boa sensação térmica aqui. Não tá bom é o jogo no primeiro Não, o jogo foi horroroso, tá louco. E o que me chama a atenção também, eu não vi ainda o lance do pênalti a favor do Corinthians, você acredita? Nós temos essa dúvida até aqui. Não repetiram o lance, ninguém falou nada. É um absurdo, velho. Ontem foi uma correria para dar o pênalti pro Palmeiras, que desceu até o sorveteiro para dar o pênalti e falou pro cara do VAR, olha, foi pênalti. Então tem coisas do futebol que todo mundo acha que engana. Mas não engana ninguém, viu, Capela? Não engana foi ninguém. Pênalti para você assim? Eu gostaria de saber. Primeiro lance, não, assim. Eu gostaria de ter essa dúvida. O lance não passou de novo. Não passou. Não passou o lance. Mas você viu uma vez só, foi ou não? Então, eu não tive uma noção. Eu só vi o pessoal comemorando ali que bateu na mão dele. Agora, não posso falar pra você o que foi. É impressionante. A impressão e o juiz que dá mandou seguir, falou, não, vamos que senão eu vou ter que dar pênalti. A impressão que dá é que o Cipriano abre o braço e a bola bate no braço dele. Vamos ver se a gente consegue ver agora no intervalo e tal, né? Que eles vão mostrar os melhores lances. Mas talvez eles vão tirar também esse lance dos melhores lances. Pode ser. Ontem eu achei que a bola bateu na canela do William Machado e bateu no braço. Muita gente me desmentindo. Foi a imagem que eu vi. Né, que a bola não bate na canela, que ela bate no gramado e pega no braço do William Machado, no pênalti a favor do Palmeiras ontem. Eu não consegui ver a imagem completa ainda. Eu tive a noção que ela resvalou na canela do zagueiro do Ceará. É que não tem mais essa regra também, né? Quando bate na canela, bate na perna e sobe. Não há mais. De vez em quando tem, né? De acordo com a interpretação. Exatamente. É de acordo com a camisa, né? Pode ser também, né? Bom, em relação ao primeiro tempo, eu gostei de uma frase que você usou na primeira etapa, Ronaldo. Que os jogadores do Corinthians hoje, eles acham que estão fazendo um favor para a fiel torcida corintiana. Que dá a impressão mesmo, né? O Corinthians com força máxima parece que escolhe jogo. Esse jogo eu vou correr, esse aqui eu vou andar, esse aqui eu vou dormir, esse aqui eu vou me entregar. Esse jogo contra o Juventude, pelo menos o primeiro tempo, os caras estavam fazendo um favor pra fiel torcida, né? Que nhaca pra jogar. E não tem um pra gritar, pra parar de tocar a bola pra trás lá com o Hugo. Não tem um cara pra chegar no meio de campo e falar, toca aqui em mim que eu vou dar um bico lá pra frente. Eles estão brincando, a gente tava falando aqui, o Pretzel até falou, ó, daqui a pouco vai tomar um gol que eles estão pedindo. Teve um lance que ele saiu jogando num tiro de meta, o Ramalho tocou a bola pra fora. Meu, isso é um descaso com quem gosta de jogar bola, velho.
Um descaso pra quem teve lá dentro e dava bico pra frente. Então manda todo mundo sair e quebra essa bola lá pra frente. E o Dorival Júnior apático no banco também. Quer dizer, irrita a gente. Pô, os caras não estão afim de jogar. Tomaram o gol, falaram, agora eles tomaram o gol. Eles erraram, tomaram o gol, agora eles vão pra frente. Aí entra esse menino, que tem que vender logo também, esse menino aí, como é que é o nome dele? Bidon. Meu pai do céu. Esse moleque, eu não sei o que ele tá fazendo no Corinthians ainda. Ele deve ter um padrinho fortíssimo lá, velho. Porque, põe pra correr, não tá com vontade. Ou deve ser milionário, ou deve ou empresário falou, segura a mão um pouquinho que eu vou colocar você lá no Real Madrid. Não vai jogar lá. Não vai jogar lá. Então, hoje, parece que eles estão fazendo um favor pra torcida. Olha, gente, ganhamos, classificamos na Copa do Brasil e hoje nós estamos aqui no Sul fazendo um favor pra vocês. O primeiro tempo foi isso. Qualquer menino que surge, né? Qualquer um que surge no meio-campo, que toca bem a bola, já vira grande jogador no Brasil. Não é bem assim, né? Então tem que tomar cuidado aí para não perder o momento de negociar o Bidon, que hoje faz um jogo absolutamente comum. Aliás, Capelanes, como o Ronaldo disse, o Corinthians teve 2 finalizações horrorosas. Uma do Yuri Alberto e outra do Mateuzinho. No scout, por exemplo, se eu fosse do scout, eu nem marcaria como finalização. Não. Eu só marcaria se fosse em direção ao gol. Aí sim, pra mim, seria finalização. Exatamente, os caras chutam na lua, certo? E marca como finalização. Então, assim, um primeiro tempo muito ruim. O Juventude teve um lance claro que o Ranieri perde a bola e o Tagliari chuta pra fora de maneira errada, podendo passar a bola pro Veron. E depois o Tagliari faz o gol aos 26 e depois perde o gol com o Veron e a defesa do Hugo Souza. O Juventude foi melhor, foi mais perigoso que o Corinthians, teve mais vontade. E aquilo que a gente disse, né? O Dorival é o rei das Copas, mas no Campeonato Brasileiro é impressionante como ele não avança com os seus times. Foi assim com o Flamengo na ocasião, até ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, mas lembra que no Brasileiro demitiram ele porque ele abandonou o Brasileiro. Tá lembrado disso? Que eu achei errado, é verdade. Mas já era campeão também, não, né? Campeão de 2 títulos. Exato. Aí mandaram ele embora. Eu achei um erro também. Eu também achei. Mas no São Paulo foi campeão dia 24 de setembro. Depois ele largou o Brasileiro. É verdade. Então é o seguinte, tem que tomar cuidado porque o Corinthians só tem 22 pontos. 8h57, o intervalo inteligente em Bandeirantes de por enquanto, Ulisses Costa narrando demais. Juventude vencendo no Alfredo Jaconi na Serra Gaúcha. Juventude 1, por enquanto, Corinthians 0. Rapidinho, no pique. Melhor em campo na primeira etapa, Ronaldo Giovanelli. Melhor em campo, primeiro tempo. Melhor em campo? É duro, né? Não. Autor do gol? Não, nem autor do gol, que também sumiu. Todo mundo sumindo aí, né? Então ninguém, o Gasparzinho, vai. O Gasparzinho. E aí, Xandão, tem algum destaque? Sabe que eu vou votar, apesar do Jadson ter sido muito combativo, eu vou votar nele, viu? Nele. Que é o cara que pegava a bola e jogava a bola pra frente, criava espaço para que o Juventude atacasse. Esse jogador, sinceramente, jogaria na dupla Grenal, viu? Não sei como é que ele tá no Juventude há um tempão, 300 jogos pelo Juventude. Jogou no Fluminense já, o Jadson, Ponte Preta, né? É o mesmo do Fluminense? É o mesmo Jadson do Fluminense, eu não tô equivocado, o Bruno Milhosa vai me confirmar aqui. E é isso que é legal, vocês só lembram do jogador quando vai jogar contra o Corinthians. Não, eu tô o lembrado cara joga dele. a vida. Eu tô lembrado dele mas eu também não lembrava. No Fluminense. Não, mas não lembrava. Ele mesmo, eu lembro e dele. É por isso que o Bragantino... Quase veio parar no Atlético Paranaense, por isso que eu lembro. Então tem time que joga a vida contra o Corinthians pra ser lembrado, e é isso aí. É isso aí. E eles não se tocam. Ganharam o jogo do importantíssimo derby e vão lá pra passear, brincar, tocar a bola pra trás e acaba tomando gol. Ainda sendo motivo de chacota, porque o Ramalho, mais uma vez, vira motivo de chacota. E tem que abrir o olho no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a tabela atualizada de classificação com Bruno Milhose. Segue em disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso em destaque depois do intervalo. Por enquanto, Rádio Bandeirantes transmite Juventude 1. Corinthians jogando nada. 0. Até já, Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Domina pelo setor de esquerda, vem cruzamento na grande área, Ramalho tentou tirar, a bola volta com o time do Juventude, tenta o toque de bola, vai pra cima, apertou o cruzamento, vem do Hermes na boca do gol, toque de cabeça! Saiu e subiu livre de marcação, Gabriel Tagliari, livre de marcação, ele subiu para meter no fundo da rede no cruzamento do Hermes que vem na esquerda, nas costas do jogador corintiano Ranieri, o Juventude faz 1-0 no Timão, gol emoção maior do futebol e essa emoção, Gabriel Tagliari que você proporciona a torcida do Juventude, o detalhe do gol é todo seu, diz aí, Michele Silva. Porque a primeira tentativa do Juventude no lance foi frustrada, mas depois o Ramalho tentou tirar, parou a bola no ataque, manteve o Juventude vivo lá na frente, dentro da área do Hugo Souza, e no cruzamento do Marcelo Hermes, um testaço do Gabriel Tagliari para mandar para o fundo da rede. Agora o Ramalho pega a garrafinha d'água, joga no chão, sabe que falhou no lance. 1-0 para o Juventude, Ulisses. 9-3, de volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho a sequência. Ulisses Costa de volta no segundo tempo de, por enquanto, Juventude 1, acredite igual. Se quiser. Juventude 1, Corinthians 0. Tem mudança aí, Michele Silva.
Corinthians igual para a segunda etapa, já o Juventude vai mudar, vai entrar o 97 Enio, daqui a pouquinho a gente completa com quem é que sai. Bom, tudo bem que o banco de reservas é fraco do Corinthians, né? Mas assim, o primeiro tempo foi horroroso, velho. E o Dorival não mexe, Ronaldo Pretzel, rapidinho. Mas eu olho pro banco também, não tem ninguém. Mas era uma tentativa do Romero, eu tiraria o Bidon e botaria o Romero. É isso. Fato novo, né? Alguma coisa. É, porque o Bidon ele tá andando em campo, tá desfilando em campo, não tá dando a marcação, não tá, ele pega a bola e toca pra trás. Agora tá todo mundo tocando a bola pro Hugo. É impressionante. É verdade. E quem não mexe também é na narração, porque ele é o melhor do Brasil e ele está de volta. Já tem apito final, Rádio Bandeirantes, mas agora é com ele. E o timão vai virar. Será? É contigo o melhor do Brasil. É você, Ulisses Costa. O difícil é estar vencendo por 2-0 contra o Criciúma e tomar 4-2 do Criciúma contra o Atlético Paranaense. Que vergonha. Apito o árbitro, a bola rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor do Brasil, Baquena. É o futebol da Bandeirantes para você. E do Mira tenta descer novamente. O time do Corinthians não consegue. Thales Magno perde o lance. A bola volta para Hugo, que faz a defesa para sair jogando no seu campo de defesa. Mexeu o time do Juventude. Saiu 9 Gilberto amarelado para a entrada do 97 Enio. A bola volta no toque de bola. Obrigado, Michele. Do meio do campo de defesa, o time do Corinthians tenta descer no campo de retaguarda. Vai para o toque de bola com o Raniel. Tava de brincadeira o Raniel, hein? Merecia amarelo pela falta que fez. Vem pro jogo, Juventude. Bola foi solta na cara do gol. A pancada vai para fora. O Mandaca, que tá dando um trabalho danado pro Corinthians, mandou para a linha de fundo. O Juventude voltou para a segunda etapa. O Corinthians parece que não. Nessa tentativa de ataque do Corinthians, não chegou nem no meio de campo. O Juventude já roubou a bola, emendou o contra-ataque, encontrou Mandaca na entrada da área. Na finalização passou pertinho, quase o segundo do Ju. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, você ligado no futebol da Bandeirantes, do meio do campo de defesa, o time do Juventude Prazeiro jogando. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta novamente o time do Juventude, vem pro toque de bola no campo de defesa. Yuri Alberto vai para cima do goleiro Juan Carneiro. Carneiro rasga, levanta a frente para o comando de ataque, a bola sai em lateral pro Corinthians bater pela esquerda, campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser a mais premiada do Brasil. Se é assim, você pode confiar. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Do meio do campo de defesa, o Corinthians volta no mesmo sistema de jogo. Ronaldo Pretzel. Não Tudo mudou. bem que tem aí 1 minuto e 50, 2 minutos de jogo. A mesma coisa, toca a bola. O André Ramalho pro Gustavo Henrique, pro André Ramalho. E aí o Bidon perde a bola como sempre. Negócio de louco, hein? Eu tiraria o Bidon e colocaria o Romero. Mas o meio vai ficar aberto com 2 volantes? Por quê? O time do Juventude também está jogando aberto. Vai para cima. Dorival é muito conservador, hein, Ronaldo? Mas na verdade quem voltou com vontade mesmo foi o Juventude, que já chutou pro gol aí já. Fez a marcação na saída de bola do Corinthians lá, pressionou, roubou e meteu para dentro lá. Então a vontade, o Juventude tem mais aí. Um abração pro Robertão Rijo, ligado na Bandeirantes, Cadona Wanda. Obrigado, Wanda. Alô, Robertão Rijo. Forte abraço pra você. Tá chegando aniversário, hein? Paga uma festa pra nós aí, Robertão. Tira o escorpião do bolso. A bola volta no toque para tenta descer pelo setor de esquerda. Tá marcado, lateral pra equipe do Corinthians. Bater de esquerda, vem pra bola. Do toque de bola, Magno. Thales Magno domina pra Bidu. Bidu recolhe pra José Martins. José Martins para Thales Magno. Ele tenta descer do comando de ataque. Vai pra finta, faz o break, prende o lance e volta pra José Martins, que enfia a jogada no comando pra Garro tomou a pancada. Chegou Reginaldo batendo nele. Falta pro Corinthians bater da esquerda. O Reginaldo apresentou as travas da chuteira para o tornozelo do Rodrigo Garro. Aqui pelo lado esquerdo de ataque do Timão tem falta para o Corinthians, próximo da área. Vai mandar lá dentro. A zaga do Corinthians já está posicionada. É falta no campo de ataque. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Timão tem falta pelo setor de esquerda, que é para ataque. Corinthians quer o gol de empate nesse momento. Você ligado no microfone Bandeirantes. Marlon Aparecido Muniz, Donizete Amaro, Bruno Souza. Obrigado, Marins, curtindo o som da Bandeirantes. Daniel Silva. É falta pro time do Corinthians. Garro partiu para a bola, bateu o Bidu, desviou na segunda trave para ninguém. A bola vai embora, liga de fundo, tiro de meta, José Ferreira da Silva, tá ligado em Marília no futebol Bandeirantes. Tiro de meta para a equipe
do Juventude bater. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress, braspress.com. E do meio do campo de defesa, Abdersan jogando no campo de retaguarda para o time do Juventude. Tenta o lançamento à frente para o comando de ataque. Vem para subir na coxa, domina o time corintiano. San jogando contigo novamente com Gustavo Henrique, que abre para Bidu. Bidu domina para o time corintiano, para Ranieri. Ranieri agora sim toca para o time corintiano. Abertura para o toque curto no comando de ataque. Martins, passe errado para o Thales Magno. Já domina, tenta descer, vem para o toque para Reginaldo. Bom lance dele. Abriu pelo comando de ataque. Tem o Douglas no impedimento ou não. Domínio do campo de ataque. Prendeu Gabriel Tagliari. Tentou o toque de bola. Recolhe o time do Corinthians. Vem André Ramalho. André Ramalho está em depressão jogando futebol. Porque ele só joga de cabeça baixa. A Michele tá falando isso faz tempo. Parece que o cara tá deprimido, velho. Era só dominar a bola e jogar pra frente. E tocar pro Bidu. É isso, jogar pra frente. Ele deu um tapa pra lateral. Mas que coisa estranha, hein, Ronaldo? Você que foi jogador. Não, mas não dá pra entender o que eles estão fazendo aí hoje, não. A verdade é essa. Sem um pingo de vontade. Ou deixaram toda a vontade aqui em São Paulo. É bola do campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians, a abertura foi feita à frente, tenta o toque, Ranieri, toque errado, o time do Juventude com dificuldades, prazer para o jogo também. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir, 5h30 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Corinthians vai perdendo. Juventude 1, Corinthians 0 na Bandeirantes. É você. Alô, alô, Miliose. E acabou pela Série B. O Criciúma venceu o Atlético Paranaense por 4-2 de virada. Daqui a pouco tem Paysandu e Vila Nova às 9h30 no Papão da Curuzu. Nosso Coxa abre 13 pontos do Atlético Paranaense. Que passeio do Coxa no Atlético Paranaense, hein? Tá parado o jogo. É lateral para o direito do campo de ataque para a equipe do Juventude. Batendo para você ligado no microfone Bandeirantes. Lateral foi cobrado. Vem para o toque de cabeça. Recolhe o time do Corinthians. Tenta ser jogando o Thales Magno. Gira, bate, ganha lateral para o time do Corinthians. Bater manual para o Timão. Bater pela esquerda. Campo de defesa. Vem Bidu. Bate o lateral e sai para o jogo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Domínio do campo de defesa, o time do Corinthians sai jogando com o Mateuzinho, abre a jogada para Hugo. Hugo recolhe para o time do Corinthians, vem para o toque de Barcotinho com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique prende o lance para o time corintiano, tenta o levantamento à frente para o depressivo André Ramalho. Ele domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento, lança a jogada para o comando de ataque, garra o tempo do toque de letra, perde a bola, aperta o time do Corinthians, vai para cima, lançamento vem pelo comando de ataque, tenta descer o time do Juventude, abertura à frente, vem para o toque de Barcotinho no meio de campo, no meio da zaga, passou na velocidade, ganhou Gabriel Tagliari. Tentou bater pro gol em cima do Gustavo Henrique, vai para escanteio. E o time do Corinthians reclama de impedimento, é isso? Reclamou, mas nada foi marcado, apenas o escanteio para o Juventude. Tá indo lá o Reginaldo. Não tinha impedimento nenhum, lance normal. Se liga, pô. Diz que obra é jogo duro, mas contigo. Diz que obra é jogo duro, mas contigo e na obra dá tudo certo. Pois não, Pretel. Quando o zagueiro levanta o braço, geralmente não tá impedido. É verdade, cara, tem a visão péssima de jogo. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Curtindo o sonsaço, Bandeirantes, escanteio. Corinthians tem que reagir, o Corinthians, mas tem escanteio o time do Juventude pelo setor de esquerda. Vem levantamento dentro da grande área, escanteio cobrado na segunda trave. Ninguém subiu, toque de cabeça no meio. Afasta a zaga corintiana, tenta ser jogando, mas o árbitro parou. Marcou agora toque de mão para o Corinthians bater dentro da sua grande área. E do time do Corinthians sai jogando com o Bidu. Bidu não tem ninguém na frente para jogar. Tenta o drible, tenta a finta, ganha lateral. É lateral para o time do Corinthians bater. E o Bandeira deu para o time do Juventude, hein? O Mandaca manda no Bandeira, e o Bidu ficou na bronca. Exatamente, Ulisses. E o Bidu ficou muito na bronca, foi pra cima do Bandeira. O Bandeira mandou ele dar uma acalmada, mas acabou pitando o cartão pra ele porque ele seguiu reclamando. E ele tá falando que eles são muito fracos, e são fracos mesmo. Bandeira fraco, juiz fraco, tá tudo fraco hoje aí. Até o Corinthians. E aquele lance no primeiro tempo, Ulisses, do pênalti, eu não posso te falar se foi ou se não foi, porque não mostraram, viu? Nossa, é impressionante, né? A bola volta, tenta o toque de bola, Garro, deixa passar, domina o time do Juventude para ser jogando. Será que ele vai trocar com 15, Ronaldo, técnico corintiano ou Pretzel? Vai. Bem provável, né? Vai. Baita de um clichê, né? Banco no aquecimento. Vou esperar 15, vou esperar tomar o segundo gol. Quando fizer 2-0, ele chama toda a tropa, né? Isso.
José Ferreira da Silva tá ligado no microfone Bandeirantes do Bidu. E o Bidu tomou amarelo, o Bidu? Ele deu Tomou amarelo por reclamação. Deu dura no Bandeira, no juiz, em todo mundo aí. No futebol da Bandeirantes para você, domínio do campo da retaguarda para ser jogando, tenta o toque para Bidu, domina para o time do Corinthians, sai jogando aqui atrás no toque de bola. Recolhe Hugo Souza para o Timão para sair jogando. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva e na estrada, na rua, amortecedor e HG Nakata. Pode contar, torcedor do Brasil. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domínio do campo de defesa, o Corinthians para ser jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 10 minutos de bola rolando, 10 segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua Juventude 1, Corinthians 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô, Miliosi. Ulisses, passar um pouquinho dos jogos de amanhã, porque terça-feira de Copa Libertadores na Rádio Bandeirantes às 9h30. O São Paulo encara o Nacional da Colômbia em Medellín e o Fortaleza encara o Vélez Sarsfield antes disso às 7h da noite. É o futebol da Bandeirantes, tenta descer novamente o time do Juventude, vem para tirar André Ramalho, ele tira, jogar a bola, volta para Ranieri, pegaram ele! E olha só, o Mandaca pegou feio, hein? Pegou feio o Mandaca. Sem cartão. Nossa senhora, cara. Corinthians ficou muito na bronca para que pintasse um cartão amarelo pro Mandaca, mas ele não aplicou. Ele deixa o corpo e o Ranieri pula, né? Dá para dar um amarelo nesse lance. Ele deixa o corpo só para atingir o Ranieri, foi proposital. Isso, podia dar um amarelo. Que coisa, hein? A bola volta com o time do Corinthians que tenta descer do campo de defesa. Recolhe o time corintiano para ser jogando no campo de retaguarda. Já domina, vai tentar o toque de bola Coutinho pelo setor intermediário. Prende bola o time do Corinthians. Abertura no toque de bola de Gustavo Henrique. Tenta o levantamento à frente, solta a jogada para Thales Magno. Dificuldade para o domínio. Ele vem para a finta. Thales Magno escapa da marcação no primeiro giro. Jogada para Garro. Garro domina para José Martinez, para Garro. Garro recolhe para o time do Corinthians. Perde a bola, cochila. Eu vou dizer para você colocar alguma coisa na comida do Corinthians aí em Caxias. Só pode ser, velho. Que não é normal isso não, cara, que eu tô vendo. Cara, os caras não têm força, velho. Ô, Pretzel, ô, Ronaldo. Não, tá mal o Corinthians, muito mal. O Juventude, é claro, jogando a vida. Estreia do Thiago Carpini, o time que chega com o Thiago Carpini, que gosta do jogo físico. Então, é o Juventude que tá ganhando, não é o Corinthians que tá perdendo. O Corinthians faz uma partida absolutamente horrorosa. E é comum você ver a equipe adversária enfrentar o Corinthians da forma que tá enfrentando o Juventude. O Juventude tá lá embaixo na tabela. Mas quando pega o Corinthians, tem que mostrar, lógico. Isso faz parte também. Ah, Ronaldo, mas por que não joga assim o campeonato inteiro? Que aí vai... Não, mas faz parte. Agora, o que não faz parte é essa entrega do Corinthians, que é medíocre. É medíocre. Se você for ver aqui, esse Bidon tocando a bola para trás, o Ramalho tocando bola para trás, o próprio Otales, ele dá um drible e toca a bola para trás, o Garro não vai para combate. Então é ridículo. A apresentação do Corinthians aqui, ela é ridícula. Tá parado o jogo. Quando eu falo, parece que colocaram alguma coisa, né? Porque o time tá sono no jogo, hein? Comeram uma feijoada antes do jogo? E o Bidon... E o treinador tomou mais, né, Pet? O treinador ele vai esperar ou tomar o segundo gol ou chegar nos 15 minutos. E é o seguinte, ó, o Bidon... Eu vejo a torcida falar... Mas assim, ó, esse cara é o bambino de ouro do Corinthians, né? Eu acho o seguinte, é um jogador bem comum. Mentira. É bem comum um jogador, bem comum. Isso é mentira, jogadorzinho, cara. Desculpa, nem comum ele é abaixo de comum. É o seguinte, ó. Nunca vi ele fazer um grande proposta jogo. boa de 12, 13 de euros. Vai embora. Um abraço aí. Mas tem gente que paga isso? Olha, o Corinthians está na expectativa, né? Não, se tiver gente que paga isso, tem que levar no aeroporto. Domina o time do Corinthians para ser jogando. Recolhe do campo de defesa. Vem para o toque de bola com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique para Bidu, que toca novamente para o Gustavo Henrique. Aí o Gustavo Henrique vai dar para o André Ramalho. Aí o André Ramalho domina a bola, em vez de ele tenta o lançamento para o Garro na fogueira. Aí quase perde o Garro. É assim que está acontecendo com o Corinthians. Aí o Garro passa mal. O time do Corinthians completamente desinteressado pelo jogo, cara, é estranho até o jogo. A bola volta com o time corintiano, Garro vai para o lançamento à frente, vamos ver o Iro Aberto, ele domina de primeira, tentou ganhar, mas na dividida de corpo, perde o lance.
E a bola tranquila pro goleirão do time do Juventude que sai jogando. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha por os 5 mil reais na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E vem Bidon, ele tenta ganhar o lance, solta aí. Ganha o lance, o Bidon ganhou, mas entregou de graça. Ele vem pro toque, ele bola, recolhe novamente o time do Juventude para ser jogando. Bidon vai para dar o combate, bola volta pelo setor de esquerda, toca para o time do Juventude, ou é falta? Tá parado o jogo, tá marcada a falta do André Ramalho em cima do Mandaca. Falta para o Juventude cobrar ainda no campo de defesa. Tem falta ali pelo lado esquerdo. Daqui a pouquinho o Dorival chamou 3 ali do banco de reservas. Daqui a pouquinho vem as trocas no time do Corinthians. 15 minutos. Donizete Amaro ligado no microfone Bandeirantes. Forte abraço em Franco. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Ligado na Bandeirantes em Marília, José Ferreira. Obrigado, torcedor Marlon Aparecido Muniz. Também tá ligado na Bandeirantes com Rodrigo Batista Lima. A bola volta com o time do Juventude. Tenta descer. Pois não, Pretzel? Vai mudar os 15 minutos, como a Michele informou aí. Então é o seguinte, ó, Dorival, priorizando Copas, hoje querendo tirar o máximo do time, o time não tem nenhum interesse no jogo, que é um erro, né? Mas a Juventude joga bem na sua realidade. Então é o seguinte, ó, em condição normal, a Juventude está mais perto do segundo do que o Corinthians empatar o jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O Big Dog tá ligado no microfone Bandeirantes. E vai mexer o Corinthians. Romero é um deles, né? E vem Corinthians com garro rápido, mandou voltar. Angileri agora também. Em movimento. Angileri também. Romero, Angileri. Dieguinho. E Dieguinho. E aí, Prete e Ronaldo? Aí vocês me ajudaram, viu? Porque eles estão cheios de casaco aqui, não deu pra ver o rosto de ninguém. Então é o seguinte, ó. Ele vai tirar o Bidon, vai colocar 2 atacantes, a gente vai tirar o Thales Magno e o Bidon, e vai tirar o Bidu, que já tem amarelo, para botar o Angileri. Ronaldo. O Biduzinho até que ajudou ele a fazer essa mudança também, porque tomou o cartão amarelo pela reclamação. Mas se ele quiser, ele pode mexer mais aí, pode colocar mais gente aí para correr aí, porque o Corinthians não correu nem o primeiro nem o segundo tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta com o time do Corinthians, domínio do campo de defesa. Tenta o toque para Bidon. Bidon solta a jogada para o comando de ataque. A bola volta com o André Ramalho. Ele prende o lance, domínio do campo de defesa. Sai jogando com o Hugo. É na volta no campo de retaguarda para o time do Corinthians ser jogando no seu campo de defesa. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de ataque. Garro vai para a finta, prende para o time corintiano. Abre a jogada pelo setor de esquerda com o Bidu. Bidu dominou, partiu na esquerda. Vem Corinthians, recolheu, soltou no meio para Garro. Garro prende, ele caminha com a bola, fica sem opção, volta o lance para Ranieri para Bidon, Bidon prende, tem José Martínez aberto, empurra para Garro, Garro toca a bola para o time do Corinthians, domina no campo de ataque, o time do Corinthians tenta descer, recolhe com Martínez domina a jogada, volta a Coutinho, toca a jogada curta novamente com Gustavo Henrique para Bidon, Bidon prende para o time do Corinthians, abre a jogada para Mateuzinho vem para o giro, vem para a finta, tenta o toque de bola, aperta o time do Juventude na marcação, você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Abertura para Mateuzinho, bom lance, capricha Timão, vem pro toque de Baragarro, tentou escapar a marcação, escapou no primeiro, ergue a cabeça, cruzou para Thales Magno de cabeça para fora! A bola lambe a bochecha da rede pro lado de fora e vai embora para a linha de fundo na jogada de raça do Garro. Quase o Corinthians chega aí. Quase o Corinthians chega ao empate, dessa vez numa jogada do Garro, ele que pouquíssimas vezes conseguiu encaixar esse passe, agora sim na finalização do Thales Magno na rede pelo lado de fora, e o Corinthians faz as trocas, viu, Ulisses? Tá saindo o 21 Bidu, amarelado, para a entrada do 26 o Angileri, que inclusive tá pendurado, né? Se tomar cartão não enfrenta o próximo jogo do Corinthians, que é contra o Bahia, não participa. Tá saindo também o Martínez com a 70 para a entrada do 61 Dieguinho e para a entrada do Romero com a 11. Eu não vi quem foi que saiu do time do Corinthians. Acho que foi o próprio Yuri. Não, o Yuri tá em campo ainda. Essa é a última troca, até não sei se vocês têm aí. Não, ele não saiu ainda, tá? Ele tá em campo. Só se ele tá saindo só agora. Isso aí, tá caído o jogador do Juventude, o Kaique. Com dor na panturrilha. Pediu pra sair. Pediu pra sair mesmo. É o futebol da Bandeirantes para você. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é assim, você pode confiar, torcedor brasileiro.
Thales Magno em campo também, Yuri Alberto em campo também. 2 trocas só. O Romero, Só 2? O Romero não entrou. Só 2, Romero isso. não entrou, O Romero não entrou, ele foi chamado, mas não entrou. Saíram o Angileri e também o Martinez para a entrada do... Aliás, saíram Bidu e Martinez para a entrada do Angileri e do Dieguinho. E agora está entrando o camisa número 8 no time do Juventude, saindo 95 Kaique para a entrada do 8 Giraldo no time do Ju. Giraldo é volante colombiano, é um bom jogador, mas o Kaique é o titular. O Kaique teve uma lesão muito grave, isso diminuiu um pouco o potencial dele. E no Corinthians, Ulisses e Ronaldo, ele tirou os 2 amarelados e tira o Martinez e abre o time, vai com 3 atacantes agora para cima do Juventude. E vem para o jogo o time do Corinthians, vem para o toque de bola mal. Thales Magno é o Inhaca, da Inhaca, perdeu a bola, vem para o jogo o time do Juventude pela direita, vai na marcação novamente, cruzamento na boca do gol, vai pintar mais um toque para fora! O Mandaca perdeu o segundo gol do Juventude, inacreditável! Na jogada do Juventude pelo lado direito de ataque, esquerdo de defesa do Corinthians todo aberto, o Mandaca chegou por ali, finalizou, o estádio inteiro gritou gol, mas na rede pelo lado de fora. E vem pro jogo, Thales Magno na finta, driblou, prendeu, ele ergue a cabeça, tem Yuri Alberto passando, deu para trás para Garro, Garro domina pro time do Corinthians, levantou para Yuri Alberto, tentou de voleio, mas tá impedido, não tem visão de jogo. Não olha para o zagueiro, está completamente impedido. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. João Carlos Santos Pinto curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem para a Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e no instante. Eu vou dizer para você uma coisa, viu? Hoje está mais fácil escolher o pior em campo. Verdade. Ou os piores, né? Isso, aí daria para botar uma lista de uns 6 ou 7 aí. Ulisses? E do time. Pois não, Michele. O Romero voltou ao aquecimento, tá? Ele tinha sido chamado, mas voltou a aquecer agora. Romero também, se eu sou ele, eu chego em São Paulo, eu vou embora, velho. Porque o Thales Magno, ele tá de sacanagem. Ficar no banco pro Thales Magno, irmão, vai me desculpar. Ah, mas ele perdeu muito gol, ele perde gol. Agora o Thales, ele toca a bola pro... Ele recua a bola, velho. Ele dá 2 dribles no marcador dele, quebra a linha e toca pra trás. Agora você ficar no banco de um cara desse, para. Que Inhaca, né? Domínio do campo de defesa. Mas o Romero entrou também, andou perdendo cada gol que não dá pra acreditar, pelo menos né? perde gol, né? Pelo menos cheira gol, fede. Pelo menos fede gol. Agora, você driblar o cara e tocar a bola pra trás, para. Olha o Thales Magno, ele domina, pode soltar a jogada na direita para Mateuzinho. Mateuzinho domina, tem Yuri Alberto dentro da grande área, levantou para o Yuri Alberto, tirou o zagueiro, voltou, é para Angileri, Angileri para Garro, Garro para Angileri, levou para a linha de fundo, cruzou, trava, o zagueiro vem bem para tirar dali. Vem para travar, a bola vai embora para a linha de fundo, escanteio, o Corinthians está dando tiro de meta. Tiro de meta, a bola bateu novamente no jogador do Corinthians, no Angileri que estava por ali, apenas tiro de meta para o Juventude. Não bateu, errou. Então errou peço feio. Desculpas. Não, mas não bateu. O árbitro marcou só tiro de meta. Você achou? Pra mim não bateu. Bateu no escanteio. joelho. Pra você, Pretzel, Ronaldo. Tiro de meta, bateu no joelho. Bateu no joelho dele, agora é o que eu tô vendo aqui. Foi bem o juizão, então desculpe. A bola volta para o toque, ele para contigo no setor intermediário. Já recolhe o time do Juventude, Pranceiro jogando. Domínio do campo de ataque, aperta o time do Corinthians. E zaga escancarada do Timão. Vem Juventude, prendeu demais a bola o Jadson. Ele abre na esquerda, campo de ataque, tenta descer o time do Juventude. Bola foi solta à frente. Lançamento vem pelo meio de campo, domina novamente Thales Magno, erra o time do Juventude. Yuri Alberto pediu, nossa senhora, o lançamento do Thales Magno. Já podia sair aí, né? Tem que tirar ele. Já podia sair aí, já. Cara, o Dorival velho. também descansar um pouco, tira o Dorival lá, põe o pica-pauzinho, descansa um pouquinho, descansa o torcedor corintiano, descansa. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! O tempo não para, Bandeirantes marca! 23 minutos, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua pra você, Juventude 1, Corinthians 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, alô, Miliose. Ulisses, com mais jogos dessa terça-feira, a Copa Sul-Americana. Amanhã o Fluminense encara o América de Cali na Colômbia às 9h30. Tem também o Caldas de Huracan, além de Del Valle e Muxuque Runa pelas oitavas de final. Bandeirantes.
É o futebol da Bandeirantes para você, tenta descer o time do Juventude, para foi chuta para a direita no campo de ataque. Condição de jogo, deu o árbitro, cruzamento na área. Hugo com o pé vem para tirar, mas tive impressão de impedimento, hein? E foi marcado. Arbitragem. Mas tá com a má vontade com o Corinthians, que o cara dominou a bola, foi em direção ao gol, já marca o impedimento, deixou concluir. Essa é a regra mais chata que tem, né, cara? Não, mas eles usam quando regra querem, mais né? perigosa. Regra, mas eles usam quando querem. Muitas vezes ele levanta, mata a jogada. E teve um lance também, que assim que me chama a atenção, que acho que foi contra o Inter ainda, que os caras levantaram e mataram o ataque do Inter. E a Renata reclamou muito isso, porque geralmente deixa correr. E eles não deixam correr. Aí, quando tá na dúvida... Teve um gol anulado do Inter, que o árbitro apitou nervoso contra o São Paulo e não houve falta nenhuma. Então, e saiu o gol. E vem Corinthians, área ali, dominou, vai pra dentro da grande área, ficou no chão, pediu a falta, o árbitro mandou seguir, ele vem pra brigar, perde o lance, recupera o time do Juventude, tenta descer, a bola volta pra Garro, ganha o lance, soltou no comando de ataque, juiz deu falta do Garro, que fica indignado com o árbitro, que vai dar amarelo. Lucas Casagrande, tinha que ser do Paraná, né, cara? Que a arbitragem do Paraná é a pior do futebol brasileiro, quem apitava bem eles tiraram. E aí? Pitou cartão ali pro banco do Corinthians, acho que foi o Guinegão que tava reclamando, o Ulisses pitou cartão ali, até achei que poderia ser pro Dorival, ele tá pendurado, reclamou bastante, mas foi pro jogador do Corinthians. Na bola o Garro, cara. Ah, foi falta, eu achei falta. Ô, louco. Então tá bom, então amarelo não falo mais pro nada. Kaká, Como foi falta também pro São Paulo. Perfeita contra o Inter, também achei falta. Você tá de brincadeira, velho. O Garro tocou só na bola, velho. O cara vem por cima no pé dele. E olha só cotovelado agora. Mas também pra você deve ser lance normal, né? Não, adivinha quem bateu. É normal no teu futebol. Se você adivinhar quem bateu... Não, devagar você, né? Pô, você tá contradizendo o narrador. Não, que o cara só toca na bola, velho. Eu achei falta do O Garro tocou só na bola, o jogador opinião. vem por cima. Mas adivinha quem bateu de novo aí? O Jadson tá livre pra bater. O juiz não dá cartão, ele pisa no jogador. O juiz até aqui... Não, puxou a camisa não, colocou a mão no olho do menino, tudo. Nossa, enfiou o dedo no olho do cara. Amarelo pro Jadson, merece receber o amarelo. Mas esse jogo não tem VAR. Esse jogo não tem VAR e não tem replay também, viu? Quando é pro Corinthians, não tem replay. Quando é falta contra o Corinthians, mostra o lance 5 vezes. Futebol da Bandeirantes para você do campo de ataque, recolhe contigo no campo de defesa, aperta a marcação, zagueiro ganha lateral, o time do Juventude. Diz que obra, jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Domínio do campo de defesa, tenta o toque, ele para ser jogando você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 e a contemplação para adquirir novo Tera. Meu amigo, simule em consórcio VW. www.com.br, consulte condições. A bola volta com o time do Juventude, 1-0 para o time do Juventude, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domina novamente o time do Juventude no campo de defesa, 27 de bola rolando, pois não. Só para confirmar, o Kaká tomou amarelo no banco, viu? No banco, zagueiro do Corinthians. Domina tava no campo pendurado, de defesa, não enfrenta o Bahia. Não, ainda bem, sorte do Corinthians. Pô, a bola volta no toque de bola. A bola volta no toque de bola. O Juventude tenta descer pela direita no campo de ataque. É Enio. Enio dominou na direita, vem pro jogo. O Juventude balançou em cima da marcação, bateu pro gol. Alta demais na frente do Angileri. Tiro de meta pro Corinthians. Bateu por cima ali o Enio, saindo da direita para dentro, tentou a conclusão, mandou por cima. O Hugo até tava nela, não tocou. Tiro de meta pro Corinthians. Peças para o carro, moto ou caminhão é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. O tempo não para, Bandeirantes marca. 27 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Juventude 1, Corinthians 0, na Bandeirantes é você, Miliose. Ulisses, mais informações dos duelos de amanhã pela Copa Libertadores. O São Paulo pega o Nacional da Colômbia às 9h30 em Medellín. Fortaleza duela contra o Vélez Sarsfield e o Peñarol pega o Racing. Libertadores depois só na quinta-feira com Palmeiras e Universitário no Peru, oitavas de final. No futebol da Bandeirantes para você. Romero. Você chamou o Pretzel, Ronaldo ou ver. Michele? Pois não, Ronaldo. A informação. Kaká fora do próximo jogo. Uma informação boa para você.
É boa para Fiel. Domínio do campo de defesa. Tenta descer o time do Corinthians. Perde o lance novamente. Bidon. Ele volta, recupera bem para o time do Corinthians. Bidon solta a jogada para o toque de bola de Ranieri. Ranieri abriu para Bidon. Tenta descer o time do Corinthians. Bidon. Ele prende o lance para Thales Magno. Tentou o domínio. Não consegue. Reginaldo tira. Lateral para o Corinthians bater pela esquerda. Campo de ataque. Se havia chamado, Michele. Pois não, Michele. Romero daqui a pouquinho no Corinthians. E vai sair o 43, Thales Magno. Boa bola, volta do toque de bola contigo novamente, Thales Magno. Devia ter saído faz tempo, né, Ronaldo, hein, Précio? Sem dúvida, né? E depois que renovou o empréstimo, aí deixou de jogar também. Uma pena. Mas eu não acho ele. Eu não acho ele esse jogador horroroso, viu? E aí o rei Charles, né? O rei Charles vem aí, né? Não, o Charles vai entrar no lugar de quem? Pô, só escolher, vai tirar o Ranieri, provavelmente. Vai deixar o Bidonzinho. A bola volta com o time do Corinthians. Domina na esquerda, vem Angileri. Cruzamento muito forte. Bloqueia a jogada, tenta o toque de bola. O time do Corinthians pelo setor de ponta. Prende o lance contigo na intermediária. Recolhe novamente. O time do Corinthians tenta o toque. À frente perde o Yuri Alberto. Olha só o Mandaco, o craque do jogo. Mandaco, o melhor do futebol do Brasil. O Corinthians. Tá deixando o Mandaca jogar, ele tá se achando, velho. Mas vem, Timão! E vem com o Ranieri. Nossa, o carrinho no tornozelo, o Gil deu vantagem. Levantou o Yuri Alberto, cabeceou, excelente a cabeçada dele. E o árbitro vai dar amarelo agora pro Jadson, que quase bateu no árbitro. Ele grita com o árbitro Jadson. Ele foi mas pintou cartão pro Jadson por ali, nesse carrinho no tornozelo do jogador do Corinthians, que tá mudando agora, tá saindo 43, Thales Magno, pra entrada do camisa 11, Romero, e daqui a pouco também tem Charles pra entrar no timão. E aí, Pretzel, Ronaldo? Amarelo bem aplicado, Jadson já tava fazendo hora extra, Romero no Thales Magno, uma mudança até óbvia, e vai sair, só pra confirmar, né, o Michele? Ranieri tá saindo, conforme a gente esperava, um volante pelo outro, mas é conservador, né? Tira o Ranieri, pô, coloca um outro jogador, mas não tem. Tenta alguma coisa, cara. Coloca o Kaique ou o Guinegão, faz alguma coisa diferente. É bola para o time do Corinthians ser jogador no seu campo, o time do Juventude ser jogador no campo de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E aí, Ronaldo, as alterações? Então, o Dorival, ele irrita a gente algumas vezes, né? Ainda mais com essa demora de mexer no time. O time sai do vestiário perdendo de 1-0, ele espera 15 minutos. Isso aí já foi esse tempo. Ele pode tirar o jogador a hora que ele vê que o jogador tá andando em campo. E aconteceu isso no primeiro tempo. Muitos jogadores muito abaixo. Então ele pode mexer sim. Ele pode mexer no time, mas ele é esse treinador aí, que tem uma cartilha que ela já venceu, né? E vem para o toque de bola, Enio tenta bater no gol, afasta a zaga do Corinthians para a volta no campo de ataque, cruzamento na segunda trave, tenta descer, vem Mateuzinho de cabeça, ganha, ele liga a jogada, entrou agora no jogo, vem na velocidade, Dieguinho, prende para o time do Corinthians, fica sem opção à frente, faz o break, prende a jogada, já recolhe pelo setor de direita, domina novamente o time corintiano para ser jogando com André Ramalho, ele prende o lance, André Ramalho recolhe para o time do Corinthians, tenta o passe de bola contigo no setor intermediário, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, prende o lance novamente, Breno Bidon domina para o time do Corinthians, volta a jogada curtinha para Angileri recolhe para o time do Corinthians, tenta o toque de bola contigo novamente, o domínio do campo de defesa, tenta o toque curto pelo setor de esquerda, aperta novamente o time do Corinthians, recolhe no campo de ataque, abertura para o toque de bola do Charles, meteu o bico na bola e perdeu uma bola, ele volta para tentar a recuperação para o time do Corinthians, aperta Charles, ganha o lance, o árbitro marca a falta, tá parado o jogo, falta para o Juventude. Tem falta para o Juventude no campo de defesa do Ju, quase que na linha do meio de campo. E Nenê, nesse momento, é chamado pelo técnico Carpini. Acho que o Hudson também está por ali. 2 trocas daqui a pouquinho no Ju. O Nenê sempre vai entrar, né? Impressionante, né, Ulisses? Sempre vai entrar o Nenê. Não precisa. Hoje o Nenê não precisa entrar. É o futebol da Bandeirantes, é o Nenê entrando, você me atropelando em todos os textos. Domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola contigo novamente, Charles, ele prende o lance, domina para Bidon. Bidon soltou o timão, quer o empate, abriu boa a bola, Angileri levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol, e Roberto tentou de cabeça no peito, vem para tirar dali Cipriano. A bola volta com o time do Corinthians, opa, toque na mão. Toque na mão involuntário do Gustavo Henrique, falta para o time do Juventude bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro, falta para a Juventude cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Bem marcada a falta, tá parado o jogo.
Tá parado o jogo e o Juventude vai mudar, vai entrar o Matheus Babi, 17, para saída do 19, Gabriel Talhares, já amarelado, saindo também camisa número 7, Gabriel Veron, para a entrada do camisa 10, Nenê. Gabriel Babi. Matheus. Como é que é o negócio? Nossa na senhora, vaga do Talhares. Tudo atravessado, hein? Não, Perdão, vamos lá. Babi, Gabriel Talhares sai. Gabriel Talhares sai com a 19, entra o 17, Matheus Babi. Sai Gabriel Veron com a 7, entra o 10, Nenê. E aí, Pretzel? E aí, Ronaldo? Agora ele vai pro 4-4-2. O Nenê, é claro que não tem mais aquele arranque, vai ficar ali, perto do Matheus Babi para jogar lá na frente. O Nenê sem obrigação de voltar para marcar, porque ele não tem mais esse físico, né? Então ele tira dois... Pretzel, tá gripado, hein? Não, ele tira 2 jogadores de frente, certo? Tá bom pra ti, Ulisses? Tira 2 jogadores de frente. É futebol da Bandeirantes. Você tá gripadinho, precisa tomar remedinho. Nós a bola estamos volta medicados. Já tá, então tá bom, porque tá fanho. E aí, Ronaldo? E aí que a verdade é que, mesmo fazendo as mudanças, a equipe do Juventude jogou como tinha que jogar contra o Corinthians, jogou com vontade. Marcando o time do Corinthians, chegando, diminuindo espaço. Agora, a lentidão e a coisa que não dá para suportar num time é a passividade. Essa passividade do time do Corinthians. Pode empatar o jogo, pode virar, mas a atitude de alguns jogadores aí é coisa digna de ser até afastado do elenco, velho. Porque o cara não tem vontade de jogar bola. O que eles estão fazendo aí, então? Alô, Giba, no Dalmo, tá ligado no Guarujá, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, forte abraço, torcendo pro time do meio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, já recolhe, vai pra finta, tenta descer pelo comando de ataque, aperta o time do Juventude, vai pintar mais um, dominou, girou na grande área, bateu, mas tá impedido. Tive a impressão do marcar impedimento, ele ficou parado no gol, marcado pelo Babi, pelo Matheus Babi. Impedido. O que o árbitro fez? Marcou impedimento, né? Ele deixou correr toda a jogada, o Babi girou em cima da defesa do Corinthians, mandou pro fundo da rede, mas depois o Bandeira levantou ali a bandeira, levantou o instrumento de trabalho, impedimento marcado. Mas independente de anular o gol ou não, Luiz Costa, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa defesa do Corinthians... lance normal, hein? Vai ser confirmado o gol. Eu achei que vai o Nenê estava impedido. O gol. Em análise. Não, lance normal, cara. Gol do Juventude normal, 2-0 pro Juventude, merecido. Erra a arbitragem, gol normal do Matheus Babi. Eu vou narrar de novo. Em revisão. Não, gol normal, cara. Não tem como anular esse gol, não. Lance mais que normal, 2-0 pro Juventude, pode ter certeza aí. O juiz vai pro VAR ou não? Vai dar o gol. E vem para o jogo de Juventude, bola foi solta na esquerda, cruzamento, Matheus Babi dominou, girou em cima do zagueirão do Corinthians, bateu, gol do Juventude, Matheus Babi, para fazer o segundo gol do Juventude no jogo diante do time do Corinthians. Ele girou em cima do Angileri, cara. Entre o Angileri e o Bidon. Eles ficaram olhando, o Mateuzinho perdeu na dividida e o Matheus Babi entrou agora no jogo, o segundo gol do Juventude. Agora Juventude 2, Corinthians 0. E aí, Michele Silva. E eles sempre estiveram muito mais perto do segundo gol do que o Corinthians de empatar o jogo. E para consagrar isso, Matheus Babi nem precisou de muito tempo em campo para fazer estrago na defesa do Corinthians. Girou para cima de todo mundo, com todo o espaço, com toda a liberdade. Escolheu para onde ia mandar essa bola. 2-0 para o Juventude, Ulisses. E confusão aí, hein? Parece confusão com o Jadson, é isso? É o Giraldo. Tá o Giraldo caído. O Giraldo. Isso, dessa vez não é o Jadson. Dessa vez. E sobrou cartão ali pro Angileri, estava pendurado, também tá fora contra o Bahia. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar.
Giraldo também tomando cartão amarelo. Pretzel, Ronaldo. 2-0 e aí o Carpini coloca Nenê e Matheus Babi. Eu falei, eu não colocaria o Nenê, não precisa colocá-lo. E o Nenê faz a jogada do gol em cima do Mateuzinho, que não quis cometer pênalti ou ficou com medo de cometer pênalti. O Nenê vai à linha de fundo, toca para o Matheus Babi, que faz um gol de rachão, Ronaldo, porque ele domina dentro da área e só gira para o fundo da rede. 2-0, para mim o jogo está liquidado, porque o Corinthians não mostra nenhuma organização tática, não mostra nada. Pode ter expulsão do Angileri, hein? Ele vai pro VAR para ver se vai expulsar alguém. E outra coisa, o gol saiu com 2 jogadores do Juventude e 4 zagueiros ali, 4. A linha defensiva do Corinthians tinha 4 jogadores e ele só com 2 acabou tomando gol. É o Romero que vai ser expulso. É o Romero que vai ser expulso. Está sendo checado nesse momento. Porque o jogador do Juventude, ele ficou segurando, chutando a bola e aquela coisa toda. Vai ser expulso o Romero. Vermelho. Mas vermelho para quem não foi pro Romero, não. Romero. Cartão vermelho para Romero. Ele deu uma peitada ainda, ele não foi nem agressivo assim para tomar o... Era um amarelo, mas o VAR chamou. Assim como não chamou no pênalti que a gente tá pedindo para ver aqui, talvez amanhã a gente possa ver no jogo aberto o pênalti que foi aí pro Corinthians, que ninguém sabe o que aconteceu ainda. Mas perdeu a cabeça o Romero, né? Ainda mais com o VAR. Não pode. Não pode. Ainda mais com o VAR, Ulisses. Hoje os jogadores acham Não, gente. Que ninguém vai ver. Vou analisar o seguinte, Pretzel. Ô Ronaldo, algum problema aconteceu no Corinthians. Não é normal um time reagir assim, tá desequilibrado assim, né? Outra, o Angileri fora, tomou o terceiro amarelo. O Kaká já tinha tomado o terceiro também no banco, irritado. O Romero agora toma o vermelho. Já são 3 a menos. O Memphis e o Carrilho não enfrentarão o Bahia. Já são 5 jogadores a menos para um jogo dificílimo sábado contra o Bahia. É o futebol da Bandeirantes, domina o time do Corinthians, tenta descer com o Bidon, vai para a finta em cima da marcação, no primeiro liga, jogada para Garro, Garro já recolhe, domina, tenta o drible, perde, toma falta. E o árbitro deu falta no Bidon, que partia, deu amarelo e o juizão marcou o time do Corinthians. Agora ele deu falta no Bidon. Não, deu cartão, que ele falou que chutou. Então tem coisas que só dentro do campo ali mesmo, que o cara sente, vê... Porque ele tá picotando o jogo, ele tá jogando para um lado, o juizão tá jogando para um lado. Mas eu vou dizer, hein? 2-0 pro Juventude é vergonhoso, hein? O Corinthians não chutou a bola no gol. Teve o lance do Thales Magno, cabeceio para fora, foi a única chance do Corinthians. Juventude melhor. O Flavinho Cirino ligado em Marília no microfone da Bandeirantes, torcendo pro Timão. Grande Flavinho Cirino, corintiano danado. Ficou feliz que o Corinthians eliminou o Palmeiras. Que coisa, Flavinho. Como você é fofoqueiro, hein? Domínio do campo de defesa, o time do Corinthians para ser jogando você ligado no futebol. Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. 2-0, Juventude vem pro toque para Mateuzinho. Ele domina pro time do Corinthians, tenta partir do comando de ataque, tem aberto novamente Dieguinho. Dieguinho recolhe, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, prendeu, cruzou, levantou para Yuri Alberto dentro da grande área, não tem domínio. Bola fácil para o goleiro. Vem Juan Carneiro para fazer a defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. Yuri Alberto tá em campo? 42 minutos, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você. Juventude 2, Corinthians 0 no Alfredo Jaconi. O Juventude é uma pedra no sapato do Corinthians. Alô, Miliose. Ulisses, com esse resultado, o Juventude ainda é o penúltimo colocado do Brasileirão com 14 pontos apenas. Corinthians segue na 13ª colocação com 22. É o futebol da Bandeirantes e a torcida do Juventude gritou, lê. Vem pro toque, ele bola, recolhe o time do Corinthians, tenta ser jogando Angileri. Ele vem pro toque, curto para Bidon domina para o time corintiano, abriu para Angileri. Angileri tenta chegar da bola, vem para dividida. Ele ganha o lance, Angileri domina pro time do Corinthians, partiu pelo setor de esquerda, que para ataque, vai pro cruzamento, deu para trás, dominou, Garro, girou, tomou a falta! A falta do Mandaca, tá parado o jogo. É falta do Mandaca ali bem próximo da grande área. Tem falta ali para o Corinthians no campo de ataque. Vários candidatos para cobrança. Tá por ali o Garro, tá por ali também o Mateuzinho. Momento agora que o Nenê deu uma bronca
no Abner tava caído, o Nenê foi ali e disse, não, tem que levantar, a gente tá ganhando o jogo, bora levantar e jogar, meu bruxo. Porque tem cobrança de falta pro Corinthians no campo de ataque, o Timão. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Corinthians bater. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Corinthians sem o Memphis também, vou dizer pra você, hein, que nhaca, velho. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Alô, Valmir Cardoso, torcendo pro Juventude, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Com rapaziada, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, domínio do campo de ataque, vem pra falta, é falta pra equipe do Corinthians bater. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre Nobra, tá tudo certo. É falta pro time corintiano cobrar, vem Garro para a cobrança e Mateuzinho, barreira do Juventude formada, é falta pro time do Corinthians bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, Mateuzinho vem bater. Bateu! Gol do Corinthians! Mateuzinho, goleirão, foi pro canto esquerdo da barreira, ele bateu no canto do goleiro e a bola morreu no alto, no fundo da rede. O Corinthians diminui o placar do jogo, mas há 44 minutos de bola rolando no segundo tempo de jogo. Corinthians 2 pro time do Juventude. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Mateuzinho, que você proporciona à torcida corintiana. O detalhe do gol é todo o seu design, Michele Silva. Porque era uma falta muito convidativa para um bom cobrador. E nesse sentido, até a defesa, a barreira do Corinthians e o goleirão ajudou. O Mateuzinho mandou para o fundo da rede. Conseguiu, o time do Corinthians não conseguiu o jogo todo. Desconta para o Timão 2-1. E aí no futebol da Bandeirantes, é você, torcedor brasileiro, domina o time do Corinthians, vem pra cima do time do Juventude, tentou o toque de bola, pede a falta, Bidão, o árbitro manda seguir. Troca. A bola volta com o time do Juventude com apenas, pois não. Troca no time do Corinthians, saiu o André Ramalho para a entrada do 56, Guinegão. Imediatamente, quando a bola tocou a rede, o Dorival já chamou o jogador do Corinthians à última troca. E tenta o Charles, péssimo jogador. Quem que contratou o Charles no Corinthians, hein? Você lembra Soldado. disso ou não? Fabinho Soldado e o Augusto Melo. Nossa senhora, hein? Ele é ruim de bola, esse cara, hein? Kaká, A bola vem para Garro, domina para o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque, recolhe Garro, foi puxado pelo pescoço. O Juventude começa a bater a falta para o Corinthians bater e toma amarelo ali. O Babi. Tá o Matheus Babi tomando amarelo. A bola volta com o time do Corinthians, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pro toque de bola Coutinho na intermediária. Timão, quer o gol de empate, lançamento à frente do peito, recorde o time do Corinthians, bola foi solta para Garro, tentou o domínio, Guinegão aperta em si para a marcação, tenta ganhar o lance, não consegue. A bola volta com o time do Juventude, que está jogando no campo de defesa, 7 de acréscimo, dá o árbitro do jogo. Você ligado no microfone, Bandeirantes já domina contigo no campo de defesa, recolhe no campo de ataque, tenta o toque de bola, Donizete, Amaro falou que vai dormir feliz, lançamento na grande área. Hugo sai para pegar o goleiro do Corinthians para ser o jogador do campo de defesa. Ele tenta ligar a jogada, abre para Mateuzinho. Mateuzinho domina Corinthians, quer o gol de empate. 1 pro time do Corinthians, 2 pro time do Juventude. Domina o time corintiano, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, recolhe Corinthians com 10 em campo. Domínio do campo de ataque em velocidade, desce novamente Dieguinho. Ele prende o lance, tentou o passe, não consegue no bate, rebate, a bola volta com o time do Corinthians, ganha a jogada, Coutinho e Alberto pede. A abertura vem para Angileri pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pro toque de bola para Bidon. Bidon domina pro time do Corinthians, solta a jogada para Garro para Angileri, domina o Corinthians, vai pra cima buscando o gol de empate, bola desviou na marcação, afasta o zagueiro Juventude, tá apavorado o time do Juventude. Corinthians vai pra cima, fiel torcida corintiana acreditando no empate do Corinthians, se posiciona pra cobrança, lateral, Angileri mete dentro da grande área, Gustavo Henrique cruzou, deu pra trás, a bola sobrou de primeira, bateu pro gol errado, chute do Dieguinho, bateu muito mal na bola, mandou pra linha de fundo, tiro de meta pro Juventude bater, perdeu a chance do empate. Perdeu a oportunidade por ali, porque foi uma bola escorada dentro da área, tinha espaço para bater, concluir melhor, acabou mandando para fora e o Juventude mudou, saiu 44 Mandaca para a entrada do 28 Alan Ruschel no time do Ju. Que correu o Mandaca, hein? Muito.
Que coisa. E a base meu do Corinthians. Deus do céu. E a base do Corinthians. Ah, por isso estava com essa vontade, então. Motopeças de qualidade é Nakata. Conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças Nakata pode contar. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de 5 mil reais na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições, torcedor do Brasil. A bola volta no toque, ele para tenta descer o time do Juventude, mais 4 minutos de jogo. Domínio do campo de defesa, aperta o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada, tá parado o jogo, tá marcado lateral para o Juventude, bater pela esquerda, campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, você ligado no microfone da Bandeirantes novamente. Vem pro toque de bola contigo novamente. Recorde no campo de defesa, você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Lateral novamente no campo de ataque para o time do Juventude. Bater, não cobra o lateral, não tem pressa. Bola tocada, Mateuzinho vem, tira, corta. A bola volta insistentemente com o time do Juventude. Mateuzinho rasga para o time do Corinthians, tira o perigo. Vai para cima novamente, Guinegão da marcação. Bola volta com o time do Juventude, que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. A abertura vem pela direita para Reginaldo. Reginaldo prende o lance, adianta a marcação. O time do Corinthians pressionando o time do Juventude. Vai para cima, Garro. Bola recuada para o goleiro, rasga dali, vem pro toque de bola, dá um pico na bola, tira o perigo. Juan Carneiro tirou. A bola volta no toque de bola, aperta o time do Corinthians, tenta descer do comando, vem pro toque contigo na intermediária. Houve a falta do Gustavo Henrique. É tudo que o Juventude queria. Tá parado o jogo. Tá parado o jogo, falta do Gustavo Henrique em cima do Nenê. O Nenê conseguiu o domínio ali para cima do alto zagueiro do Corinthians. Tem falta marcada, o Juventude com a bola. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de retaguarda. Novamente no campo de defesa. Tenta toque contigo novamente. Domínio do campo de defesa. Recolhe no campo de retaguarda. Tenta partir novamente o time do Juventude. Lateral para o time do Corinthians. Perde a bola. A bola volta com o time do Juventude. Tenta descer com o Nenê. Faz o break na marcação. Novamente. Tenta o toque de bola. Novamente o time do Corinthians aperta no toque de bola. Tenta descer o Juventude. Lançamento vem para Nenê. Slow motion carro. O Charles corre menos que o Nenê. Cruzamento do Nenê na boca do gol, afasta a zaga corintiana, já domina do meio de campo, o time do Corinthians tenta ser jogando com o Dieguinho, ele vem pro toque de bola, se atrapalha com a bola, pode soltar no meio, abriu para Charles novamente no campo de defesa, tenta o toque contigo novamente, recolhe no campo de retaguarda, domina contigo novamente, recolhe pelo comando, tenta descer novamente o time corintiano, a partir do setor de esquerda, Garro ganha a jogada, ele prende a jogada pelo setor de ponta, vai pro drible, tenta a finta, já recolhe, domina, tenta o passe de bola, bola tocada, recolhe o time corintiano, 50 minutos, 51, mais um minuto de jogo, domina o time do Corinthians, tenta descer com o Mateuzinho, o Corinthians não desiste, tenta o empate, lançamento à frente, é pro Guinegão, tocou de cabeça, tentou buscar a jogada, Yuri Alberto sobe de cabeça, tenta o toque de bola, bola rodada pra Yuri, bateu pro gol, nossa senhora, vai longe do gol, Yuri, longe do gol, tiro de meta pro Juventude bater. É tiro de meta, essa bola escorada dentro da área até funcionou para o Corinthians nesses minutos finais, mas a conclusão, mais uma vez, muito distante do gol, definitivamente não é a noite do camisa 9 do Timão. É o futebol da Bandeirantes, faz tempo que não é a noite dele, né, Pretzel? Faz tempo. Né, Ronaldo? E hoje ele não foi legal, além de receber poucas bolas, essa que ele recebeu, ele bateu muito mal na bola. E o time teve duas chances de fazer o gol ainda, né? Duas na cara do gol e os caras isolaram a bola. É pro torcedor mesmo falar, meu, chega, segunda-feira não dá pra ver esse time jogar, não. Ergue o braço ao árbitro, é fim de jogo, Corinthians perde 2, Juventude 1 pro Corinthians na Bandeirantes, vem ele, João Paulo Capelanes, alô Capelinha! Alô Ulisses Costa, o maior do Brasil, e deu Juventude, hein? Juventude segue lá embaixo, mas para a ascensão corintiana, Timão que na Copa do Brasil vai bem, obrigado, e no Campeonato Brasileiro deu aquela interrompida. A grande verdade é, ô Michele, o Corinthians, a Copa do Brasil é a vontade é uma, mas no Campeonato Brasileiro, numa segunda-feira à noite, na gelada Serra Gaúcha, a disposição é outra, hein, Michele? Pois é, parecia que o Corinthians estava meio pesado para correr no campo aqui do Jacone, mas esse peso todo o time do Juventude não sentiu, viu, Capelanes? O pessoal tá aqui ainda saindo do gramado, mas a torcida do Juventude fazendo muita festa, tá? Muita festa, a torcida do Corinthians não parou de cantar um minuto sequer durante o jogo, agora estão em silêncio, obviamente, daqui a pouco os jogadores do Corinthians vão em direção a ela para cumprimentar ali a fiel torcida que veio até o estádio Alfredo Jaconi, e os jogadores do Juventude comemorando muito essa vitória
na reestreia de Thiago Carpini como técnico do jogo. Posso falar, os torcedores corintianos são os verdadeiros heróis, né, velho? Porque, olha, tiveram que cruzar aí o estado, cruzar o país para ver um time, vou falar a grande verdade aqui, um time meia boca, não digo nem em campo, que era força máxima, né, senhores? Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel, mas a falta de vontade desse Corinthians é sacanagem. Vem aí o craque Bandeirantes, quem será? O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel. Pretzel, eu começo contigo, porque depois eu pro Ronaldo, destaque final dele, e aí tchau, obrigado. Eu quero que você diga o seguinte, quem foi o craque Bandeirantes? E teve algum jogador do Corinthians que se salva depois de uma atuação lamentável, ridícula e deplorável do Timão, Pretzel? O melhor em campo para mim foi o Jadson do Juventude. Esse jogador é muito interessante. Não sei como é que ele não está num time maior, respeitando a trajetória dele, 300 jogos pelo Juventude, é uma trajetória maravilhosa. E no Corinthians, o jogador que se salvou, na minha opinião, que tentou jogar até o fim, pelo menos tentou criar alguma coisa, foi o Rodrigo Garro. Porque é o cara que não para, mesmo muito marcado, alguns caras chegando junto nele. Eu achei que ele foi o jogador que se salvou nesse time horroroso do Corinthians hoje. Vitória merecida do Juventude, Capelares. Melhor em campo, Jadson. E aí, Ronaldo Soares Giovanelli, hein? Que momento! Eu vou votar no dinossauro Nenê. Porque a gente aqui falou, pô, por que ele vai colocar o Nenê, né, Pretzel? Falamos aqui, o Pretzel falou. Vai colocar o Nenê pra quê? Tava 1-0, todo mundo marcando, pegando. Aí o Nenê sai pra cima do Mateuzinho lá. Ameaçou correr, parecia que tava na esteira, correndo na esteira, que ele não saía do lugar. Cruzou a bola e saiu o gol, velho. Saiu o gol. E depois teve no meio do campo lá também no finalzinho, deu uma trombada com o zagueiro que ficou no chão, ganhou os minutinhos preciosos ali. E foi assim o jogo. Mas de merecimento, agora falando sério, quem mereceu vencer foi o Juventude. O Juventude entrou com vontade, pode ser rebaixado, pode ser o que for, mas o Corinthians não ganhou lá. Mais um ano que o Corinthians não vence lá em Caxias. Então, fica de lição aí também pro Dorival. O Dorival, a caixinha de surpresa dele, ele só abre com 15 minutos do segundo tempo. Não tem mais nada ali na cabeça do Dorival. Alguém deve chegar nele e falar, o Pica-Pauzinho... Pragmático demais, né? O Pica-Pauzinho chega nele e fala, já deu 15 do segundo tempo, o que você vai fazer? Tira aí alguém, aí põe mais alguém. Porque tá assim. E hoje, todo mundo sem vontade. Todo mundo sem vontade. O time preguiçoso. Diferente do que foi jogando aqui, foi o mesmo time que jogou contra o São Paulo aqui no Morumbi, andando em campo, uma preguiça desgramada. Então, saiu barato 2-1. E o Nenê pra mim foi esse cara, porque o Nenê com 50 anos de idade, fez o Mateuzinho correr atrás dele, deixou a defesa batendo cabeça com 2 jogadores, veja bem, o Juventude desceu com 2 jogadores, o Corinthians estava com uma linha de 4 e mais os volantes chegando, 2 jogadores fizeram o gol em cima do Corinthians. Então o Corinthians, vou te falar, tem que ser estudado. Dentro e fora do campo. Que agora já colocaram o Augusto para correr, parece que não vai fazer mais nada. Só que vai ter pressão aí. Vai ter pressão com cartão, vai ter pressão com você que usou cartão aí. Não tá no estatuto, mas ali reza a lenda que você não pode mexer numa coisa que não é sua, velho. Entendeu? Então vai ter muita coisa para acontecer no Corinthians e precisa, para sacudir. Porque tem que vir de cima para sacudir esses caras aí embaixo. Porque do jeito que o time jogou hoje, parece que eles... quem que é o presidente? Não tem presidente, não tem nada. Sabe, um time desleixado dentro de campo. Então o Stabile tem que fazer alguma coisa. Ô Stabile, se você for ficar aí, chacoalha a roseira, irmão. Põe os caras pra acordar aí, que senão vão derrubar você também. E vai voltar o Andrés. Com cartão, com 2 cartões no bolso. É só o Corinthians mesmo, gente. O Andrés que disse na chegada no Parque São Jorge sábado, antes da votação... Passou pelos jornalistas e falou pro segurança, olha os bandidos aí, né? Pra imprensa. Pra imprensa, hein? Não, falou a imprensa, né? A imprensa que é bandida. O mundo tá acabando. Agora, outra coisa também, só pra deixar no ar aqui, que o pessoal gosta de ouvir a gente no finalzinho, e muita gente do Corinthians escuta, os conselheiros, todo mundo escuta, né? Agora, vem cá, assinar confissão de dívida, o cara tem que ser preso no Corinthians, tem que ser preso. Pois é. Porque todo mundo deve, o mundo deve, só o Duílio assinou a confissão de dívida. A vagabundagem, isso aí. E se o Ministério Público quer colocar tudo bonitinho também, vou deixar a dica aqui, tá? Pra vocês também. Não precisa bater só no Corinthians. Chama o empresário que tá devendo e fala assim, pra onde você mandou esse dinheiro aqui? Do jogador tal com o jogador tal. Fácil. Você vai ver quanta gente vai começar aí
pular do galinheiro. Não só no Corinthians. Não só no Corinthians, porque tem que ir lá ver. Clubes, é porque eles pagam o imposto, paga direitinho. Mas cadê outra parte do dinheiro aqui? Pra onde foi? No clube não entrou. Então o Ministério Público fica a dica aí. Um abraço pra vocês, até amanhã no Jogo Aberto. Uma última pergunta Última, só. qual que é? Você é conselheiro do Corinthians ainda, Não, né? eu fui Você numa não época... é mais. Não, eu fui numa Você época saiu, onde saiu do galinheiro. Não, onde você tinha que andar com a chapa, né? Aí no final, quando eu saí, que eu também não aguentava mais a renovação de transparência, os caras me fritaram. Ah, tá. Mas eu tô voltando, devagarzinho eu tô voltando. Eu acho que o torcedor corintiano tem a curiosidade de saber como é que seria o Corinthians com o Ronaldo Giovanelli como presidente do pra mim já ia voltar timão. todo mundo aí a pé já. Ia voltar todo mundo a pé pra fazer uma reunião com todo mundo descalço no asfalto e conversando. Você ia usar o cartão corporativo pra comprar remedinho? Ia comprar um remedinho pra dar potência. Pô, é brincadeira o Corinthians, né, velho? Então acho que isso é reflexo do que foi fora. Agora vocês que estão dentro precisam melhorar, hein? Precisam melhorar. Porque tem gente encostando lá também, Capela. Agora tô soltando só letra, né? Ah, a letra. Eu vou soltar a letra aí também. Que é irmão de empresário, tá voltando também. Tá mandando também. Aí fecha. Eita, aí ô Stabile, aí você não pode permitir esse tipo de coisa, né, O Stabile deixou claro pra nós aqui que não é muito fã do Dorival, né? Pelo menos ele mas o que ele foi assim, ó, também, é um discurso semelhante ao Augusto Melo quando o Mano era o treinador. A gente sabe que não era o técnico dele, mas deixa lá, já que tá lá, Presidente, o Dorival, enquanto tá ganhando, certo, vai indo e tal, mas é que a Copa do Brasil, quando tu elimina o Palmeiras, o treinador cresce muito, né? E da maneira como foi, 3-0 no agregado e sem sustos. Mas jogaram tudo terra abaixo que pois fizeram hoje. hoje. Aí é que tá o detalhe. É impressionante. É que no Campeonato Brasileiro, o É. Corinthians agora completou um turno, 19 jogos. O Corinthians não tem jogo atrasado. 22 pontos. Se repetir essa campanha, o Corinthians pode cair, cara. Se fizer mais 22, pontos, 44, eu não sei se escapa. Então é o seguinte, tem que melhorar muito no Brasileiro. O Palmeiras não conseguiu fazer 2 gols do Corinthians e o Juventude fez. É isso aí. Você tá entendendo? É isso aí mesmo. Você tá entendendo a dimensão que os caras estão lá Com embaixo. força máxima os caras, hein? Só sem o Depay hoje. Então, e os caras lá embaixo na tabela. É impressionante. Então, só o Corinthians. Não dá pra explicar, velho. Não dá pra explicar. Boa noite, meus amiguinhos. Tchau, Ronaldão. Boa noite. Abraço. Deus, bom Até amanhã, trabalho. hein? Beijo. Está sendo amassado no jogo aberto. Ai, meu Deus, 10-5. Vamos fazer o seguinte. Bom, o Ronaldo votou no Nenê, o Pretzel votou no Jadson. Bruno Migliozzi, desempata essa parada aí, Bruninho. Vamos lá. Jadson, volante da equipe do Juventude. Jadson, o craque Bandeirantes. Ulisses Costa foi pra rede, confira só. O gol da vitória, cruzamento do Nenê e Matheus Bidu. É isso? Não, Matheus Babi. Foi pra rede, Babizinho, se liga aí, ó. Ulisses Costa! E vem pro jogo, o time do Juventude, bola foi solta na esquerda, cruzamento. Matheus Babi dominou, girou em cima do zagueirão do Corinthians, bateu! Gol do Juventude, Matheus Babi! Fazer o segundo gol do Juventude no jogo diante do time do Corinthians. Ele girou em cima do Gileri, cara. Entre o Gileri e o Bidon. Eles ficaram olhando, o Mateuzinho perdeu na dividida e o Matheus Babi entrou agora no jogo, o segundo gol do Juventude. Agora Juventude 2, Corinthians 0. E aí, Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, Semana das Estrelas de 4 a 9 de agosto. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final.
na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Dez e 8, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes. Vamos juntos até 11 horas da noite, é isso? Até meia-noite hoje? Mentira, hein, Bruninho? Até meia-noite? Um abraço pra Ricardo Capriotti, hein, Xandão? Coisa linda! Ei, coisa linda. Graças a Deus, hein? Vamos até a meia-noite. Aliás, não vamos até meia-noite não, Michá. Vamos até 1 hora, 2 horas da manhã. Vamos invadir a madrugada. O que você acha, Preto, a gente fazer uma dobradinha no pulo gato aí, você, eu, hein? Boa sorte. Bom, é o seguinte, então até a meia-noite o apito final, a gente tem tempo pra caramba e até bom a gente ter tempo, porque a Michele Silva, que faz um trabalho maravilhoso lá na Serra Gaúcha, daqui a pouquinho ela chega. Deixa eu fazer um teste aí, ó. Alô, Michele? Tá na escuta aí, Michele? Fala comigo, Michele. Tudo bem, Capela? Tô na escuta. Tô na sala de entrevista coletiva aqui do estádio Alfredo Jaconi. Logo mais, o técnico Dorival Júnior vai aparecer por aqui pra gente ouvir o comandante do Corinthians. Então beleza, bom, a gente vai ouvir na íntegra, né? Já que vamos até a meia-noite, vamos na íntegra com o técnico Dorival Júnior. O Bruno Milhozzi tá no super placar. Eu não tô bom hoje não, viu, Bruno Milhozzi? Eu não tô bom hoje não, viu? Quando eu acho que o Atlético Paranaense vai me dar uma alegria, olha só, a virada de chave. Realmente teve uma virada. A do Criciúma, vencendo por 2-0, tomar de 4. Eu não aguento mais tomar de 4, Milhozzi. Você assinaria, KP, campeão da Copa do Brasil? Quantos anos na Série B você topa ficar com o Atlético Paranaense? Boa pergunta. Eu ficaria mais um aninho aí na Série B. Mais um aninho só? 2 anos você já não topa título da Copa do Brasil? Também, top. Um título é um título, né, velho? Um título é um título. Não é como né? se o Atlético não tivesse muito acostumado também, né? E tá falando o quê, você? Não, você também, se não abrir o olho, você joga a Série B ano que vem, né, Bruninho? Venceu, o Atlético perdeu por 4-2 pro Criciúma, KP. De virada, o jogo aconteceu em Santa Catarina. Nesse momento, a bola rola pra Paysandu e Vila Nova. Jogo no Papão da Curuzu. O Paysandu tá empatando com o Vila. Onde foi o jogo do Paysandu? No Papão da Curuzu. Papão da Curuzu. Já esteve lá, Pretzel? Já. Bom. Estádio comum. E o do Remo também, porque tem o Mangueirão, que é o estádio municipal, né? Isso. Já esteve no Mangueirão? Não? Já estive, né? O Mangueirão balançou, é isso mesmo. Você ia me perguntar isso aí, né? Balançou o Mangueirão. Então, o Mangueirão é estádio estadual. Eu sei que vai até meia-noite, mas ainda estamos às 10 horas da noite da segunda-feira. Ainda são 10 da noite, aí verdade. o Remo tem o estádio Baianão, que é o estádio do Remo, e o Paysandu tem o Papão da Curuzu. Então tem 3 estádios em Belém. Qual você prefere? Eu prefiro o Mangueirão. Pois não, Milhões. Vamos lá, KP, completando o super placar aqui da Rádio Bandeirantes. Aguenta, Milhões, aguenta. Com Copa Paulista, Copa Paulista, hein? Guarani levou a virada na Copa Paulista. 2-1 pro São Bento. Oeste venceu o São José também por 2-1. Comercial e Inter de Limeira ficaram no 2-2. Nesse dia também de Série A, é claro, com essa derrota o Corinthians segue perto do Z4 com 22 pontos, 13º. E o Juventude, penúltimo colocado, com 14 pontos. KP. Maravilha. Bom, a Michele Silva tá lá, então, eu ia falar, tá no Mangueirão, não, tá lá no Alfredo Jaconi. A gente vai projetar a sequência de Série B, Série C também, afinal de contas, a Série C em destaque. E é o seguinte, pessoal, a gente vai colocar a participação do povo em instantes com o quadro Alô Torcedor. No 11999048756, vou repetir para você mandar sua participação para cá. 11999048756. De quebra, você pode mandar um áudio, mas por gentileza, a sua mensagem tem que ter o seu nome, de onde você fala, na sequência, aquilo que você tem para dizer. Manda aí uns 20, 30 segundinhos no máximo, eu prometo a você. Depois a gente vai colocar uma bateria, eu juro que eu vou fechar o microfone e não abro mais. A gente vai ficar áudio pós áudio colocando a sua participação. E com a galera também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pretzel, falamos sobre Corinthians agora. Por que o Corinthians é um time bipolar? Quer dizer, o Corinthians escolhe jogos. Contra o Palmeiras se matou. Os caras poderiam ter quebrado a perna que ficariam felizes. Contra o Juventude, um time apático, sem brio, sem vontade, sem coragem, sem dinamismo. Por que, Pretzel? Olha, sinceramente, o Dorival tem que explicar isso. Tô lendo aqui o perfil, o post do Capriotti, ó. Essa bipolaridade do Corinthians é algo antigo, não é privilégio do Dorival. A sensação é que os jogadores não gostam do brasileiro, jogo que não vale nada, entre aspas. Mesmo sem Memphis e Carrilho,
era para ter jogado mais contra o Juventude, vai ser com emoção até o fim do Brasileiro. Eu acho que essa versão aqui do Capriotti, esse pensamento, não tem nada a ver. Se criou que o Corinthians tem um baita time. Não tem, pessoal. O Corinthians entrou de má vontade, entrou num sono, não gosta de jogar. Não, o time do Corinthians é um time limitado tecnicamente. O time completo, com o Memphis e Carrilho, certo? Completo. E jogando no limite, esse time ele se torna um time bom. Um time nota 6, no máximo 6,5. Que foi assim que eliminou o Palmeiras. Jogando no limite, com foco. Agora, que não tem vontade, o Corinthians não. O Corinthians teve vontade hoje, só que foi um time desorganizado. Do outro lado tem um adversário. Acho que a gente erra bastante, viu, Capelanes, quando a gente não olha para os adversários. Né? Em Porto Alegre eu costumo escutar o seguinte, o Inter escolhe jogo para jogar, viu? Parece não ter adversário, certo? O Corinthians não entra com vontade no Brasileiro. O Corinthians, né, entra com muito sono. Aonde? O Corinthians está com 22 pontos. Se repetir essa campanha, o Corinthians pode cair. Se fizer mais 22 pontos no segundo turno. Então acho que não é bem por aí. Temos que reconhecer o adversário. O Juventude hoje foi mais organizado. Apesar das suas limitações, jogou melhor do que o Corinthians. Claro que na reta final, quando tu toma um gol dos acréscimos, você como um time menor, você se recolhe para garantir o resultado e o Corinthians ainda teve uma oportunidade para empatar, mas em nenhum momento merecia empatar. Essa que é a realidade, o Corinthians jogou muito mal. Então parabéns ao Juventude pela vitória e o Corinthians tem que melhorar e melhorar bastante e cabe ao seu treinador explicar e explicar muito. Por que ele só tirou um zagueiro quando ele fez o gol com um a menos, né? Depois que o Romero foi expulso? São coisas que não dá para entender. Já poderia ter tirado um zagueiro antes e ter posto mais um atacante. Mas qual o treinador que não é assim, né? Geralmente o treinador só mexe quando começa a perder. Tu te lembra que o Dorival colocou o Arouca de zagueiro no Santos uma vez? Sim. E colocou um atacante, ele foi saudado no Brasil inteiro. Como um treinador que não tinha medo, né? De atacar. Visionário. E virou o jogo, se eu não estou enganado. O Santos estava perdendo e vira o 2 jogo. a 1, né? E vira o jogo depois dessa mudança. O Dorival transformou o Alisson, que sempre foi meio atacante, num segundo volante muito bom no São Paulo. É verdade ou não é? É verdade. Transformou o Wesley no Santos, que era atacante, lembra dele? Jogou no Atlético Paranaense. Lembro. Atacante pelo lado, em segundo volante. O meio de campo era Arouca, Wesley e Ganso. Quando ele botou o Wesley de segundo volante, na época eu falei, não, acho que ele tá inventando. Wesley Vaquinha, pra quem não lembra, depois né? Depois jogou no Palmeiras e no São Paulo. Palmeiras. Mas quando ele faz isso com o Wesley, na época eu critiquei. Pô, que uma baita invenção. E deu certo. Deu muito certo. Como deu certo com o Alisson. O que ele tá descobrindo no Corinthians, né, até agora? Nada. Nada. Então acho também que tem que ter um pouquinho de humildade no seguinte, ó. O time do Corinthians é um time comum, Capelanes. É um time comum. Completo no limite, ele vai. Certo? Mas no limite não significa você não ter vontade. Não. No limite, certo? Você joga, ó, com a corda esticada. Isso não é falta de seriedade. Outra coisa, certo? É ruindade mesmo. É um time numa noite péssima contra um adversário que foi melhor. E acho que tem horas que a gente tem que reconhecer isso. Esse time corre risco de rebaixamento? Claro que corre. Pô, o time tem 22 pontos, cara. Mais 22 ele termina com 44. Vai estrear o Vitinho sábado contra o Bahia. A Michele falou que o Angileri tá fora, o Kaká que tava no banco tá fora, é defesa, mas o Romero tá fora também, perfeito? O Memphis e o Carrilho estão fora. Tu já tem 5 jogadores fora. O Vitinho vai estrear. Vai estrear contra o Bahia o Vitinho. Comum o Vitinho também, eu acho né? ele comum também. E eu fiz 2 jogos dele. Né? Fiz 2 jogos dele na Arábia. Ele foi muito bem no Botafogo e no Flamengo. No Inter, na primeira passagem no Flamengo. A segunda já não foi a mesma coisa. E no Inter, ele fez um belo trabalho em 2016, até que o Inter começasse, certo, a causar um monte de coisa fora de campo, lembra? Daquela diretoria que foi punida, né, e até condenada pela justiça, tá lembrado disso? O Inter chegou a liderar aquele campeonato por 8 rodadas, com o Vitinho sendo destaque. Depois o Inter caiu, perfeito? Então o Vitinho na Liga Árabe, eu comentei 2 jogos dele, e ele me pareceu, na Liga Árabe, que não tem a mesma intensidade, viu? Um jogador bem despreparado, um jogador que, talvez aqui no Corinthians, né, no calendário brasileiro, ele mais acostumado com o Brasil, ele consiga jogar bem. Ele tem boa finalização e joga nesse time do Corinthians. Ainda que não seja um esplendor, joga nesse time do Corinthians. Bom, tô vendo a repercussão nas redes sociais também. O torcedor corintiano pedindo para que a gente fale daquele lance de um possível pênalti a favor do Corinthians. Cara, vamos falar o português claro aqui, ó. Sport TV transmitiu o jogo. Foi isso? Foi o Sport TV que transmitiu? Foi Premier Sport TV. Premier Sport TV. Os caras não mostraram o lance, velho. Mostraram o lance, mostraram rapidamente. Olha, não deve ter levado 10 segundos para mostrar o lance. A própria Michele Silva falou sobre isso também. O árbitro de vídeo não chegou a acionar o árbitro principal
E o torcedor corintiano tá pedindo para que a gente coloque no YouTube, mas a gente não tem nem o lance Nós aqui. Não temos. A impressão que deu é que a bola quica e bate no braço do Cipriano, zagueiro. Eu achei pênalti, tá? Essa foi a impressão. Se toca no braço do jogador nesse ritmo, nessa direção que a bola ia, é cal. Mas eu gostaria de ver mais umas 2 vezes, pelo menos, porque não dá pra ver. O lance que mostraram, tu não tem exatidão no lance, né? Foi muito rápido, não deu pra ver direito. Então, cara, a gente peço até desculpa pro nosso ouvinte aqui, se a gente tiver condições, e o Bruno Milhosa, não sei se no X, no Twitter, aí seja lá o que for, a gente tem condições de levantar essa imagem aí, viu, Alexandre Marques? No nosso Twitter, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, grande Ale, um dos melhores profissionais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Se a gente tiver condições, a gente coloca no ar aí, porque realmente, velho, os caras não mostraram o lance. E é um lance polêmico que tá dando um bafafá gigantesco aqui nas redes sociais. Então, pra você, Pretzel, no único replay de uma câmera não favorável, você marcaria o pênalti, é isso? No que eu vi rapidamente, você viu rápido. A impressão é que a bola bate no braço do Cipriano. Foi a impressão em 5 segundos. Perfeito. Então, torcedor, se a gente tiver condições de levantar já essa imagem, a gente vai colocar para vocês que nos acompanham no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Em relação ao Corinthians, você mandaria o técnico Dorival Júnior embora ou não? Não. Tá louco. Ainda não. A Copa do Brasil, ela fala mais alto nesse momento, né? O Corinthians eliminou o Palmeiras com muita autoridade. Mas muita autoridade. Então... Agora, uma coisa é fato. Mas 5 jogos sem ganhar no Brasileiro também. Mas né? uma coisa é fato e tu és testemunha disso, certo? Uma coisa é fato. O presidente Stabile não é muito simpático ao Dorival. Certo? Ele gosta, ele assim, viu, tá ganhando, tá indo, né? Tá ganhando. Só que no Campeonato Brasileiro não tá indo. Mas te lembra que o presidente Stabile veio aqui na última sexta-feira? Na outra, não agora, na outra. Retrasada. Ao vivo aqui. Perguntado sobre o Dorival, foi protocolar, né? Tá ganhando, vai ficando, né? Mas, sabe? E não foi ele que contratou. E não me venham dizer, isso não quer dizer nada. Quer sim. Claro Dirigentes são muito vaidosos, ainda mais um dirigente que acabou sofrendo impeachment, que contratou o treinador. Vamos deixar claro também, né? Se for pra partir dessa premissa, o Osmar Stabile, ele tem que mexer em tudo, porque o Soldado não é dele, o Dorival não é dele, é isso aí. Entre outros caras, né? Mas também, obviamente, que é um baque muito grande. Em meio à temporada, você passar por uma reformulação administrativa é um baque muito grande. Já não basta um impeachment do presidente Augusto Melo, agora oficializado, que falou que vai cair atirando, viu, Pretzel? Falou que vai buscar na justiça voltar à cadeira presidencial do clube. Nós falamos sobre isso ontem. Tem horas que tu tem que ter um pouco de noção. Bom senso, né, Bom senso do que está acontecendo, certo? E outra, será que ele não quer paz para ele mesmo? Porque ele vai tentar buscar o que ele não vai conseguir. Mas ficou feio, né? Ficou feio, mais uma vez o Corinthians. É uma das páginas mais melancólicas da história do Corinthians, né? Porque, e o espelho? E o homem do espelho? O Andrés? O homem do espelho. O Andrés é uma piada, velho. É uma piada. O Andrés, eu gostaria muito, viu, Pretzel? Eu sei que talvez não agregue muito ao ouvinte, mas eu gostaria muito da gente confirmar aquela ideia do André Sanches no Esporte em Debate com a gente. Mas tem que deixar todo mundo falar, né, André? Você vai querer gritar, falar em cima dos outros? Não vai. Mas é capaz da gente não terminar o programa. Eu acho que não há clima para isso, porque depois do que ele fez agora no último sábado, não dá. Eu acho que o caminho é uma investigação, é esperar a investigação do Ministério Público e só ouvi-lo depois que isso acontecer. E você acha que ele vai falar? Não, mas é outro problema, porque... ele está sendo investigado agora, através do uso, mas agora, dos gastos. Teve décadas aí para ser, e agora, entendeu? Então, cara, enfim. Ele e o outro, e o pupilo dele, nunca imaginaram que isso vazaria. Não. Se o Augusto tem essas informações, essa é a carta na manga do Augusto, né? Mas só para tumultuar, porque isso não vai trazê-lo de volta. Exatamente. Bom, o Augusto Melo, já me posicionei aqui publicamente e volto a dizer só uma sublinhada bem rápida. O Augusto... Eu sei que você é ouvinte da rádio, e eu não tenho nada contra a sua pessoa, a sua índole, seu caráter, porque eu não te conheço, e eu nunca vou julgar o caráter de alguém que eu não conheço. Mas se você tiver um pinguinho de consideração, de amor próprio, você não vai tentar na marra voltar a ser presidente do Corinthians. Tenta limpar primeiro o seu nome, que tá sujo pra caramba perante o torcedor corintiano. Não digo nem na justiça, que isso aí quem tem que analisar é a justiça, e a gente não tem poder de polícia aqui. Mas ficou feio pra você. Então... antes de você tentar voltar à presidência do Corinthians,
tenha bom senso de pelo menos tentar provar a sua inocência, se é que você vai conseguir, mas você vai ter tempo pra isso. E aí depois, se comprovarem que você não tem nenhum envolvimento no caso, vai de bet. O que eu acho até complicado, né, Pretzel? Porque ele virou, primeiro foi indiciado, aí réu, aí, porra, tudo depondo contra ele. Então é o momento da gente aguardar. E é o momento também da gente esperar a entrevista coletiva de Dorival Júnior. O homem chegou por aí. Alô, Michele, você tá por aí, Michele? Não, daqui a pouco... Ah, tá, a Michele tá na sala de coletiva, é isso? Então tem que falar baixinho porque o Dorival acaba de chegar ao vivo no apito final. Sobe o som do Dorival aí. Fala, Pica-Pau. Não tem? Não tem? Pera aí. Temos aqui o Dorival Júnior. Deixa eu ver se a gente tem o Dorival Júnior. O Dorival acaba de sentar na cadeira, vai começar agora a entrevista coletiva do Dorival. Então, daqui a pouquinho... Aguardemos aqui a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Enquanto isso, super placar da Bandeirantes. Antes do técnico Dorival Júnior. Fala aí, Bruno Milhozzi. Vamos lá, Bruninho. No momento que nós temos a imagem, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A imagem do pênalti que o torcedor corintiano reclama do Cipriano. Opa, essa bola tá com a na mão dele, hein? De novo, deixa eu ver. Pegou ou não pegou? Não dá pra ver se pegou, cara. Tá difícil, essa imagem é muito ruim, porque o Yuri Alberto tampa o braço dele. Ó, não dá pra ver se pegou. Ela quica, bate no pé dele ou não? Não dá. Nossa senhora, demais. Realmente demais. Não deu pra ver, viu? Não é uma conclusão, eu queria ver um outro lado. Certo? A gente tem uma imagem outro também, ângulo. Pretzel, de cima, né? Tem? Imagem do lance no momento. Ó. Também gera uma dúvida se está dentro da área ou não, né? Ó a imagem de cima então. Vamos lá, imagem de cima. Atenção. Aí não dá pra ver nada. Essa imagem é congelada, imagem, né? A imagem é congelada. Mas se for essa imagem é fora da área, É fora hein? da área, então segue o jogo. É isso. Seguiu o jogo, pronto, fora da área. Isso aí tá, então, aí que tá a dúvida. Isso aí tava É dentro isso ou que fora o da árbitro área? disse, é isso que o árbitro disse. Não foi nada. E então- outra, ela foi uma rosca que o Cipriano dá pra trás, ó. Parece uma rosca, né? O Cipriano falha, né? Parece uma rosca que ele, ó, parece que ele dá uma rosca e a bola vai. Pra mim é o Nossa, seguinte, tá? Que lance difícil Pra por mim é o essa seguinte, imagem. o Cipriano ele vai chutar a bola pra fora, ele falha, ele dá essa rosca pra Dá a trás, rosca, espirra o taco, é. aí a bola sobe e toca na mão dele. Agora a pergunta Essa é a impressão, essa é a impressão. dentro ou fora da área? Essa Porque é a se impressão. for pela imagem congelada que o Bruno Milhozzi colocou junto com o Ale aí no ar, é fora da área. Agora, se for o lance em velocidade, é dentro da área. Tô curioso pra saber. Só que eu acho que se eles não mostraram a Foi repetição fora do da lance, área agora, foi fora Capão. da área. Fora da área. Entendeu? Fora da área. Fora da área. Segue o jogo. Então tá bom. Então o torcedor corintiano, fora da área, tá certo? Fora da área. Então não foi pênalti a favor do Corinthians. Não foi pênalti a favor do Corinthians, que o lance foi fora da área, beleza? Então eu acho que a gente já conseguiu sanar essa dúvida que nós tivemos dentro da jornada esportiva Bandeirantes e, consequentemente, também juntamente com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, você que é internauta que manda mensagem pra cá. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouquinho a sua participação no Alô Torcedor. 11999048756. Eu quero o ídolo do Coringão, Michel Lopes. Sobe som, vai Corinthians! Campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. Ei, Coringão, hein?
Que momento! Perdeu para o Juventude e o técnico Dorival Júnior chega na entrevista coletiva. Vamos ouvir um trechinho da entrevista ao vivo do técnico do Timão. Corinthians perde para o Juventude por 2-1. E vamos subir o som, o áudio da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Fala aí, Pica-Pau. Já foi nosso jogador em outro clube, tem capacidade para jogar em algumas funções. Não sei se estará pronto já, até porque ele finalizou a temporada há 2 meses e pouco atrás. Ele precisa talvez de um período, não vai ter todo esse período possível e necessário, mas nós vamos inserindo o Vitinho aos poucos. Não acredito que já para essa partida. Espero que sim, mas não acredito. Ô Dorival, boa noite. É Vitor Scaroli do Portal Meu Timão. Até aproveitando, né, com foco de quem não entrou em campo, sobre Memphis e Carrijo. O Corinthians ainda espera ter o Carrijo nessa temporada e o Memphis é aquele prazo mais ou menos de 1 semana? Obrigado. Não, um mês. Bem diferente. O Memphis no mínimo 1 mês e o Carrijo provavelmente até o final do ano não tenhamos mais. Tudo bom, Dorival? Boa noite. Alexandre de Menes, Portal Meu Timão. Dorival, por que a discrepância entre os jogos contra o nosso rival e o jogo de hoje contra o vice-lanterna, um time que já sofreu 35 gols já nesse Brasileirão 2025? É o seu maior desafio? Por que você acha que o time não tem conseguido manter a pegada do derby também nos jogos do Brasileirão, especialmente de hoje? Obrigado. Eu não acredito que seja pegada, que seja falta de vontade, que seja não. Mas está faltando algo que foi diferente e vinha sendo diferente nas partidas anteriores, onde também não encontramos os resultados. Nós precisamos trabalhar muito em razão disso e tomarmos uma atitude. Eu acho que nós temos que ter consciência daquilo que nos vem faltando para que possamos vencer algumas partidas. A maneira como tudo aconteceu hoje nos deixa muito preocupados em razão daquilo que a equipe vinha produzindo e que deixou de fazê-lo na noite de hoje. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Bom, ouvimos aí um trechinho da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Bom, Pretzel, deu para pelo menos pegar uma sublinhada aí do treinador que tentou explicar o inexplicável, né? O desânimo gigantesco. Dele, aí a Memphis e Carrilho fora do jogo, já deixou claro aí. Tem a estreia do Vitinho, sábado é jogo complicado, hein? Corinthians e Bahia, o Bahia vem aqui bem situado no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo chato para sábado, 9 da noite. Então o Corinthians está volta hoje, deve voltar amanhã só. Eles estão enfretados ou em voo comercial? Certamente fretado. Então volta hoje. Então amanhã descansa, quarta-feira, quinta e sexta. 2 dias e meio para treinar. E o jogo no sábado, 9 da noite, o Bahia jogou no sábado contra o Fluminense. Empatou 3-3 e nós falamos, né, o Capelanes? Um jogaço ontem. Nós comentamos sobre isso, né? Um jogaço, né? Um jogaço, nós comentamos a respeito disso, né? Impressionante, né? 10h30, marcou o quinto sinal, vamos com o gabarito do jogo. Sobe som aí, bicha. Gabarito do jogo. Vamos dar moral pro Juventude. Sobe som do Juventude, jogador a jogador que os caras merecem, hein? Ganharam o jogo e vamos dar uma moral pro Juventude aí. Sobe som um pouquinho do hino dos homens aí. Na maçã, alegria se escudam, entoando essa marcha canção. Juventude, um passado de glória, o teu nome querido tornou. És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou. Goleiro Juan Carneiro falhou no gol do Mateuzinho, hein? Falhou e por isso leva 5. O Mateuzinho bateu a falta, ele antes da cobrança, ele dá um passo pra direita e o Mateuzinho chuta no meio do gol. Quando ele vai voltar, a bola já passou. Até o Ronaldo brincando, ele falou assim, exatamente. se ele ficar parado, estica só o braço, ele agarra a bola. Ele agarra a bola. Reginaldo, nossa, esse aí rodado, hein? Mas jogou bem, cara. 6. Abner, zagueiro. 6. Cipriano tomou amarelo. 5 e tem o lance de cima, que o Alê conseguiu a imagem de cima, com o lance completo. Daqui a pouco ele vai colocar no YouTube, grande Alê Marques. Aí, ó. Mas ainda fica a dúvida, ó, se tá dentro ou fora da área. Difícil mesmo. Agora é o lance completo, ó. Consegue colocar em slow motion aí, Alê? Eu sei que a imagem não tá na tua mão, mas se conseguir dar uma... Ainda fica a dúvida diminuída do lance, no passo aí, ó. Porque é difícil mesmo, viu? Ó, atenção. Devagarzinho. Ó, ele erra o chute fora da área. Fora da área. Agora tá claro. Tá fora da área. Fora da área. Fora da área. Perfeito. Marcelo Hermes, ex-Grêmio.
6. Kaique, volante. Saiu machucado, não é o mesmo Kaique do ano passado, 5. Giraldo. Giraldo entrou, tomou amarelo e provocou, 5. E Ziraldo, que nota merece? 10. 10, né? Sempre. Luiz Mandaca, ex-Corinthians. Jogou bem o Mandaca, hein? 7. Alan Ruschel, um milagre. Sem nota. Dá 10 pra ele. Ele entrou aos 48 do segundo tempo. Dá 10, só porque ele é o Ruschel. 10 pela luta dele e pela carreira. Boa. Jadson, jogou muito. 7,5. Gabriel Talhari fez gol. 7. Matheus Babi também fez gol. 7. Gilberto tomou amarelo. 5. Enio, bom atacante. 6. Quase se rodou no negócio de aposta, hein? Opa. Tentaram matar o menino, né, cara? Verdade. Você vê? Olha só como a gente tem que ter calma também, tranquilidade, pra não ficar atrás da porta esperando um deslize do outro pra poder matar o cara. A investigação e não tinha nada. Pois é, mas muita gente já decretou, ó, o fim da carreira do cara, o cara é bandido, vagabundo. Decretaram o fim da carreira do Paquetá por aqueles 4 lances. Olha lá. E nos 4 lances, eu sempre falei, tu é testemunha Sim. disso. Só um que eu colocaria em debate. O da lateral. Apenas. Ele dá 2 Isso. pedradas. Só né? esse que eu colocaria em debate. Eu também. Os outros, pra mim, nada a ver. Normais. Lances de jogo, Também normal. acho. Tô contigo. Enio, que nota? 6. Esse cara é bom, velho. Gabriel Veron, tentando se reencontrar na carreira. 5. Nenê, deu assistência Cara, pro gol. eu achei que ele não tinha que entrar. Entrou e decidiu o jogo. 7 pro Nenê, cara. E o técnico Thiago Carpini. Estreia dele e com um trabalho muito bom. Juventude foi melhor que o Corinthians, mereceu a vitória. Nota 7 pro Carpini. Juventude como um todo, nota? Como um todo, na média, na 6,5 pela luta e pela vitória. Tá ótimo. Hino do Corinthians, vai Timão! Campeão dos campeões. Um abraço para toda a galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, 10h30, em 10h35 da noite. Um abraço para todos vocês essa segunda-feira aqui. O Edu César, um abraço pro Marco, Leandro Dias, Rafael Silva, Rony Farias, o Marco, Leandro Dias, Vânia Santos, Marcão por aqui, Maria Lúcia, um abração pro Márcio Gonçalves, o Cowboy Corintiano, Leandrão também por aqui, Rogério Pimentel, LDS, Olímpio Costa, Rogério Pimentel, toda a galera que participa através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Geraldo Clodoaldo, parabéns pelo programa, muito obrigado, Fagner Henrique, fica Dorival, Gerson Bellini, vai Corinthians, vamos com as notas do Timão, abraçando também Adriano Nascimento Pinheiro, muito obrigado a todos vocês que participam conosco, nota do goleiro Hugo Souza. Hugo Souza, 5,5. Rony Farias está por aqui também, o Wilson Antônio, Claudinho Teixeira, Fábio Silva, Roberto Tofanelli, Márcio Gonçalves, a galera que participa conosco. O Mateuzinho fez o gol, Pretzel. Mas falhou no lance do segundo gol, que ele não consegue combater o Nenê. Não consegue. O gol diminui a má atuação. 6. André Ramalho. 4. Cozido André Ramalho, Mal, né, cara? 4. Temporada passada eu falei, nossa, que zagueiro o Corinthians contratou, hein? Guinegão entrou na vaga dele no final. Sem nota. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique hoje bem abaixo do derby. No derby ele foi um monstro. Hoje bem abaixo. 5 pro Gustavo Henrique. Bidu tomou amarelo. 5,5. Angileri também. Angileri mal, só queria brigar. 5. Breno Bidon também. 4. O que acontece, né, cara? Transformaram o Bidon num craque já. Não é ainda. Não é. E outra, 12, 13 milhões de euros, viu? Um abraço. Nossa, tchau, obrigado. Em pacote, levo na porta do aeroporto. Ranielli. Ranielli, 5. Charles. Nossa, 3. José Martínez. 4. Ele briga com a bola, briga com o adversário, briga com o jogador do mesmo time, né? Dá duro. Dieguinho, esse cara é bom, velho. E perdeu um lance ali, 5. Garro. Garro, pra mim o Fabiano disse que foi um dos piores jogos do Garro. Eu não achei, viu? Nota 6,5 pro Garro, viu? O único cara que tentou alguma coisa. Thales Magno. Thales Magno, 5. Romero entrou, tomou vermelho. 1. Passa de ano. 1. Yuri Alberto. Yuri Alberto, 5. Dorival Júnior. 4. A nota do Timão como um todo. 4. Feia coisa, hein? Nota da arbitragem, Xandão. Ele ficou um pouco atrapalhado. Suscetível a algumas pressões, certo? Na hora de dar cartão. Também se defendeu muito nos cartões, querendo distribuir cartões, né? Esse lance aí que a torcida do Corinthians reclama de pênalti, acho que ficou claro agora na imagem de cima, né? Que foi fora da área. Foi fora da área, pelo menos pra mim, não sei se tu concorda. Então é o seguinte, acho que ele ficou um pouco atrapalhado, ele poderia ter sido mais incisivo e se defendeu muito com os caras. Olha o lance lá de novo, ó. Foi fora da área. Fora da área. Foi fora da área. Eu vou dar uma nota 5 pro Lucas Casagrande. Passa de ano. Eu não me lembrava desse árbitro em jogos da Série A. Então, um árbitro experiente pra jogo desse tamanho. Jogo do Corinthians é jogo grande, cara. Claro. E aí tem que botar um árbitro um pouco mais experiente. Mas tudo bem.
Foi uma tentativa, nota 5 para mim. Que nota você se daria nessa jornada esportiva? Você acha que o seu desempenho foi bom, bacana, satisfatório, deixou a desejar ou incrível, excelente, perfeito? Eu acho que nessas horas a gente tem que ver o desempenho de cada um, porque uma equipe de... Então vamos analisar individualmente. Vamos lá. Michele Silva, repórter. Ver uma equipe de transmissão é que nem uma equipe, é que nem uma equipe de arbitragem, certo? Hoje, como é que os árbitros se justificam hoje, né? É o sexteto de arbitragem. É verdade ou não é? Eles não falam sobre isso? O árbitro, os dois auxiliares, o quarto árbitro, certo? E os 2 caras da cabine. Concorda comigo? É o sexteto. Concordo. Nós hoje tivemos um narrador, 2 comentaristas, repórter, plantão e apresentador. Isso. Eu acho que do ponto de vista individual, eu fui o melhor. Que nota você se daria? No jogo, pela minha atuação, 8. Ronaldo Giovanelli, que nota merece? Estava um pouco chateado com o resultado, mas contundente, circunspecto no segundo tempo. Reclamou pouco da arbitragem até. 7. Eu senti que o narrador do jogo, ele tava no mesmo mood do Corinthians, Eu também, meu. Um pouco torcendo irritado. pra acabar logo, incomodado. O Corinthians não tá com vontade. Ele meio que foi, que isso se tornou uma referência pra ele no jogo. Então é o seguinte, né? E um pouco áspero de vez em quando. Apesar do coração enorme, né? 6,5. Michele Silva, a nossa repórter que foi abduzida no apito final. Exatamente, tá voltando? Não, ainda não. Voltei. Michele Silva, que nota você se daria nessa jornada esportiva Bandeirantes, hein? Nossa, se eu soubesse que era essa a pergunta, eu não teria voltado. Eu sou péssima pra me avaliar. Eu vou dar nota 3, eu acho. Que isso? Pretzel. Eu abandonei vocês, né? Pelo amor de Deus. Não, Pretzel aqui, cara. É uma criança também, viu? Ô, Bruno. Ai, cara. A gente se diverte, não tem jeito, bicho. E aí, Pretzel? Eu me perdi aqui. Não, eu tô bem. Faltou a nota do Miliose. Faltou. Bom, esse aí. Miliose, né? Com essa empolgação na noturna. Produção, vamos lá. Não, cara, quando eu chego aqui e o Miliose fala comigo sobre a produção noturna, viu? É uma referência pra mim, cara. Viu? De força. De resiliência, de dedicação e de motivação. Cara, para. Bruninho, você sabe que a gente só brinca com quem que a gente gosta, né, Bruninho? Você tá no nosso coração, né, Miliose? Eu aceito a boa, viu, as brincadeiras de vocês, cara. Conheço já tem tempo já, então não se preocupem, não. Mas, reforçar que é sempre um prazer estar aqui com vocês da Rádio Bandeirantes, tá bom? Muito bom, velho. Ai, cara, tá chorando, velho. Ô, Michele Silva, e aí, Michele Silva, tem zona mista aí em Caxias do Sul? Tem, claro que tem. Daqui a pouquinho tem jogador do Corinthians passando por aqui, viu, Capela? Maravilha. E Thiago Carpini também, como é que funciona aí a logística? A sala de entrevista coletiva dos 2 times é no mesmo local, é em um lugar diferente? Como é que funciona aí a parada? Dividido por um corredor. Tanto zona mista quanto sala de entrevistas coletivas dos 2 times. Mandante e visitante. Para quem tá entrando no campo, direita visitante, esquerda mandante, aqui no Alfredo Giacone. Bom, maravilha. Então já ouvimos aqui um trechinho na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Vamos aguardar os jogadores corintianos. Vamos ver quem vai parar para falar também, né? Que geralmente quando os caras perdem o jogo, todo mundo quer ir embora o mais rápido possível. Mas quando ganha, nossa senhora. Me entrevistem, falem comigo, postem nas redes sociais, é assim que funciona. O presidente Stab, ele foi a Caxias? Provavelmente não, né? Eu acho que ele esteve na CBF hoje, na reunião do Fair Play Financeiro. Que, por sinal, eu talvez me arrisco a dizer, estou entre os 3, 5 jornalistas que mais criticam a CBF nos últimos anos aqui. Acho que o Pretzel está nesse grupo também. A gente critica demais, corneta demais, mas quando é para elogiar, a gente tem que ser justo aqui. Eu acho que o Samir Chaud, que eu não conhecia, acho que boa parte da população também não conhecia,
ele pelo menos teve um incentivo interessante, que é justamente incentivar os dirigentes para que possam falar sobre o fair play financeiro, que é uma regra que ela não é adotada, não é aplicada como deveria ser aplicada aqui no país, mas ele está mexendo nesse vespeiro aí, para ver se ele consegue pelo menos iniciar um diálogo, conscientizar o dirigente que ele não pode gastar mais do que arrecada, por mais que o estatuto de cada clube permita esse tipo de atrocidade. Mas pelo menos é interessante ver os dirigentes, entre aspas, unidos, debatendo sobre um tema tão importante, né, Pretzel? Mas quando a Leila Pereira diz que fica constrangida, quando o Palmeiras paga todas as contas e tem time que está ganhando, o Corinthians ganhou do Palmeiras e o Corinthians deve para o mundo, né? Sim. Ela tem razão em relação a isso, mas quando ela era patrocinadora também, aí o fair play financeiro não existia, ela não cobrava isso. Quando ela injetava dinheiro do clube. Eu acho que houve uma certa incoerência, né? Futebol é um mundo hipócrita, né? E o futebol mudou, mas assim, ó, por exemplo, quarta-feira tem Flamengo e Inter, certo? O Thiago Maia não pode jogar contra o Flamengo, cara, na minha opinião, e vai jogar. Aí sabe, mas o David, o Vasco deve para o Inter pelo David. O David enfrentou o Inter, não deveria enfrentar. Também acho. Hoje o Marcelo Passo falou sobre isso lá na CBF também. Eu concordei com ele. Então é o ele. seguinte, que a primeira medida que tem que fazer é que o jogador, quando o clube deve por tal jogador, esse jogador não pode jogar. Também acho. Eu acho que tá certo. Eu acho que tem que ser assim. Porque senão nós vamos ficar, sabe, nessa bola de neve e ninguém paga ninguém, cara. Então Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, que são times superavitários, o Bragantino também, certo? Como é que fica? Esses caras contratam e pagam. Fortaleza também. O Fortaleza também. E aí quando chega, os outros não pagam. Como é que fica isso? Eu não consigo entender, né? O Santos estava reclamando que o Botafogo não tinha pago ainda pelo Jair, certo? Não sei se pagou, o Jair já foi embora. Como é que fica isso? Mas então, também o Santos está devendo o mundo também. Também. Né? E não então, para de contratar. É o Roto falando do esfarrapado, É. mas a gente entra naquele discurso que eu não gosto, Capelães. No Brasil é assim mesmo. Brasil é assim. Eu não pago porque o fulano não paga. Pô, mas aí é difícil, cara. Realmente é difícil. Mas pelo menos o pessoal da CBF conseguiu reunir os representantes de clubes para que eles possam pelo menos tratar sobre esse assunto que ele é fundamental. Fair play financeiro, que ele possa ser adotado o mais rápido possível aqui no Brasil. 10h45 vai marcar o quinto sinal. Alexandre Pretzel, seu destaque final. O que projetar para a semana de Copa Libertadores da América, hein, Xandão? Vou ficar mais com a Zona Missa aqui para acompanhar e para te ajudar. Mas não preciso da sua ajuda. Não, nem quero a sua ajuda. Mas tu não Nossa, tá bem ele ama o microfone, hein? Você vê, eu tento liberar, eu não quero que ele participe mais, entendeu? Tô te liberando pra você ir embora pra casa. Hoje eu torci pelo Atlético. O Atlético chegou a fazer 2-0. Eu e o Milhose fizemos até um comentário. Virou terapia. Eu e o Milhose fizemos até um comentário assim, vai ser uns 4-5, né? E aí o Atlético tomou uma virada de 4-2 o Criciúma. Hein? A manchete de hoje é a seguinte. O Atlético não vai subir. Não, jura? E acho que o Odair não vai aguentar. Tomar 4, acho que não vai aguentar. Mesmo que ele tenha eliminado o São Paulo. Na realidade, ele não estava no banco no segundo jogo. Não, né? era o Fábio Moreno, seu auxiliar. Verdade, bem lembrado também. Amanhã tem sorteio. E se der Atlético e Vasco, é bom? É melhor do que você pegar um outro Qual é o time time mais que tu gostaria de pegar? Vasco. E mais um. Eu ia falar Bahia. É que eu queria fugir do Bahia, Cruzeiro, do Bahia Galo. é muito superior ao Atlético hoje. Mas, irmão, Nossa eu acho Bahia ou Galo? É pau a pau. O Bahia é mais time que o Galo hoje. Cara. Eu acho. É que o CSA caiu, o CRB também caiu. Não, agora entendeu? são 7 times da Série A e o então. Atlético é um time grande da Série B. Pois é, mas e aí? Se eu tivesse que escolher um time, eu pegaria o Vasco. Entendeu? Por mais que eu acho que o Vasco até passasse pelo Atlético. O Dorival é tão largo, é tão sortudo. É capaz de pegar o que Atlético vai ser Paranaense. Corinthians e Atlético Paranaense ou Corinthians e Vasco. É verdade. Vai ser isso aí. É bem capaz Vai mesmo. ser isso aí. Porque, vamos lá, quais são os times que... Por sinal, você viu o Daverson hoje? O Daverson deu uma entrevista Diz coletiva. que o Fortaleza luta pelo título da Libertadores. Não, ele não falou isso. Não, mas deu a entender. Ele... Não. Que a briga é pelo foi título. pior. Não foi isso. Ele falou, abre aspas, Daverson. Eu tenho certeza que o Fortaleza chegará na final da Libertadores. É isso, então mais ou menos, então não foi pelo título, mas vai chegar na final com certeza. Pô, mas assim... Com a bola eu que o acho Fortaleza está jogando? O Daverson, tudo bem, ele tem o direito de se manifestar, de falar o que ele quiser, a gente sabe que ele é meio doidinho das ideias, né? Mas assim, Fortaleza tá na zona de rebaixamento do Brasileiro. Acabou de tomar 5 no lombo pro Botafogo. Sabe, falar pro torcedor que vai chegar na final da Libertadores... Eu acho que não foi nem pela resenha, acho que é flertar um pouco a inteligência do torcedor, entendeu? O torcedor sabe que é questão de tempo pro Fortaleza, infelizmente, ser eliminado. E o foco do Fortaleza nesse ano tem que ser a permanência na Série A.
A permanência. E o próprio Marcelo Paz deu uma entrevista para nós aqui na semana retrasada, o CEO do Fortaleza, deixando bem claro que eles estão fazendo um novo direcionamento de rota. Porque as contratações que foram feitas aqui, por mais que o Fortaleza tenha um investimento agora mais elevado para as competições que disputa, fez contratações equivocadas. Vem cá. Paul Fernandes, que nem jogou. Davi Luiz, próprio João, Daverson, pelo amor de Deus. Tem 15 pontos na 18ª posição. Aí, ó. 18 jogos e apenas 3 vitórias. O que é bom aqui pro Fortaleza para escapar é que o Vitória, que tem 3 pontos a mais, tem um jogo a mais, certo? O Vitória já fechou um turno, o Fortaleza ainda tem um jogo a fazer. Então o Fortaleza, eu te diria que a situação, o único que tá quase rebaixado é o Sport, viu? Mas o Sport ainda vai ganhar de outros times. O Sport ganhou do Grêmio. O Daniel Paulista deu uma organizada boa no time, viu? Você viu o jogo ontem? Ontem era pra ter sido uns 4. Se o Derek Lacerda, certo, tá num dia bom, ele faz 3 gols. Ele errou 3 gols incríveis. O Grêmio também perdeu uma chance no final do jogo. Que, podia pelo ser, amor de Deus, podia ser né, uns 4-1, podia Sim, ser. Podia certo? ser. Mas o Grêmio tá muito mal mesmo. É. Mas eu acho assim, ó, não dá pra cravar, talvez só o Sport, viu, que já tenha caído. Mas o Juventude, com a vitória de hoje, o Juventude tem 17 jogos, cara. O Juventude tá 4 pontos atrás do Vitória, com 2 jogos a menos. Aí, ó. Olha aí, ó. Então é o seguinte, ó. E outra, Juventude e Vasco se enfrentam na semana que vem. Nossa. Por causa da Libertadores da América. É verdade. Onde que é o jogo? O jogo é em Caxias. É em Caxias, aí, ó. Um dos jogos atrasados. Caraca, realmente tá feia a coisa. Diga, Michele. E agora a gente ouviu o Nenê ali com o Galvão na TV e foi justamente esse o ponto dos jogos a menos que ele citou como um fator aí que eles se apegam para essa recuperação, principalmente agora com o Carpini. Então ele citou justamente essa questão que você também está citando. Juventude tem 14 pontos e só 4 vitórias. Sabe quantas vitórias tem o Corinthians? 5. É uma vergonha, né? O Corinthians só tem 5 vitórias. Eu não vou passar pano, O Corinthians já fechou um turno. O Sim. Corinthians tem 2 jogos a mais que o Juventude. 19 jogos e 5 vitórias. Eu não vou passar pano, não. Tá? Até porque a campanha do Corinthians é ridícula do brasileiro, como uma das maiores folhas salariais do país. Agora, o lance é o seguinte. Na temporada passada, se não me falha a memória, e é muito falha muitas vezes, o Corinthians terminou o primeiro turno do ano passado com apenas 3 vitórias. 3 vitórias. Alguém lembra? Hein, Bruno Milhose? Me ajuda aí, Bruninho, por gentileza. Se eu não estou equivocado, tenho quase certeza. O Corinthians termina o primeiro turno do Brasileiro do ano passado com apenas 3 vitórias. Pelo menos esse ano termina com 5. Longe, entre aspas, da zona de rebaixamento, porque naquela oportunidade, o Corinthians termina o primeiro turno na zona. Na zona. E aí depois chega a Depay, depois chega a rapaziada, a cavalaria, e o Corinthians emplaca lá aquelas 9 vitórias consecutivas e chega até a zona de classificação para Libertadores para jogar 4 vitórias, Capê. 4 vitórias. Aí, Isso. ó. Na 15ª colocação tinha 19 pontos o Corinthians. Então, 19 pontos? Sim. Isso. Tinha menos pontos que... Então, qual que era a campanha quando terminou o primeiro turno do ano passado, Bruninho? Temporada passada? Em 19 jogos, o Corinthians tinha 19 pontos. Eram 4 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Olha aí. E quantas derrotas o Corinthians tem agora? O Coringão tem 7. Isso, igualou. 7 derrotas. É isso aí, 7 derrotas. Então assim, Pretzel, você fez uma conta interessante aqui. Se o Corinthians repetir o que fez no primeiro turno, 22 pontos mais 22 pontos, 44. 44, dependendo da matemática aí, você cai. Você é rebaixado. Então tem que tomar cuidado. É isso. Não acho que vai cair o Corinthians, também acho que entendeu? não, mas também não achava cuidado. que o Santos ia cair, não achava que o Grêmio ia cair, não achava que o Inter ia cair, de repente a galera caiu, e caiu com força. Sem priorizar competições, né? Trata todas com a mesma importância, pelo menos é o que eu penso. O Vasco hoje abre a zona de rebaixamento com 16 pontos, cara. O Vasco tem apenas 4 vitórias também e 9 derrotas. Pô, tem 2 jogos a menos que o Corinthians. 2 jogos a menos, é isso aí. O Juventude também, 2 jogos a menos. O Fortaleza, 1 jogo a menos. O Sport, 2 jogos a menos. O Vasco, esses 2 jogos a menos. Então, assim, é perigosíssima a situação do Vitória, que tem 19 jogos completados já na 16ª colocação. O primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Corinthians também. Porque do décimo para baixo... Galo não fechou o turno, Inter não, Ceará não, Corinthians sim, Santos não, Grêmio não, Vitória sim, Vasco não, Fortaleza não, Juventude não e Sport não. Então do 10º para baixo de jogos completos, Corinthians e Vitória. O resto tem jogo para jogar. Com o Campeonato Brasileiro não se brinca. 10h52. Ô Bruno Milhose,
Vamos aproveitar e passar rapidamente aí a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem boletim especial sobre o Corinthians. Luiz Fabiani por aqui, uma homenagem a Newton Santos e, claro, todo o noticiário completo do Palmeiras com a palavra da presidente Leila Pereira na voz de Bruno Migliozzi, que fala imediatamente. Vamos lá, Bruninho. Vamos lá, Capela, a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada depois do final da 19ª rodada, mas com muitos times ainda com jogos por fazer, né? Eu vou detalhar isso também para ficar mais claro para o torcedor. O líder é o Flamengo com 40 pontos, apenas um jogo a menos, fez 18. Cruzeiro fez os 19, é o segundo colocado com 37. Palmeiras tem 2 jogos a menos neste momento do que o Cruzeiro. 17 jogos, 36 pontos somados, então na matemática ali pode ultrapassar o Cruzeiro naturalmente, porque ainda vai encarar Santos e Juventude. Mesmo caso de Bahia com 17 jogos, 30 pontos. O Botafogo é o quinto com 29 pontos, também 17 jogos. E o Mirassol é o sexto colocado neste momento. Que campanha do Mirassol, também com 2 jogos a menos, 28 pontos na sexta colocação. São Paulo jogou todos, é o sétimo colocado também com 28. O Bragantino também com todos os jogos completos tem 27 na oitava colocação. Fluminense é o 9º colocado, o Flu com 2 jogos a menos tem 24, 24 também para o 10º colocado, que é o Atlético Mineiro, outro time com 2 jogos por fazer. Internacional é o 11º colocado, 24 pontos, 18 jogos, então tem apenas um jogo por fazer, assim como o Ceará, que é o 12º com 22 pontos. Timão jogou todos, Timão fechou sua participação no primeiro turno com apenas 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Santos, 14º colocado, 21 pontos. O Grêmio na sequência, 15º, tem 20 pontos. E o Vitória, com 18 pontos, 16ª colocação, também jogou todas as partidas. Indo para o Z4, KP. Z4, zona de rebaixamento. Vasco da Gama, 2 jogos a menos, tem 16. O Fortaleza, com 1 jogo a menos, tem 15. Juventude, com 2 jogos a menos, tem 14, é o penúltimo colocado. O Sport vem na lanterninha, 9 pontos e 2 jogos a menos para o Leão, que venceu a primeira contra o Grêmio nesse domingão, KP. Quem diria? Pretzel, 10h54, estamos na reta final do primeiro turno. Você já tem de cabeça a sua seleção do primeiro turno do Brasileirão? Tem. Então fique à vontade. Posso falar toda? Claro. Goleiro, Brazão. Brazão do Santos. Lateral direito, improvisado. Ferrarese. Olha Acho que só. fez um primeiro turno excelente. Caramba. Minha defesa, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Lateral esquerdo, Luciano Juba, do Bahia. Juba tá jogando bola. Meu meio de campo, Marlon Freitas, do Botafogo. Caio Alexandre. O Bruninho falou Reinaldo. Não, tudo do bem, Mirassol. mas eu acho que o Luciano Juba jogou mais. Meu vendo, meio de Bruninho? campo, Marlon Não, Freitas, justo. Caio Alexandre, Arrascaeta e Matheus Pereira. Na frente, Luiz Araújo e Caio Jorge. Repita a sua seleção. Brazão, Ferrarese, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Luciano Juba. Marlon Freitas, Caio Alexandre, Arrascaeta e Matheus Pereira, Luiz Araújo e Caio Jorge. Nenhum jogador do Palmeiras. Nenhum do Palmeiras, porque individualmente ninguém se destacou, na minha opinião. Quem diria, hein? Do Flamengo tivemos 2, é isso? 3, Léo Ortiz, Arrascaeta e Luiz Araújo. e Luiz Araújo. Eu acho que o Luiz Araújo é um jogador subestimado. Cruzeiro tivemos 3 também, Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Caio Jorge. Isso. No Palmeiras nenhum, do Bahia 2 do tivemos Bahia, 1 dois do Botafogo. Bahia, 1 do Botafogo, nenhum do Mirassol, 1 do 1 do Santos, São Paulo, 1 do Santos. nenhum do Bragantino, nenhum do Fluminense, nenhum do Galo, nenhum do Inter, nenhum do Ceará, nenhum do Corinthians, 1 do Santos, nenhum do Grêmio, nenhum do Vitória, Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport. Muito bem, seleção do primeiro turno. Técnico do primeiro turno, Felipe Luiz. Felipe Luiz. Com apenas 2 derrotas na competição aqui. Mas o Flamengo também não tá empolgando muito nessa temporada, né? Vai se repetir a campanha campeão. É, né? É mais ou menos isso. No Cruzeiro você não daria nada pro treinador da Raposa, o Léo Jardim? Eu gostei do trabalho, mas sabe o que acontece com o Cruzeiro? Uma oscilação nada a ver, O Cruzeiro às vezes, cai né? demais de rendimento no segundo tempo. E não é novo isso. Não, realmente não é novo. Não sei se é a maneira do preparo físico, se o Cruzeiro quer resolver os jogos no primeiro tempo, certo? Mas cai muito no segundo tempo. Agora vem cá, você improvisar... Ontem, pra mim, o Cruzeiro foi prejudicado ontem. Eu não anularia o gol do Caio Jorge. Nem eu. Pra mim não houve falta O do... Zé Rafael também do- deu um migué gigantesco lá. Viu? E o Carlos Simon também, viu?
alguns árbitros anulariam, outros não. O Simon também não. Para mim não houve a falta do Matheus Pereira no Zé Rafael. Para mim também não. O Capriotti acha que foi falta, o Canhão também achou que foi falta. Não achei. Eu achei que não e o Fabiano também achou que não. Maravilha. É um lance interpretativo, né? Cabe a margem para cada um interpretar da sua forma. Eu não achei absolutamente Memphis Depay no primeiro turno? Aonde, hein? São os cotados aí, né? Na seleção do primeiro turno do Brasileirão. Não, Depay cotado é piada, né? Brincadeira, né? É brincadeira. E o Yuri Alberto também. O Yuri Alberto teve uma lesão. De média o Yuri Alberto teve uma lesão, aí ia fazer média. O próprio Gabigol. Gabigol, o que ele tá fazendo no grupo? Nem titular do Cruzeiro é. Nem o Ferreira também, né? Arthur do Botafogo. O Eric Puga, sim. Os caras viajaram. Acho que o Eric Puga, sim. O Puga, ok. Ok, mas minha dupla, Luiz Araújo e Caio Jorge. É isso aí. Ô, Michele Silva, você tem a sua seleção do Campeonato Brasileiro aí já de cor, de cabeça ou ainda não montou? Não montei, sendo muito honesto. Mas concordas com a seleção do primeiro turno do Mestre Pretzel ou não? Eu tenho que concordar, né? Ele é meu amigo. Imagina. E se ela discordar? Tu tem luz própria, né, Michele? Tem luz própria, né? Não me julgues por ti mesmo, né, mestre? Apesar que no debate ela se inibe no apito final. Como é que é? Tu te inibe no debate do apito final. Dá o meio-dia às 2. Pra ti? Eu acho que tu vai melhor como âncora, viu, Michele? No lugar do Daniel ou do Benfica. É que tu discorda das minhas opiniões, né? E fica mais fácil pra ti se eu tô âncora. Aliás, já mandei mensagem pro Guimarães. Efetiva Michele como âncora. Ai, cara, olha, você é muito sacana, velho. O Pretzel, ele tem um lema que eu concordo. Sacanagem tem prioridade, sempre. Me diz uma coisa, Michele, como é que tá a zona mista? Vou te liberar, Michele, ninguém passa a zona mista aí, quando ganha todo mundo passa e fala. Mas quando perde todo mundo quer ir embora por trás? Me ajuda, né? Não, aqui não tem nem como ir embora por trás, tá? Porque o pessoal tem que passar aqui na frente. Já passou Yuri, já passaram alguns jogadores do Corinthians, mas quem vai falar aqui com a gente é o Mateuzinho. Daqui a pouquinho ele tá chegando aqui. Você me liberando ou não, eu vou estar aqui, tá? Porque eu tenho que fazer pra TV também, então... Se você quiser, estamos juntos até o final aí da nossa programação. Não, por mim eu fico com vocês aí até o talo, até meia-noite, que é quando vai o programa. Mais uma horinha, vai marcar o quinto sinal para daqui a pouquinho, 11 horas da noite. Me fala uma coisa, você chegou a avistar Fabinho Soldado por aí? Vi, mas não consegui abordar ele na chegada. E também sei que ele não falaria, até tentei a possibilidade de alguém do Corinthians falar, né? Principalmente por conta dessa situação envolvendo a dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna e a possibilidade de transfer ban a partir das 11h59. Não consegui até o momento ninguém do Corinthians para falar a respeito disso. Mas estou aqui, tô ciente, se tiver a oportunidade eu vou com certeza abordá-lo se ele passar por aqui. Isso é algo engraçado também, né? O Corinthians tem um transfer ban para pagar e contrata um jogador, no caso do Vitinho, né? Que não tem culpa da contratação. Claro que não. Mas o clube contrata, né? Deveria ser proibido de contratar. Eu também acho. Eu também acho. Agora, me chama a atenção uma coisa, cara. Temporada passada, é bem verdade que o Corinthians, ele foi bem. Se você for analisar no Campeonato Brasileiro, na reta final. Mas o Corinthians está indo para a terceira temporada seguida, sabe o que, Pretzel? Lutando contra o rebaixamento. Pois é. E isso é preocupante. Gostem ou não, o Corinthians está indo para a terceira temporada seguida lutando contra o rebaixamento. Mateuzinho no ar ao vivo, Michele Silva, vamos lá. Só um segundinho aqui que estamos posicionando todo mundo para começar aqui com... Opa. Aí, tá tudo certo. Aqui tem um espacinho pequeno, mas a galera tá se ajustando aqui. Vamos lá. Quer começar aí? Quer começar você? Não, podemos abrir? Vamos lá então? Pode. Tá. Mateuzinho, deixa eu ouvir a respeito dessa derrota. Hoje pareceu que o time do Corinthians ele tava um pouco até lento em algumas transições, assim, para buscar essa bola ou até mesmo nos contra-ataques. Quando o Juventude também contra-atacava, é algum peso físico? A torcida do Corinthians pode confiar que vocês vão conseguir disputar os jogos do Brasileirão de uma maneira um pouco mais parecida com a forma como foi contra o Palmeiras pela Copa do Brasil? Não, forma física eu acho que não é. Eu acho que falta entender que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que é um pouco traiçoeiro. A gente muitas das vezes pode pensar que só porque está na metade do campeonato que tem tempo para recuperar os pontos perdidos, mas todo jogo, como foi o jogo de hoje, muito difícil. Uma equipe do Juventude que está na zona de rebaixamento jogar o jogo da vida, a gente apenas como um jogo qualquer, isso não pode. Eu acho que falta um pouquinho da nossa equipe entender que o Campeonato Brasileiro não se pode perder pontos
E, cara, estamos incomodados, falo por mim, pelos outros, pela conversa que tivemos ali, mas é procurar, como eu falei, entender que é apenas um jogo ruim, né, da nossa parte, que não pode se repetir, porque se acabar repetindo a gente vai ter o mesmo problema que a gente teve ano passado. Matheus, teve muitos empurra-empurras, muitas tretas, um jogo muito quente. Isso, de certa forma, que foi deixando todo mundo mais pilhado, mais estressado, as provocações mútuas ao longo do jogo. O quanto isso interfere também na concentração do time na partida? Eu creio que essas ocasiões, o nosso time é um time que é muito fechado entre nós, e se caso o adversário querer fazer alguma graça com um jogador, todos vão se sentir mal e a gente vai acabar defendendo. Mas isso, como você falou, atrapalha o jogo, ainda como a gente estava perdendo, que é um jogo ainda mais jogando fora de casa, pelas circunstâncias do time adversário que está na zona de rebaixamento, fazer 1-0 e começar a fazer faltas, querer um empurra-empurra. Felizmente a gente acabou entrando um pouquinho nesse jogo deles, que acabou nos atrapalhando, porque perdemos um pouco do tempo de jogo. Então, cara, é aprender com os erros, assim. Eu acho que aprende com os erros para nas próximas partidas não cometer o mesmo. Matheusinho, você falou agora numa resposta que não seria questão física. Como é que explica o desempenho do Corinthians depois da pausa para o Mundial? Não conseguir essa regularidade no Campeonato Brasileiro, né? Uma competição de pontos corridos. Uma análise também do treinador, mas você como um jogador experiente, como é que explica isso, essa falta de regularidade nessa competição, justamente? É difícil de falar o que possa acontecer, até porque nós mostramos em alguns jogos pontuais a capacidade do nosso time, e é o que a gente se cobra, que a gente deve não só ir apenas em jogos pontuais ter aquela postura, ter aquele nível de jogo, mas sim o ano inteiro, porque nossa equipe tem qualidade. Para a gente querer almejar algo maior, a gente precisa disso o ano todo, e é isso que a gente se cobra. Infelizmente no Brasileiro eu acho que falta alguma coisa para a gente alavancar na competição. Então é descobrir o que a gente está errando, o que está faltando para nós, para que a gente possa virar essa chave no Brasileiro e começar a subir. Quanto tempo vocês acreditam que ainda vai levar para vocês terem esse diagnóstico, né? Porque meio que o Brasileirão não espera muito, né? As rodadas, elas acontecem. Quanto tempo vocês acham que ainda é necessário? E pelo que você fala, parece que esse é um diagnóstico de muito tempo já. Quanto tempo mais vai ser necessário para o Corinthians finalmente começar a jogar mais no Campeonato Brasileiro? Eu acho que a gente se cobra no dia a dia para que isso ocorra o mais rápido possível no próximo jogo. Não posso te falar que vai ser o próximo jogo, vai ser... Não, a gente se cobra para que no próximo jogo a gente entre com a melhor maneira do Corinthians, que a gente possa colocar tudo que a gente está mostrando em alguns jogos, no campeonato todo. Então, assim, são erros que a gente está cometendo, que a gente não deve cometer mais e que a gente está se cobrando. Tenho certeza que todos os jogadores estão se cobrando para que a gente coloque o Corinthians lá em cima novamente. Matheus, uma pergunta um pouco aleatória, mas assim, hoje os nossos comentaristas durante a transmissão, o Caio Ribeiro estava falando sobre como estava frio em Caxias do Sul e como é difícil jogar no frio, mas pior do que jogar no frio é ficar no banco no frio, não jogar. Como é que é para vocês? Quando vocês chegaram aqui, assim, o Campeonato Brasileiro, você vai para um lugar que é muito quente, daí você vem para o Rio Grande do Sul, que é um frio danado, assim. Então, como é que foi? Chegou aqui, sentiu na pele a adaptação para conseguir jogar bola? É melhor ou pior, ou melhor ficar no banco, como diz ele? Gente do céu. Corta aí, Michele. Corta aí, vai. Não, acho que te proporciona isso. Corta. Hoje a gente está jogando... Corta. Desculpa, velho. Hein, Xandão? Não sou crítico da crítica, mas pelo amor de Deus, você vai até lá pra fazer uma pergunta imbecil dessa aí, todo o respeito. A gente tá chegando num ponto que é o seguinte, o Corinthians escolhe o jogo que ele quer jogar. Parem, pessoal. Vamos parar com esse negócio aí. Agora é o frio que atrapalhou o Corinthians. Não, por favor. Sabe, se a por favor, tá ouvindo aqui, sejamos, tem que pegar e se deparar com sejamos coerentes com o momento do Corinthians. O time do Corinthians é um time comum. Completo. Qual é o time completo? Vamos lá. Hugo, Matheusinho,
André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Hoje o Bidu, que renovou o contrato. É titular o Bidu, perfeito? Raniel Martins, Carrilho e Garro. E o Alberto e Memphis. Esse time completo e jogando no limite, como jogou o derby e passou com autoridade, é um time bom. Bom. Olha o banco do Corinthians hoje. O banco realmente é um banco fraco. Lamentável. Certo? Então, vamos parar. Será que a gente pode valorizar um pouquinho o trabalho que o Juventude fez hoje? Um pouquinho só? Foi o Juventude que ganhou, pessoal. Não foi o Corinthians que perdeu. A velha mania que a gente tem de minimizar derrotas dos grandes times, cara. Isso vale para os 14 grandes, ô Capelanes. Quem ganhou foi o Juventude, não foi o Corinthians que perdeu. Um abraço ao Rodrigo Vessoni, grande figura, que diz assim, ó. Mais uma da série que o time escolhe jogo. Não, me desculpa, meu caro. Acho que não, Vessoni. Acho que não também. Tem nada de escolher jogo. Jogou mal, essa que é a realidade. E o Dorival com respostas curtas e lacônicas também. Incomodado também, ajudado por ele, né? Que não soube mexer no time quando ele deveria. Apenas eu só gostaria de registrar isso. O duro é jogar no frio, se é melhor ficar no banco. Aí eu largo, velho. Aí eu abandono, sendo bem sincero. Ai, vou falar pra você. Bom, Mateuzinho, tem mais alguém pra passar na zona mista aí, Michele? Como é que tá a situação? Acho que não vai passar mais ninguém, viu, Capela? Mas a gente tá de olho por aqui. Do Corinthians não vai. A Júlia Dotto me ajuda aqui. Craque. Obrigada. Não vai passar mais ninguém do Corinthians, não. Não passa mais ninguém do Corinthians. Então, Michele, com o seu destaque final, mais uma vez, não é puxando teu saco, não. Pra mim, você é a melhor repórter que nós temos no país. De verdade, eu penso isso. Falo, inclusive, isso aqui nos bastidores. Boa demais, firme demais. E parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, sua dedicação. E fique à vontade pro seu destaque final. E um abraço também para a operação técnica externa da Bandeirantes. Quem tá contigo aí em Caxias do Sul? Tá comigo o Júnior Mesquita, que aquele é conhecido, não me pergunte por quê, tá, Capela? Como o Batman da Central, tá? Batman da grande técnica Júnior de externa. Mesquita, um abração para ele. Grande e, Conhece ele, além dele também, Rogério Aguiar, que está comigo, o cinegrafista craque de jogo também. Um abração pro Rogério também. Maravilha. Cadê? Peraí que ele tem um recado aqui, como é que Vamos é, lá. Rogério? Gelado, diz ele, tá muito frio. Um abraço pra eles aí com esse sonsaço Bandeirantes. Então, Michele, fique à vontade aí, o seu destaque final. Reportagem Bandeirantes deu Juventude. Juventude vence o Corinthians por 2-1. Vamos lá, Michele! Deu Juventude, agora o Corinthians passa a pensar na sequência desse Campeonato Brasileiro, tentando uma recuperação. É o Corinthians que está na 13ª posição com 22 pontos. E detalhe, para o jogo contra a equipe do Bahia, já tem desfalques, já saindo aqui do Jacone, o técnico Dorival Júnior já sabe que não vai poder contar no sábado em casa contra o Bahia, com o Angileri, que tomou o 3º cartão amarelo. Também não vai ter o Romero à disposição, ele que foi expulso. Kaká também tomou amarelo no banco de reservas, também não estará à disposição, além do Memphis Depay lesionado e também do Carrillo, que também está no departamento médico do Corinthians. Corinthians que tenta contar com o Vitinho para esse jogo do final de semana, mas a tendência é de que ele ainda não esteja à disposição, o atacante que foi regularizado no BID no comecinho da tarde desta segunda-feira. Michele Silva, repórter Bandeirantes. Bom trabalho, Michele. Bom descanso para você também. Tome aquele chocolate quente, aquele cremosinho que dá para tomar com colher, que é uma delícia. Eu acho que eu tomei só uma vez na minha vida, que foi em Campos do Jordão. Uma delícia. Gastei 14 pau. Uma sopa agora seria bom, na serra. Eu não sou muito de sopa, Não, eu também cara. não, mas nessa temperatura é bom pra esquentar. Uma sopinha, sabe aquela sopa do pão? Sopa de cebola é muito Sopa bom. de cebola com queijo gratinado por cima. Sopa de cebola com queijão gratinado por cima dentro do pão. Torradinhas. Qual, Cara, é de uma crueldade que você tá fazendo comigo. Ah, não, mas canja de galinha acho ruim, não gosto não. É mesmo? Pô, bom demais. Isso aí parece pra doente. Não, eu Caldo fiz, verde. Caldo de galinha quando você tá doente, cara, entendeu? Não, Dá um mood de doente. Vocês não sabem o que é bom, não. Milhose, quantos anos tu tá, Milhose? 25. Tu parece que tem 80, velho. Tá bom, irmão. Mas a gente gosta de estilo, não tem problema nenhum. Eu sou um cara vintage. Você tá com 25 anos, Bruninho? 25. Cara, rodou sem óleo, hein, velho? Ah, não, carinha Ô, Ale, de 21. dá um zoom na carinha dele. Ah, não. Dá, por gentileza, Ale. Isso- dá uma aproximada dá aí. problema. Olha o tamanho da lapela, velho. Isso aí dá problema, hein? Compliance. É verdade, Cara. a brincadeira de hoje tem que estar com um desembargador do lado, né? O Milhose se formou há quantos anos já, Milhose? Um ano que Só eu um ano, formei. né? Se formou onde? Na USP. Aí, ó. Ele enche o peitão Ninguém pra agora falar, né? fala, na USP. Oi, Michele.
Capela, oi. Vamos ouvir o Nenê aqui que tá parando para falar aqui um Boa. pouquinho? Vamos ouvir o meio-campista do Juventude falando por aqui. Vitorioso hoje. Aí tu entrou no jogo e tu conseguiu O colega tá fazendo a pergunta. assistência pro gol da vitória, né, Nenê? Como é que é esses detalhes de ficar observando o jogo no banco de reservas, mas ao mesmo tempo ter que entrar e ter que estar ligado para corresponder? Não, com certeza a gente tava ligado nessa situação do jogo, procurando ver o que eles estavam dando de espaço, né, para poder estar aproveitando. Eu dava para perceber que eles jogaram para o ataque e tinha alguns espaços. Dorival! Chamou o Dorival aqui. Meu amigo, queria te dar um abraço. Não tinha te visto lá. Bom te ver, viu? Tá tudo bem? Joia, Parabéns, velho. Obrigado. Tamo junto. Deus. Valeu. Senão depois você fala que eu não chamei, aí você viu, falou, pô, manda lá no grupo lá, a gente fala. Então, aí eu tava já, né, claro, eu falei pra ele, pro Stefano, falei, vamos Stefano, tô pra jogo, né, e tal, mas a gente sabe que a gente tem que estar preparado e qualquer momento a gente pode estar sendo, né, chamado e se precisam, a gente viu que o time, né, não é só os 11 que começa, então o elenco tem que estar preparado, tem que estar forte, porque todos podem estar fazendo a diferença e estar ajudando o time a conquistar a vitória, e a gente estava preparado ali no banco e graças a Deus deu tudo certo. Ô, Nenê, a importância, de novo, né, a gente junto, antes pela TV, agora pela rádio, mas queria te perguntar a importância dessa vitória e também, por favor, pareceu um jogo bem quente ali, né, com várias tretas no meio do jogo. Como é que foi para você, um cara mais experiente, tranquilizar também quem estava em campo, para também não tomar nenhum cartão, né, acabar não perdendo jogadores para os próximos jogos, o que também é importante para o Juventude? Nesses momentos, né, que a gente às vezes um pouquinho mais de experiência e às vezes também um pouquinho de fora, a gente tenta estar auxiliando, porque realmente é um jogo muito difícil, a gente precisava muito do resultado, o Corinthians é um time que vinha numa fase excelente, muito difícil de jogar contra, de ganhar, então foi um jogo muito parelho, né, e graças a Deus a gente continua mantendo a seriedade, a competitividade e o foco, né, para a gente não deixar realmente de escapar, não deixar escapar esses 3 pontos que para a gente eram vitais para nós voltarmos ali, né, ficar mais perto da saída dessa zona tão difícil que a gente se encontra. Ele comentou na entrevista que ele não olha para a idade, que ele te conhece muito bem e que tu vai receber as oportunidades para aquilo que tu entregar em campo. Ele comentou também que teve uma conversa contigo, né, que apenas uma vez tu começou como titular durante essa temporada. Ter do teu lado um técnico que te conhece, que sabe o que tu pode entregar, facilita, né? Com certeza facilita, ajuda. E ele deu essa confiança, né? Já conversamos logo no primeiro dia. Isso me dá uma motivação muito grande. É claro que eu vou estar sempre disponível, dando o meu melhor dentro, né, no dia a dia, nos treinos e dentro de campo, mas com certeza é um cara que você já trabalhou junto, você rendeu, né? Você ajudou, teve junto, e você ter essa confiança, né? E a maneira como ele joga, porque não é nem que os caras não tinham essa confiança em mim, acho, os que estavam antes, mas era o estilo de jogo deles, né? E às vezes acabava não me ajudando, né, em relação a isso. E eu tenho um carinho enorme pelo Tencate, pelo Fábio Matias, e assim, mas o estilo de jogo também do Carpini também me favorece. Então ele te conhecendo, né, te dando essa confiança, eu demonstrando que fisicamente eu ainda, mesmo, né, com a minha idade, eu ainda possa estar ajudando e rendendo, né, cumprindo com as minhas obrigações defensivas, que eu acho que é o que ele, né, precisaria. Aí depois ofensivamente, né, com a minha qualidade técnica, eu posso estar podendo ajudar. Então com certeza me ajuda sim. Feito, gente. Valeu, Nenê. Bom descanso. Tá aí o Nenê passando por aqui. Acho que é um dos últimos jogadores a deixar o estádio, viu, Capela? E a gente pôde ver ali até um momento dele com o Dorival. Até brincou, né? Vou cumprimentar, porque depois se não cumprimenta, daí já tem toda uma chiadeira. Já começa até a falar no grupo ali que não cumprimentou e tudo mais. Então eles se abraçaram ali os dois, o técnico do Corinthians e o meio-campista do Juventude. O Nenê que, por sinal, né, Pretzel, em determinado momento quase foi parar no próprio Corinthians, né, em determinado momento. Mas ele passou em muitos clubes aqui de São Paulo. Jogou no São Paulo com o Dorival. Isso. Jogou no Santos e no Palmeiras. O Palmeiras que caiu em 2002. Verdade. Ele fazia parte do grupo. Tem toda no a início razão. de carreira. Toda a razão. Jogou bola o Nenê, né? A carreira é maravilhosa, ele merece todo o respeito. E é muito amigo do Neymar, hein? Amigo verdade. particular do Neymar.
E vou falar pra você, viu, velho? O Nenê, aos 43 ele tem? É isso, Michele? 43, 44? 4. Ele já tem 44. Cara, vou falar pra você, ainda dá pra jogar. Esse marasmo, muitas vezes, que os jogadores atuam... Ele deixou o Mateuzinho pra trás. O Mateuzinho ficou com medo de não fazer pênalti, mas mesmo assim ele não desistiu da jogada e deu o passe pro Matheus Babi fazer o gol. E vou falar, jogando a elite do futebol nacional, mesmo o Juventude aí na zona de rebaixamento, você pode ter certeza que caso ele ainda queira continuar na próxima temporada, certamente vai ter clube aí aberto a contratá-lo, não tenho dúvida alguma disso. 11h17, Michele Silva, agora sim, mais ninguém na zona mista, um abraço para você, parabéns pelo trabalho, bom descanso e bom retorno e até a próxima! Valeu, Capela. Deixa eu só dar um último recado que o lance do pênalti que o Corinthians ficou reclamando, Rogério Aguiar fez as imagens, então amanhã vocês vão ter acesso a essas imagens na tela da Band TV, que o Ronaldo falou ali, né? Quem sabe vai ter no jogo aberto, vai ter, porque o Rogério Aguiar... Excelente, a gente acha que foi fora da área, viu, Michele? Pode ser. Eu não cheguei a ver de novo, mas ele captou aqui com a câmera dele, estava atento o nosso cinegrafista e conseguiu as imagens. Maravilha, a gente vai ter obviamente outros ângulos através dos nossos cinegrafistas, mas deu toda a impressão pela imagem, a última que a gente conseguiu recuperar com o Alexandre Marques, com o trabalho do Bruno Migliozzi, que a mão foi fora da área. Vamos aguardar os próximos ângulos também para novas polêmicas ao longo da terça-feira. Tchau, Michele, beijo para você, até a próxima! Valeu, beijão, amigos. Tudo de bom aí pra vocês, até a próxima. Até 11h18. E aí, Xandão? Foi importante a minha permanência aqui. Foi? Porque eu senti que se eu tivesse saído, o programa seria muito arrastado, cara. Então a minha permanência aqui nesse debate contigo e trazendo o Migliozzi junto comigo, certo? Então, a dinâmica, né? Então... o dinamismo ficou... Não, porque eu tive que trazer o Migliozzi junto, né? E aí o dinamismo ficou grande no programa. Então, deixa eu ver. Tira a trilha do programa, Michel. Eu e Bruno Migliozzi não abriremos a boca. E você não pode chamar comercial. O que você faz agora? Valendo. 11h19. O pessoal vai participando aqui. 1.319 pessoas conosco aqui no apito final. O Helder Carvalho, quando o Prestes entrou na Band, o Migliozzi nem era nascido, e dá risada aqui. Né? O André Bucheroni, gostaria muito de um autógrafo de vocês na minha camisa do São Paulo. Será sem poder ler mensagem de ouvinte. Não vai falar, sem poder ler mensagem de ouvinte. Espera aí, fica lendo mensagem, até eu fico até amanhã aqui. Fica frio sem aí. Mensagem de ouvinte, se vira. Tá, deixa eu falar aqui. O Leandro Dias, qual a importância da vitória? Grande, né? Essa é uma pergunta também que sempre é feita, hein? Viu, Migliozzi? Migliozzi, recusa 2 perguntas, tá? Antes do jogo, qual a expectativa para a partida? Perder. Nós queremos perder o jogo. Certo? E qual a importância? E depois que ganhou, qual a importância da vitória? Horrível, né? Não nos fez bem. Isso certo? É manual, então, né? Viu? 2 perguntas que não tem que ser feitas, né? O Lucas Apes pergunta se eu já tive em Taquaritinga, interior de São Paulo. Não. Mas Taquaritinga foi um time da primeira divisão do futebol paulista. Sabe quem é que nasceu lá? O Edmilson. Grande jogador, grande cara, né? O Felipe Carreira perguntando se 2005... dizendo, Prestes, o 2005 foi justíssimo. Aquele jogo do Corinthians e Inter, né? Aliás, eu estava atrás do gol. Um dos maiores roubos da história, dos maiores erros da história da arbitragem, do Márcio Rezende de Freitas, que ganhou como prêmio ser comentarista de arbitragem. Certo? Depois daquele erro, né? Mais gente aqui participando. Eduardo Borghese, boa noite, amigos da Bandeirantes Americana e São Paulo. Estamos juntos. Tem mais gente aqui. Pera aí, irmão, mas sem ler mensagem. Eu fiz um desafio para você. Eu quero que você toque a sequência da programação sem acionar João Paulo Capelanes, Bruno Migliozzi e os ouvintes bandeirantes. O que você faz agora? Eu toco até que... Quanto tempo tem de comercial? Só para eu ter uma noção. Já vai chamar o break? Tá sem conteúdo para segurar. Eu não vou chamar o break. Eu só quero ter uma noção de quanto tempo tem, Michel. 2 minutos. Então, eu vou levar até 11h57. E aí vem o comercial e aí termina o apito final, né? Eu quero que os ouvintes venham comigo pra gente definir a seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Peraí, irmão, não pode chamar o ouvinte, cara. Eu tô chamando pra votação. Tá. Vote aí, goleiros, eu vou colocar aqui. Pô, os caras votaram no Lucas Arcanjo, um abraço pra eles, né? Então, goleiros aqui. Brazão, que pra mim foi, né, indiscutível melhor. E quem mais, né? Não teve outro grande goleiro. Walter, do Mirassol. Acho que dá pra entrar na segunda colocação. E acho que o Cássio, hein? O Cássio fez e o Rossi, né? Rossi, Cássio, Arcanjo e também o Brazão.
Então, 4 nomes aqui para vocês escolherem um aqui, então. Brazão, Rossi, Cássio. Quem é o outro que eu falei aqui, ô Milhões? É tanto nome aqui. O Walter Brazão. De ajuda dos universitários, hein? Já perdeu. Goleiros. Não, já perdeu, Brazão, irmão. Rossi, Cássio e Walter. Laterais direitos. Pra mim vai ser o Ferrarese. Ó, a galera tá votando Não no durou chat 2 minutos, já. faltou conteúdo, Xandão. Ferrarese, Vitinho, Giai, certo? Um outro lateral direito que eu poderia colocar aqui. No Cruzeiro não foram tão bem, né? O Fagner e o William não foram tão bem. Ah, o Wesley no Flamengo, né? Jogou o turno inteiro. Tu acha? Wesley não. Esses 3 aqui, ó. Ferrarese, Vitinho e Giai. Zagueiros, Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, certo? Quem mais poderia entrar aqui? Arboleda. Fez razoáveis jogos, né? Thiago Silva. Esses 4 aqui, para escolher 2. Laterais esquerdos, para mim. Luciano Juba, Reinaldo, Piquerez. Acho que o Kaique do Cruzeiro foi bem. Entra na lista aqui. Certo? Bernabé não teve lesão, não foi muito bem. Volantes, Marlon Freitas, Caio Alexandre, eu jogo com 2 volantes. Lucas Romero, Lucas Silva, e quem o outro volante poderia colocar? O Aníbal Moreno, não foi muito bem. Pulgar? Não, Rios. se machucou o Pulgar. É verdade. O Rios já foi embora. Vai. Eu queria botar Marcos Antônio, eu vou botar. Marcos Antônio. Foi bem Marcos lembrado. Antônio. Então, 5 volantes. Certo? Aí meias. Arrascaeta. Matheus Pereira. Irmão, dá uma segurada aí, não vai falar aqui. Viu? Alan Patrick. Você precisou de ajuda dos universitários aqui, tá aqui pra te ajudar, irmão. Alan Patrick, Savarino. Pode ir embora, velho. Um abraço pra ti. Volta amanhã. O jogo vai estar no jogo aberto? Volta amanhã. Vou tá. Savarino. E mais um meio aqui. Eu quero que tenha 5 opções, são boas. Você tá na transmissão amanhã? Everton Ribeiro? Acho que sim, né? Everton Ribeiro. Você tá na transmissão amanhã? Tô na transmissão. 2 comentaristas amanhã? Sim, 2 comentaristas. 80-20. Viu? Everton Ribeiro, aí no ataque. Luiz Araújo. Caio Jorge. Vamos lá, Milhões. Alguns candidatos aí. Eric Pulga. Certo. Mais algum? Não teve tantos, né, de atacantes. Os meias são maiores que os atacantes. Pô, eu tenho essa opinião. O Verratti fez 10 gols. Eu vou botar o Verratti aqui só para dar uma opção pro nosso ouvinte. O Pedro Raul também, pô. Então vamos lá, o pessoal vai participando. Sandro Rodrigues, Marcos Irmão, Antônio. tá aqui no programa, velho. Viu? Irmão, fica à vontade, viu? Se quiser gravar o resto aí. Tu não faz mais. Viu? Acho que tu já passou eu da acho tua que hora. o Pretzel já provou que segurem. Que segura? Ele teve que te chamar umas 3, 4 vezes aqui, velho. Foi bem, pô. Foi bem. Xandão, tem aplauso aí pro Xandão? Tem aí aqui, ó, muita gente participando, ó. É. Foi bom isso aqui, ó. Tauã Jardelino, Piquerez Monstro, Gerson Bellini, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, também acho. E ele pede a dupla do Bragantino aqui. O John entraria nos meias? Acho que sim, o John. Pode ser. O John entraria nos Sabe meias. quem entra também? O Pita. O Pita acho que fez 7 gols, por aí, não? Aí mais ou menos. Quantos gols o Pita fez? Tem 9 gols, cara. O Davi Gremista, Luciano Juba salvou o Bahia várias vezes. É verdade. Ontem jogou muito contra o Fluminense, hein? Jogou, viu o jogo? Jogou muito. Então é o seguinte, ó. Mais um aqui, ó. Xandão Pretzel é o cara. Leva mais 48 minutos de programa com dores nas costas, né? O Thales Cavalcante, o fantástico mundo de Alexandre Pretzel. Muito obrigado, né? O goleiro elegeram o Brazão aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Felipe Carreira. Capelanes para de criancice. Pretzel não precisa provar Pretzel, nada. E o melhor jogador? Provar sempre. Melhor jogador do primeiro turno. Melhor jogador do primeiro turno? Caio Jorge. Boa pergunta. Caio Jorge, tu acha? Caio Jorge. Eu acho que foi o Arrascaeta. Porque não tivemos muitas opções também. É verdade. Entendeu? Mas vamos lá, a minha seleção, posso repetir agora? Vai. Brazão, eu vou botar o Ferrarese, que eu acho que ele jogou muito, cara. Um jogador venezuelano que chegou aqui, considerado uma contratação de terceiro escalão, que ele tá jogando de bola, eu acho que ele merece um crédito. Brazão, Ferrarese, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Luciano Juba. Marlon Freitas, Caio Alexandre, Matheus Pereira e Arrascaeta.
Luiz Araújo e Caio Jorge. Técnico Felipe Luiz. Essa é a minha seleção. Não é absurdo, não. É também porque a gente não teve muitos destaques individuais aí nesse primeiro turno, né? Vamos torcer para que melhore a condição e a qualidade técnica no segundo turno, para que a gente possa ter mais opções de voto, sem dúvida alguma. Essa pergunta é boa para nós, ó. Vou estender para vocês dois também, para o Michel também. Felipe Carreira, qual foi o melhor Corinthians? 98, 99 ou 2015? Essa pergunta é boa, hein? Pra mim foi o de 99. O 99, pra mim, no papel, ele foi melhor. Mas de 2015, pra mim, jogou por música. O de 2015 é campeão brasileiro com o Tite. Vamos lá, Cássio, Fagner. Era o Fagner já, não era o Alessandro? Já era o Fagner. Gil Felipe e o Wendel. O Wendel lateral esquerdo. Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson, Love e Malcolm. Isso. E o Luca entrando como talismã do segundo tempo. Esse time não era melhor que o time de 99. Esse time não era melhor esse time não era melhor que o time de 98 e, sobretudo, o time de 99, tecnicamente. Mas em nível e qualidade de jogo, o de 2015 foi sacanagem. Sacanagem. Tá louco. Foi a melhor versão do Corinthians de Tite, foi a de 2015? Foi. O quê? Acho que foi. Melhor que de 2012. Mas o time de 99 do Corinthians era um timaço. Não. No papel era melhor. Dida, aí tinha Índio ou Rodrigo. Aí a defesa com em 99, vamos lá, era... 98 era Batata e Gamarra. Isso. 99 era Gamarra... E Fábio Luciano. Gamarra e Fábio Luciano? Era Fábio Luciano, tinha Adilson? Não, Adilson chegou em 2000, não? Acho que sim. Era o João Carlos, Gamarra e Kleber. Em 2002. Fábio Luciano estava em 2002. 2000, no Mundial, Fábio Luciano 2000, 2001, 2002. Então era o seguinte, era João Carlos, Gamarra e Kleber. Era isso, o Márcio Costa, né? Não, João Carlos, Márcio Costa, o Gamarra tinha ido para a Europa. Depois o Gamarra volta para jogar no Flamengo. É isso aí mesmo. É isso aí. Então, foi pra Arábia, ó. Depois ele joga no Palmeiras. Gamarra no Palmeiras não jogou foi a mesma coisa. Jogou nada. Aí o meio de campo era sacanagem. Não, aí é só seleção. Rincon, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, Edilson e Luizão. É absurdo. Timaço. Esse pra mim de 99, no papel, amassa o de 2015. Eu acho que talvez na zaga o Gil em boa fase pudesse jogar no time de 99 do Corinthians. Em boa fase. O Gil, zagueiro. Em boa fase. Sim, Gil de 2015 eu acho que o Gil era jogaria superior, na zaga do Corinthians de 99. O Gil era superior a João Carlos e Márcio Costa. O último jogo teve a escalação do Corinthians, 22 de dezembro de 99 contra o Atlético Mineiro. Ok, final. Dida, Índio, João Carlos, Márcio Costa e Kleber. Gilmar, Vampeta, Rincon, Ricardinho, Marcelinho, Carioca e Edilson. Técnico Oswaldo de Oliveira. O Luizão não jogou porque estava suspenso ou machucado. Estava suspenso, eu acho. E aí ele botou o Gilmar... o Luizão fez 2 gols na segunda e adiantou o Marcelinho pra frente, certo? Isso. Jogou o Marcelinho e colocou o Gilmar. Mas o Gilmar era titular em 98 e virou reserva em 99. Em 98 era Ney, Índio, Batata, Gamarra e Silvinho. Aí era Gilmar, Vampeta, Rincon e Marcelinho. O Ricardinho era reserva. E na frente era Edilson e Didi, que jogou no Inter depois. Didi, centroavante. Esse era o time. O de 99 era melhor. E o goleiro também. O Dida era muito mais goleiro que o Ney também. Ah, sim. O Corinthians teve uma leva de goleiros. Maurício, lembra também? Johnny Herrera. Nossa senhora, cada goleiro que passou pelo... O Maurício não era ruim não, viu, velho? O Maurício não era goleiro ruim não. Não era. E o Cruzeiro... Quem levou o Maurício, hein? O Maurício... Nunca mais ouvi falar do Maurício, cara. Acho que tá no interior, eu acho. O time do Cruzeiro de 98, vice-campeão, era o timaço. Monstro Deixa eu me lembrar que era Dida. O Dida não tinha ido pro Corinthians ainda. Era Dida, Rodrigo, que foi pro Corinthians depois. Exato. Não jogou bem no Corinthians. Aí a defesa, Márcio Dijan, Wilson Gotardo e Nonato. Gotardo jogou muito no Botafogo, o Dijan, os dois jogaram muito. Jogou muito. O Gotardo jogou no Flamengo. Isso. Não, mas Botafogo foi onde ele destruiu. Aliás, é um dos melhores, acho que tá na história do Botafogo. Tá. Aí o meio de campo do... Tá dirigente ainda, o Gotardo? Eu acho que é empresário. Ele virou empresário? O meio de campo do Cruzeiro era Djair, Ricardinho e Valdo. Olha o time, velho. Nossa senhora. Na frente, Alex Alves, falecido Alex Alves, baiano. Isso. Marcelo Ramos e Fábio Júnior. Baita time, velho. Ainda tinha o Caio Bey ainda. É verdade. Baita time, cara. O Sorin não. Não, o Sorin foi depois. O Sorin chega em 2000. Isso, ele foi depois. Cara, Alex Baita Alves... time, cara. O Alex Alves, ele faleceu muito jovem, né, cara? Foi do quê? Foi leucemia, alguma coisa assim? Foi uma doença que ele teve. Uma hora doença, pra outra. né? Uma doença maldita, né? Jogou no Palmeiras, o Alex Jogou no Alves Palmeiras, também, jogou né? muito. Exatamente. Jogou muito. Fazia os gols e dava as piruetas lá de capoeira, né? Marcelo Ramos, que... o Alex Alves jogou muito na Portuguesa, o Alex Alves também. Jogou muito no Palmeiras e na Portuguesa. Fábio Júnior também. Nossa Baita senhora, time do fez Cruzeiro. gol. Baita time. Tinha o Miller também. Mas o Miller já mais... Não, mas ainda
ainda assim, era Miller, alternava Miller, Marcelo Ramos, Alex Alves e Fábio Júnior. Baita time. Baita time. Nossa, um abraço ao Miller, que é nosso ouvinte. Claro, um abraço pro Miller. Tô pensando Declaração aqui. do Miller que só tem estrangeiro ruim hoje, né? Os caras ficaram bravos, né? Os caras ficaram bravos, o Arboleda fez gol e foi tirar sarro dele. Né? Mas grande verdade, vamos falar. Cada um com a sua opinião. Exato. E outra coisa também, tem um monte de estrangeiro que não joga nada aqui no futebol brasileiro, Eu acho que, né? tu permitir que 9 estrangeiros joguem, isso é um assim tipo futebol brasileiro. Eu também acho. Eu particularmente, Milhose, pra mim 4 poderiam jogar. 4 por relação. 4. Não, tu pode ter 200 no elenco, tá? Só 4 podem jogar. 4. 4 relacionados. Não, seria o limite. 4 relacionados. Seria o limite pra mim. Não, eu também acho. Claro. Concordo com isso. Isso aí, cara, no futuro próximo, vai afetar demais o nosso futebol. Já tá afetando. Já tá afetando. Os estrangeiros estão vindo pra cá, a maioria é meia boca. A maioria é meia boca. É verdade. Mas como hablam. É isso. Entendeu? É isso. Se o Romero, vou dar um exemplo aqui, esquece a história que o Romero tem no Corinthians. Esquece por um momento que ele é ídolo, cara de muita determinação. Hoje, com a bola que o Romero joga, se o Romero fosse brasileiro, ele tava jogando na Série C do brasileiro. Tava na Série C do brasileiro. Tem toda a razão. Mas como é? Um paraguaio, como há. E o Oscar Romero a mesma coisa. Já quer ir embora do Inter lá. Chegou no Inter, eu falei, não vai jogar porque não compete. Cara, não vai jogar. O Oscar Romero sempre me venderam que ele era um baita de um jogador, o melhor da família Romero, um cartaz gigantesco. Né? Nunca jogou em lugar nenhum. Exatamente. Nunca jogou em lugar nenhum e até hoje tem time burro e bobo que vai atrás de jogador que tem um cartaz gigantesco, mas que não entrega nada em campo. Mas o Romero é seleção paraguaia, pô. Jogaria na Série C, você acha? Acho que não tem timinho na Série A. Esse Paraguai agora tá indo pra Copa do Mundo, pelo belo trabalho do Gustavo Alfaro. Sim. O Romero não farda no time titular. Ele é reserva, ele é convocado, mas, entra, mas né? não farda, né? Acho que na Série A ele jogaria. Acha que o Romero vai à Copa? O Romero? Acho que tem chance. Só porque não tem outro. E ele participou do ciclo inteiro, né? Sim. Vamos falar a verdade, o time do Paraguai é fraco, né? É fraco. Mas o Gustavo Alfaro é um milagreiro. O né? grande destaque Equador, do time do Paraguai... Tava no Equador. O Equador saiu, entrou o BKSS e ele foi para o Paraguai. Participou da Copa no Catar, comandando o Equador. Ó, informação. O Júlio Enciso, atacante jovem do Brighton, grande destaque da seleção paraguaia, teve um contato do Palmeiras, viu? Palmeiras bom jogador. Contatou o Brighton. É melhor que o Facundo Torres. Ele não vem jogando lá, né? Foi emprestado pro Ipswich. É melhor que o Facundo Torres. Foi 10 milhões de dólares pelo Facundo Torres. Isso é brincadeira. Mais 12 pelo Sousa. Eu acho que o Palmeiras esse ano não vai ganhar nada. Eu é também um acho que palpite que eu tenho. Não vai ganhar nada. Acho que não. Ó, leucemia foi a doença que vitimou o eterno Antônio Carvalho, eterna voz aí da Bandeirantes. Sim. Eu tava falando sobre o Alex Alves, viu, Edu? Mas um abraço pra você aí. Realmente faleceu muito cedo. Agora, a questão do Palmeiras, só pra gente colocar um ponto final aqui nesse debate em relação ao Palmeiras, o Prédio, o Bruninho e ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu acho que é inegável que o Palmeiras ele é bem gerido. Ele é bem administrado. Por mais que pra mim não tenha muita transparência por parte da Leila, ela não faz questão também de ser simpática, ela não tá pra ser simpática, pra ser amiga de ninguém, ela tá lá pra trabalhar e fazer o bem pro Palmeiras, ponto. Mas falta transparência perante o torcedor. E hoje ela critica muito a torcida palmeirense, ou uma parte dela, a mesma torcida que quando ela era candidata à presidência ela apoiou, e ela financiou, e ela bancou. Sim. Então pra mim é mais uma atitude hipócrita da presidente do Palmeiras. Até aí tudo bem, né? Vira a página. Palmeiras que é um clube organizado, eu nunca vou normalizar um clube que tem o dinheiro que o Palmeiras tem, a exposição que o Palmeiras tem, a expectativa que o clube entrega ao seu torcedor, que o Palmeiras tem que brigar e ser competitivo todos os anos por praticamente todas as competições pelo elenco que tem. O Palmeiras está passando por um processo de reformulação em meio à temporada. Sim. Só uma vergonha, velho. Em meio à temporada. Então, pra mim, posso falar? É papo de você começar a repensar, inclusive nas pessoas que lá trabalham no Palmeiras. O Anderson Barros, que não se manifesta, será realmente que o Anderson Barros entende de futebol? Será que pelo menos é o cara que tem que entender de futebol, que o clube, que o Palmeiras, que o torcedor, que todas essas partes merecem? É uma boa pergunta. Entendeu? Então, assim, o Abel Ferreira, será que o trabalho já saturou? Já chegou no limite? Será que não vai conseguir extrair mais nada desse grupo? Por exemplo, ganhou do Ceará, é bem verdade ontem, mas não jogou nada. Não jogou nada. Nada. O desempenho
foi pior que o resultado. E tá feio de ver tá também. Feio de o ver. time não joga... É bola aberta e cruzamento na isso. área. É só isso que o Palmeiras tem. Os meias no Palmeiras, ele vai acabar com... Já acabou com o Veiga. E vai acabar com o Felipe Anderson. E com o Maurício também. Mas o Felipe Anderson, quiseram me vender aqui na Bandeirantes mesmo, né? Que é um jogador de lado, porque na Europa joga... Felipe Anderson sempre jogou no meio. Sempre. Qual é o problema de botar ele no meio pra jogar? Certo? Não, mas o Abel é intocável, né? Intocável. É o cara que é o dono do clube, né? O Palmeiras, ele ficou sem querer fazer a comparação, mas o Abel Ferreira está para Palmeiras, assim como o Neymar está para Santos. São intocáveis. Se colocam acima da instituição. E o pior de tudo é que os dirigentes permitem esse tipo de coisa. Eu tenho o maior respeito e carinho pelo presidente Marcelo Teixeira. Mas é uma vergonha para o Marcelo Teixeira, como dirigente, não poder citar uma linha numa entrevista sobre o Neymar. O dirigente, o presidente do clube, não pode falar sobre um ativo da instituição. Ele não pode falar sobre o Neymar. O que é isso? Onde a gente vai parar? Aí a Leila Pereira, desculpa, essa atitude da Leila Pereira, para mim, é uma forma de você ficar mendigando. Não, o contrato já está na gaveta. A hora que ele quiser renovar... Peraí, Leila. Você tem que entender um pouco de futebol também. Você tem que ter o discernimento e a noção de entender se o trabalho está sendo correspondido, está sendo entregue pelo valor que o Abel Ferreira merece. E recebe. Porque o Palmeiras, desde que o Abel chegou, se você for analisar, Prédio, nessa linha do tempo, é só ladeira abaixo. Começou voando, título atrás de título, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Aí, depois, ano passado, São Paulista. Esse ano nem isso. Esse ano eliminações. Esse ano time inqualificável. Com jogadores que foram contratados que passaram pela avaliação dele. E ele acha que ele é intocável. Esse cara é uma mala gigante, velho. Se pegar o meu post ontem no intervalo do jogo, eu botei o Palmeiras, pode até ganhar do Ceará. Mas como o time não tem nada. Não tem uma jogada, trabalhar, não tem nada. É só cruzamento, jogo físico e briga pela segunda bola. É isso. É só isso o time do Palmeiras. É isso aí. É isso aí. É só isso. 11h38. O Sandro Rodrigues está pedindo para colocar os áudios dos ouvintes no ar. Calma, irmão. Vou colocar, calma. Bateria de bom mensagem programa, um atrás do outro. Bom programa. Salvei o programa. Recuperamos o horário ou não? Sim, porque até meia-noite eu salvei o programa. Porque se eu saio daqui, tu não ia ter conteúdo para levar até meia-noite. Então tá tudo certo agora. Então dá seu destaque final. O destaque final é que o Miliose é meu grande amigo. Opa! Tu não faz parte das minhas... Meu caro Capelanes, tu é apenas um colega de trabalho. Você convidaria o Michel é um grande amigo. Você convidaria o Miliose para jogar videogame na sua casa? No salão de festa, sim. Agora você mora no primeiro andar, pô. Né? O Xandão mora no primeiro andar, pô. É só um degrauzinho para chegar, Xandão. Vamos fazer uma resenha na sua casa. O primeiro andar faz muito barulho ali, cara? É ruim? Ouve muito a rua? Como é que é? Não, eu acho assim, algumas pessoas... para ultrapassar o elevador da minha casa, elas têm que ter muita proximidade comigo, né? Quem você convidaria da equipe Bandeirantes para frequentar a sua casa? Denis Gavazzi. Quesada você convidaria? Não, Rodolfo Schneider. E o Quesada? Não, tô dando as pessoas que eu convidaria. Denis, Rodolfo. Ricardo Saad, seu Ricardo Saad. Thaís Freitas. Pedro Campos. Seu Johnny Saad, se quiser, convidado também. Ricardo Capriotti. Pode ser. Dependendo do dia. Não, se ele chegar no térreo, ele já consegue acessar a casa, né? Que é só pescoço. Acho que é isso, né? O que mais isso, daqui? Né? Ulisses, meu grande amigo. Canhão fazer uma análise. O Martelli ficar na rua. Então, acho que é por aí, cara. PDV? Mestre Zaidan, Manuel Zaidan. PDV? Estudar. Fabiane? Não. Quem mais? Pedro Cohen? Não. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Então... Alexandre Marques? Olha, grande amigo. Grande amigo, talvez. Talvez não, porque o salão de festa é pequeno, né? Eu tenho que fazer um aniversário fora do condomínio, né? Quem mais? Tu? Eu? Não. Não estudaria. Mas sabe que tem um PlayStation lá em casa agora, né? Se garante, Prédio, no Claro que eu me garanto, mas a molecada gosta do UFC, né, cara? Eu acho violento o UFC no PlayStation. O jogo do UFC? É bom, é legal. Não acha violento? Mas é um esporte, né, cara? Você joga FIFA? Jogo FIFA. E aí, é bom? Fácil. Você acha que você me amassa no jogo? Fácil.
Faço. Você ainda joga videogame, Xandão? Jogo mesmo, eu gosto. É uma terapia, cara. É um momento de lazer, assim, pra... Você se irrita quando o juiz rouba, quando toma um gol bobo. Não, tem uns pênaltis, umas expulsões, né? Absurdas, né? Parece a arbitragem brasileira no PlayStation, né? Parece a arbitragem brasileira no PlayStation, do nada, viu? Mas é isso, é sempre bom brincar, ironizar, que é muito legal, viu? Uma boa noite pra todos, um grande abraço. Bom descanso, Michel Lopes, Ale Marques. Quem é que tá na central? Beto Rebeck? Não, Rebeck Caiame Martins, um abração pro Caiame. Tá, um abraço pra todo mundo. Rafinha sempre. Palmeira também tava lá até grande então, Rafinha, né? grande Rafinha. Um abraço. Olha, Xandão, sempre até amanhã. Um prazer, hein? Um abração. 11h42. Ó, vamos fazer o seguinte. Ô, Bruno Milhozzi, vou fazer o seguinte, tá? Tem muita mensagem no áudio de WhatsApp aí ou não? Ainda Fala não, a verdade. cara, ainda não. O pessoal não tá mandando. Quer dizer, não. vem cá, a gente tá quase 2 horas no ar e, segundo o Bruno Milhozzi, nenhuma mensagem de áudio chegou. Quer dizer, então, em suma, em quase 90 anos de história da Rádio Bandeirantes, eu acho que é pela primeira vez que nós não temos nenhuma participação de áudio num programa de quase 2 horas. Tem muita participação em texto. O pessoal mandando mensagem em texto aqui, dá pra ler. Quero áudio, irmão. Quer áudio? Então vamos fazer o seguinte, pede pro ouvinte, então. Atenção, 11h42, estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes. Vai ser no escuro e o nosso emprego depende da sua boa vontade. Não mandem palavrão, palavras de baixo calão, por gentileza. Eu vou colocar, você já quer colocar primeiro no escuro? Então vamos fazer o seguinte, ó. Alô, torcedor aberto, a partir de agora, sobe só na caixa aí, Micha. Alô, é com você. Alô, torcedor. Eu vou colocar só um tira-gosto. É a primeira mensagem no escuro, depois nossos parceiros comerciais e na volta é uma mensagem atrás da outra. Eu não vou abrir a boca, mas ó, sem palavrão, hein? Vamos lá. Boa noite, capelanes. Pretzel e Bruno Milhozzi, aqui é o Sandro de Suzano. Gostaria de saber qual é a sua perspectiva, a perspectiva de vocês para o jogo do meu querido São Paulo Futebol Clube amanhã na Colômbia. Parada dura, não é mesmo? Parada dura. Essa foi só a primeira mensagem. Eu vou para um intervalo, porque nossos parceiros comerciais têm conteúdo importante para todos vocês e na volta eu prometo. O programa vai até a meia-noite e eu vou colocar um áudio atrás do outro. Mas ó, manda o seu nome, de onde você fala e na sequência sua mensagem de no máximo 30 segundos. Se passar de 30 segundos, não entra no ar. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br. O árbitro argentino Facundo Telo apitará Universitário e Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores. Facundo é o mesmo que apitou a eliminação do Palmeiras no ano passado no Allianz Parque, pela mesma fase da competição, no empate por 2-2 contra o Botafogo. Ao todo, o árbitro tem 5 jogos do Palmeiras apitados, com 2 vitórias do Verdão e 3 empates. O argentino foi quem apitou a última decisão da Libertadores entre os brasileiros Botafogo e Atlético Mineiro, que terminou com vitória e título do Fogão. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Um seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança, é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
o seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Para sintonizar a Rádio Bandeirantes, é no FM, em 86.3, que é a nova frequência estendida, ou em 90.9. No seu telefone, você pode baixar o aplicativo Band Play e ficar bem informado, além de acompanhar os jogos do seu time. E tem mais, na internet, no YouTube, Bandeirantes Oficial, e no site radiobandeirantes.com.br. Você acompanha a nossa programação em tempo real. O nosso amor. A novela que é sucesso em vários países do mundo está agora na tela da Band TV. Café com Aroma de Mulher. Uma história envolvente, onde o amor tenta superar as disputas, os preconceitos e os obstáculos. Café com Aroma de Mulher. De segunda a sexta, 8h30 da noite, na Band TV. Paixão de mulher. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 11h47, estamos de volta, Apito Final, Rádio Bandeirantes ao vivo. Bom, promessa é dívida, pessoal, não vou mentir pra vocês não. 2 horas de programa, já falamos de futebol pra caramba, debatemos, falamos sério, colocamos entrevistas, trabalho direto lá da Serra Gaúcha, Corinthians perdeu pra equipe do Juventude por 2-1 e agora é o momento da gente relaxar. Sabe por quê, pessoal? Vamos falar a grande verdade, hein, Bruninho? Michel, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tá difícil morar no Brasil, não tá não, velho? Nossa, mas que desabafo é esse, cara? Desabafo rápido, Essas horas da semana tá começando, cara. Pô, fui no mercado, velho, hoje, mano. Porra, pelo amor de Deus. Cara, eu não comprei nada, tô falando sério, eu não comprei nada no mercado. Eu não comprei nada no mercado. Sabe quando você tá com um carrinho? Entendeu? Um carrinho ali, pá, comprei nada, velho, 250 pau. Falei, não é possível, bicho. Então, assim... Trânsito pra caramba, frio pra caramba, tudo caro pra caramba, sabe? Se a gente não for também levar um pouquinho na boa, na energia positiva, a gente tá morto, velho. Exatamente. Então eu não vou mais falar de futebol. Mas os ouvintes estão mandando áudio aqui, alguns falando de futebol ainda. Perfeito, mas aí eu vou deixar pro ouvinte. Então agora é o momento do ouvinte ter 10 minutos, aí 11 minutos do programa, pra gente colocar um áudio atrás do outro. Eu só vou me manifestar se o ouvinte fizer uma pergunta que eu entre para poder debater rapidamente, tá? Mas eu quero ouvir o ouvinte. O ouvinte é feito para ouvir, não. O ouvinte é feito para interagir, para nos ajudar, para participar e, por que não, para fazer amizade diariamente conosco. Porque ao mesmo jeito que nós fazemos companhia para você, você do outro lado faz companhia para a gente. Que se você não tá aí do outro lado, não faz sentido nenhum a gente tá ao vivo aqui até essa hora. Momento do ouvinte, alô torcedor, é um atrás do outro, mas sem palavrão, pelo amor de Deus. Alô, é com você. Alô, torcedor. Boa noite, capelanes. Pretzel e Bruno Milhose, aqui é o Sandro de Suzano. Gostaria de saber qual é a sua perspectiva, a perspectiva de vocês para o jogo do meu querido São Paulo. Esse já foi, mas não tem problema, vai de novo. Parada dura, não é mesmo? Parada dura, concordo contigo. Chato, vamos lá. Capelanes, sou o Jônio Leitão aqui da cidade de Buri. Mande um abraço aqui para nossa cidade de Buri, estado de São Paulo. Aqui na região de Itapetininga. Um abração para vocês aí, sou ouvinte assíduo de vocês. Mande um abraço aqui para Jônio Leitão da cidade de Buri, São Paulo. Tá mandado um abraço toda a galera aí. São Paulo, Capelani, é mentira do Bruno aí, ó. Eu mandei a mensagem 10 horas, 22 horas e 12, tá bom? O Corinthians hoje não jogou nada não. Pega esse computador aí, ó. Calma. Quem trocar todo esse computador aí do Bruno aí, computador aí tá igual o Corinthians, vai cair pra segunda divisão. Sou Vanderlei de Mogi-das-Cruzes, sou fã de vocês. Abraço. Boa noite a todos da Rádio Capela. Oi. É inadmissível o Corinthians fazer um jogo bonito contra o Palmeiras e hoje
Jogou nada. Com medo de jogar. Inadmissível, um nenê com 70 anos ganhou aquela bola e cruzou. Inadmissível. Aqui é o Pico Show de São Vicente. Corinthians, acorda, senão é tarde. Ô Capelani, boa noite, meu querido. Aqui é o Siqueira que fala de Itaquera. Eu sou fã de vocês, o Pretes. Pelo amor de Deus, esse Bidon aí não é jogador pro Corinthians, rapaz. A gente tá sofrendo com esse jogador aí, rapaz. Esse Bidon é fraco para jogar no Corinthians. Tem um monte de jogador ruim aí. Pelo amor de Deus, até quando? Boa noite. São Paulo, capital. Forte abraço, meus amigos da Rádio Bandeirantes. Eduardo aqui de Itaquera. E vai, Corinthians. A fase tá ruim, mas o Corinthians é o Corinthians, malandro. Boa noite, Capelanes, Miliose. E apesar de não estar mais aí, boa noite também ao Pretzel, que garantiu a abundância de conteúdo até há pouco. E boa noite especialmente para Michele Cristine, a guria número 1 de Vacaria, que mais uma vez brilhou e deu show aí na Rede Bandeirantes de Rádio, cobrindo o Corinthians nessa vitória do Juventude. Escutando pelo FM 94,9 aqui em Porto Alegre. Abraços, Edu César. Monstro, hein? Edu César sempre com a gente, Capê. Boa noite, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Capelanes. Boa noite. Ricardo, aqui de São Paulo, da Moca. Opa. Petson, me convida pra essa festa aí na sua casa. Pode me convidar que eu vou. Um abraço, pessoal. Boa noite. Todos ficam com Deus. Bom trabalho. Abraço. Aqui é Jairo Deus, direto de Adelaide, Austrália. Oba. Aqui já é terça-feira. Grande abraço aí pra equipe Bandeirante aí. Grande abraço, aqui a audiência qualificada, ouvindo aí o Pretz, que já foi embora, já foi botar o chinelinho dele. Grande abraço, Capelani, Bruno Miliose. Abraço. Fui! Boa noite, Alexandre Pretzel. Boa noite, Capelanes. Márcio Mourão aqui de Campinas. Tô sempre ligado aqui, eu só não mandei áudio porque toda vez que eu mando, não vai pro ar. Aí, ó. Mas eu tô mandando agora aí. Desejo uma boa noite. Sou fã de vocês aí. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu. Ponte Preta na cabeça. Mas, dizer pra ti, né, que aqui em Porto Alegre, em Antagorda, nós sabemos que o Inter tá aí há 50 anos na fila do Brasileiro, de tirar os buteados do bolso, né? E que em 2005, todo mundo fala do Corinthians, do Tinga, mas um jogo antes, o Internacional, ganhou com um gol impedidaço aos 46 do segundo tempo contra o Brasiliense, né? O Inter não teve competência para ganhar do Curitiba. Tanto que o Inter é tri, o Corinthians é hepta, né? Um abraço, Pretzel. Para. Põe de novo esse aí. Pretzel tá no carro ouvindo, né? Difícil é imitar o meu trabalho, né? Vamos lá. Mas, dizer pra ti, né, que aqui em Porto Alegre, em Antagorda, nós sabemos que o Inter tá aí há 50 anos na fila do Brasileiro, de tirar os buteados do bolso, né? E que em 2005, todo mundo fala do Corinthians, do Tinga, mas um jogo antes, o Internacional, ganhou com um gol impedidaço aos 46 do segundo tempo contra o Brasiliense, né? O Inter não teve competência para ganhar do Curitiba. Tanto que o Inter é tri, o Corinthians é hepta, né? Um abraço, Pretzel. Gênio. Qual é o nome desse ouvinte, velho? Pô, eu não vi, Faz cara. uma estátua desse ouvinte aí, por gentileza, Monstro. velho. Pode dar sequência aí, bicha, vamos lá. Capelani, deixa o Pretzel trabalhar, sossegado, cara. Tô quieto, pô. Vocês são fora de série, cara. Mas o Pretzel tem mais conteúdo, hein, Capela? Abração pra vocês aí, viu? Bom programa. Obrigado. Aqui de Santos, Fernando, um abração, viu? Outro. Sucesso pra vocês aí. Pra nós. Boa noite, Capê. Aqui é Valdir Capão Redondo, um abraço. Opa, minha terra. Falar do Palmeiras, né? Pai, vocês criticam tanto o Palmeiras, o Abel Ferreira. Se você for que o Palmeiras não vai ganhar nada esse ano, aí você arrisca dizer que não vai ganhar nada. O Peterson falou, né? Eu falo pra você que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Me cobre depois. Com essa bolinha um abraço, aí, velho. curto muito essa rádio aí. Esses debates aí é muito da hora, valeu. Valeu você. Boa noite a todos, boa noite, Capela, Pretzel, Miliose. Vou falar uma coisa agora, o Palmeiras agora virou Serasa. Pra jogar com o Palmeiras e ganhar, precisa estar com o nome limpo. Pode dever pra ninguém.
Se tiver dívida, a Leila fica brava. Ah, você tá de brincadeira, esse Palmeiras, né? É uma piada. Boa noite a todos. André Boqueirone, São Bernardo do Campo. Valeu, Boqueirone. Boa noite, Capelani. Boa é o noite. Diego, Ponte Pretano, de Ribeirão Preto. A chance de a gente conquistar um campeonato brasileiro ainda da Série C. A Ponte Preta tá jogando pelo ralo. O treinador foi embora, salário atrasado, jogador fazendo greve. O que essa diretoria tá arrumando com a Ponte Preta? Já colocou ela aí, ó, no fundo do poço, tá querendo afundar mais pra onde? Salve a Ponte Preta, pelo amor de Deus, gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? É o Cláudio de Franca, sou São Paulino. Eu acho que esse Abel Ferreira aí não tá com nada, não. Ele acha que ele é maior que o Palmeiras? Esse Neymar, ele tá achando que ele é dono do Santos? Manda um abraço pra mim aí. Grande jogador, Neném. Tá jogando até os 44 anos. O cara joga muito, hein? Ele já jogou em mais de 14 times na carreira. Boa noite, Capelanes. Boa noite a todos da Band, da Bandeirantes, né? Sou fã de vocês. Luiz Rosa de Mauá, motorista de aplicativo. Boa. Um abraço ao Précio, maior comentarista do rádio esportivo brasileiro. Capelanes, e São Paulo com esse time aí, cara, não vai chegar a lugar nenhum. São Paulo é imprevisível. Contra o Atlético Paranaense lá na Baixada, não jogou nada. Nada. Mesmo sendo expulso o Rafael, o São Paulo não cumpriu o que deveria ter cumprido, jogar bem, entendeu? Abraço a todos. Capelano, me diz aí, eu sou o Paulo de Cascavel. É verdade que o Palmeiras contratou Carlos Miguel do Corinthians, é o Paulo de Cascavel. Verdade, Paulão. Boa noite, Capelani e todos os ouvintes da Bandeirantes. É Miguel, capitão, São Paulino, Vila Guilherme. Veja, o meu São Paulo vem jogando mais ou menos até bem, mas precisa centroavante, precisa chutar a bola no gol, que erra muito, hein? Um abraço a todos aí. Boa noite, aqui é o Milton do Guarujá. Parabéns ao trabalho de vocês. Sou fã dessa grande equipe esportiva da Bandeirantes. Muito bem, parabéns para vocês. Não dá para entender o Corinthians ganhar do Palmeiras e perder para um dos piores times do Brasil. Como diz o ditado, realmente é verdade. Futebol é uma caixinha de surpresa mesmo, hein? Capelano, é Cícero de Agrestina, Pernambuco. O que é que você acha aí do meu Timbu coroado e do meu Palmeiras? Diga aí alguma coisa, por favor. Boa noite a todos. Abraço pra você, avante Boa palestra. Noite. E avante Timbu, né? Ele mencionou o Timbu também. Monstro. Abraço pro Timbu. Boa noite, amigos da Bandeirantes. Aqui é o André Taxista. Tudo bem com vocês? Só completando o áudio aí do amigo do Pretzel. Se eu não me engano, esse jogo que o Inter ganhou, acho que foi do Paysandu no fim do jogo. E no jogo anterior ganhou do Palmeiras com um gol ilegal. Então, os torcedores do Inter aí choram, mas não lembram desses dois jogos. Abraço pra vocês. Boa noite. Capelani. Não sei não se o Atlético Paranaense vai subir esse ano, hein? Mais um ano na Série B. Um abraço, Fernando do Guarujá. Obrigado, meu irmão. Meia-noite, marcou o quinto down. Pessoal, ficamos mais aqui de 10 minutos colocando, como eu disse, prometido, uma mensagem atrás da outra. Realmente... Será que a gente não consegue ter um programa de madrugada? Você faria um programa de madruga comigo aqui? Eu e você, como é que é? O que você acha? Escala aí o time do programa. Ah, cara, colocar só bandido, velho. Só vagabundo. Vamos colocar só bandido. Vai. Eu, Michel, Beto Rebeck. Que mais? Pode ser o... Pensando aqui. Bruno Miliose. Ah, tá bom já. Fechou. O Alexandre Marques, mandou aqui. Alexandre Marques, que o Ale é bonzinho, cara. Vamos fazer? Vamos fazer. O que você faria na madrugada? Cara, dá pra ficar trocando ideia com o ouvinte, dá pra gente trazer uns temas nada a ver, assim, igual outro dia a gente ficou falando de desenho animado, dá pra falar aí da sua compra do mercado aí. A gente fala de amenidades. Amenidades, Acho que é uma boa, né? Fazer o programa sem camisa? Programa sem camisa? Bandeirantes a caminho do sol, o retorno, diz o Michel.
O Ailton pode ser uma boa também. Podia ser Bandeirantes a caminho da fossa, né? Porque ia ser só besteira no programa, né? Ai, cara, 00:01, acabou o programa, velho. Que pena, hein? Colocaria um monte de mensagem mais do ouvinte, mas colocou o ponto final porque a gente tem uma programação. A galera lotou, hein, Capê? O que é? A galera lotou, mandou muita mensagem. Cara, a gente colocou mais de 11 minutos de mensagens, uma atrás da outra, dos nossos ouvintes. E para colocar um ponto final na nossa programação, agradecendo os trabalhos técnicos internos de Michel Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes de Caiame Martins, lá no Switcher com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques, na produção e na coordenação de Bruno Migliosi. Nós colocaremos um ponto final oficial no programa, homenageando um ouvinte. O ouvinte que mandou a melhor mensagem de áudio nessa bateria de mais de 10 minutos dentro do apito final da Bandeirantes. Parabéns a nosso ouvinte Tchê. Mas, dizer pra ti, né, que aqui em Porto Alegre, em Antagorda, nós sabemos que o Inter tá aí há 50 anos na fila do Brasileiro, de tirar os buteados do bolso, né? E que em 2005, todo mundo fala do Corinthians, do Tinga, mas um jogo antes, o Internacional, ganhou com um gol impedidaço aos 46 do segundo tempo contra o Brasiliense, né? O Inter não teve competência para ganhar do Curitiba. Tanto que o Inter é tri, o Corinthians é hepta, né? Um abraço, Pretzel. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. No cenário como candidato? Eu acho que falar que ele vai estar ou não vai estar é muito difícil responder. Eu vejo muita vontade dele ser. Ele disse isso abertamente ao senhor? Não disse para mim, mas ele tem dito publicamente. E ele mostrou alguma frustração com o fato do PSD não abrir essa possibilidade de uma aliança com o presidente Lula? Não, porque esse encontro de quinta-feira, Schiller, eu entendo que ele deva estar falando com vários partidos, mas no campo institucional, a candidatura própria do PSD é algo que está muito definido, muito claro, irreversível. Mas aí os ministros do PSD, os 3, ficam no governo até quando? Já que claramente não estarão na eleição. Olha, isso é uma decisão do presidente, não tem nenhum vínculo com a nossa decisão, porque a nossa decisão ela está tomada, não é? Então, mas, ministro, mas existe uma outra abordagem, que é o seguinte, não se trata de eleição, mas de apoio ou não ao governo. O que o presidente Lula disse para o senhor quando ele lembra que tem 3 ministros do seu partido e ele precisa do apoio de todo o seu partido no Congresso? Mitri, o PSD, e foi assim também no governo Bolsonaro. É verdade. O PSD ele tem votado a favor daquilo que ele entende que é bom para o Brasil. E vai continuar sendo assim. Quer dizer, o fato de ter um ministro a mais ou a menos não interfere? Olha, são ministros que têm muito prestígio no partido, são bons quadros da vida pública brasileira, são bons quadros, que as informações, pelo que eu acompanho, fazem um bom trabalho, mas em nada vai mudar a nossa decisão de ter candidatura própria. Uma curiosidade, ministro, vou ter
tem o Eduardo Leite, temos o Ratinho Júnior dentro do PSD, mesmo o Rodrigo Pacheco era um candidato que tinha um personagem político que tem estatura, poderia eventualmente ser um quadro. Como que o PSD resolve isso? Como é que ele chega nessa decisão? É um consenso? É uma negociação? O senhor gosta de prévias, por exemplo? Não terá prévias. Esse é o entendimento que ficou claro. Né? As prévias só contribuem para a divisão do partido. As prévias do PSDB. Lembrando do próprio Eduardo Leite com o Dória, né? A decisão será política. O aplicativo. A decisão será de Gilberto Kassab. Não, é evidentemente que eu vou liderar essa decisão, claro. Não me nego a fazer isso. Mas, felizmente, com 13 anos de partido, eu tive a alegria de em nenhum momento ter uma decisão contestada, porque ela sempre foi fruto de muita discussão, ouvir as principais lideranças, e não será diferente. E tanto o Eduardo Leite quanto o Ratinho, eles estão muito tranquilos quanto a isso, porque a decisão será política internamente, mas não vamos deixar de lado pesquisa, vamos deixar de lado prévia, vai ser fruto da avaliação da circunstância política que seja mais favorável para uma ou para outra candidatura. Os dois estão muito bem preparados, os dois são nossos pré-candidatos e qualquer um dos dois que seja o candidato, tenho certeza que farão uma belíssima campanha e, caso ganhem, serão excelentes presidentes. Posso fazer? Eu sei que eu estou perguntando demais aqui, tá? Vai tomar um cartão. Mas eu vou tomar um cartão do Schneider, do mito da Thaís. Mas eu queria fazer uma pergunta. Rio de Janeiro tem uma definição clara, Eduardo Paes, PSD. São Paulo, uma definição clara em torno do governador Tarcísio de Freitas. Mas nesse triângulo do Sudeste, a minha curiosidade é Minas Gerais, que é um grande eleitorado, segundo eleitorado. Qual é a estratégia? Como é que o senhor vê a sucessão em Minas e a posição do PSD? Olha, Schneider, eu queria saber a opinião de vocês, porque Minas Gerais não é mais a mesma. É impressionante como o quadro está aberto ainda. O quadro em Minas Gerais está aberto, literalmente aberto. Mas o senhor costuma surpreender lá em Minas também. Né? Depois da eleição, quando eu, pelo menos que sou mineiro, né? E procuro acompanhar a política, inclusive de Minas, quando eu fui ver o número de prefeituras. É verdade. Impressionante o seu partido. Você entrou lá, assim... É verdade. Não, o partido está muito bem organizado lá. A minha suspeita é que o PSD vai cumprir um papel-chave lá. Mas eu queria ver o ministro. O senhor é favorável à candidatura de Rodrigo Pacheco? Olha, o Rodrigo é um grande quadro. Você não pode negar que ele seria um grande governador de Minas Gerais. Mas ele sinaliza muita dificuldade em definir se é ou não candidato. Não é se é ou não candidato, se quer ou não ser governador. Entendi. Olha, dizer a você, telespectador, que a gente está aqui, independente se você gosta ou não e aprova ou não as decisões ao longo da carreira de Gilberto Kassab, a decisão de estar aqui hoje na bancada foi muito boa, eu conversava com o Mitri sobre isso, diante do que a gente viu essa semana, episódios lamentáveis no Congresso e essa turbulência, parece que todo mundo um pouco fora da casinha, e a gente ter conseguido, e foi até de última hora, a agenda do ministro Gilberto Kassab nessa bancada, para uma demonstração de alguém que trabalha literalmente com a política. Eu volto a dizer